Siempre es Entonces, la misma chica que dice esto, ¿no? Las reuniones con la World Athletics es igual, es la misma. Como assim? Recording in progress. Es la misma voz. Sim, ¿Ah? sim, 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 essa mesma. Trabaja mucho, la pobrecita. principalmente trabajo ese, Buenos días a todos, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Bom dia, bom dia. Ainda tem algumas pessoas ingressando, então vamos só esperar um pouquinho. no tenía nada y me voy a conectar ahí. La cámara de llamadas ya cerró. Sí, Ya no No, puede. no, Ya, sí. nosotros interpretación, cambiamos el horario. Sí. Tu tarjeta amarilla porque están retrasados. Ya. Jorge, por que que A não muda uma pesar que en la regra? regla no dice tarjeta amarilla para esto, ¿no? Então, Jorge, por que Dice que que não, no puede en principio participar. Es un poco sim, distinto. mas por que não coloca essa regra? ¿Cuál? De la tarjeta amarilla. Sim, assim, ó. Yo no, que ya no tengo que ver con eso, ¿no? Não, não, eu sei, mas assim, se colocar uma cartão, né, um amarelo, se tem um atraso, de que ainda dá tempo do cara entrar, Ah, sim, sim, não, sim. né? Mas isso Aí, é o que nós fazemos, não é? Habitualmente. não, na verdade, não deveria, né? A gente não No, deveria deixar sí, mas entrar. yo es mejor hablar en mi español porque si no pueden no comprender mi Não, não, portugués. pode Los estar, brasileños también no comprenden mi portugués, es igual, não, no hay não, pode problema. falar em português, porque o pessoal que está da fala espanhola está indo para o Sí. canal que tem o tradutor. Ah, ok. Então está bem. O que é que eu ia dizer? Eu estou a lembrar-me agora dos campeonatos do mundo de Eugene, em Eugene, e eu estava, além de ser o coordenador dos WORs, como se diz agora, era árbitro de partidas, de salidas, Aham. não? Árbitro de salidas. E, na determinada altura, surgiu na lista de partida de uma das corridas, das carreiras, É. a indicação de um cartão amarelo. Aham. E era americana, árbitro de câmara de chamadas, e mostrou vários atletas que chegaram atrasados à câmara de chamada. Eu lembro. Mas o que é engraçado é que depois, talvez, do primeiro, e já não me lembro que prova era, mas era 100 ou 100 ou 100 barreiras ou 110, porque a partida era naquela zona. Acabou aquele grupo de partidas e nós voltámos à nossa sala e eu passei pela câmara de chamadas. E a árbitro de câmara de chamadas estava com o livro na mão. Estava com o livro. À procura. E porquê é que estava à procura? Porque ela depois chamou-me que regra é que deveria pôr. Que número da regra. Aham, Cartão amarelo é disciplinar, portanto. Porque ela tinha mostrado o cartão, mas não sabia que regra devia pôr Camisa, no olha, resultado. eu sem lembro. camisa. Um bocado esquisito, não é? Um bocado estranho. Mas pronto, tudo bem. Ah, tem o pessoal ainda Sim, entrando, mas sim. acho que a gente já pode ir começando, né? Então, Quando assim, quiseres. quero primeiro agradecer aí a presença do Jorge, né? O Jorge está numa maratona, né? Não é a Maratona da Ponte, que vai estar acontecendo aqui no Paraná, né? Com a inauguração da ponte. É uma maratona justamente de webinários, né? Porque o Jorge é o árbitro internacional mais sugado, digamos assim, porque ele é o conhecedor de regras, então quem tem a possibilidade de conseguir escutar as interpretações da regra, a gente tem essa possibilidade aqui na América do Sul e, na verdade, todos os continentes aí têm a possibilidade de escutá-lo, né? E ele vem de forma voluntária, né, nesse 1º de maio, que é um feriado, né, fazer essa fala aqui conosco. E quero também agradecer a presença de todos que estão aqui, né? A gente tem nessa sala não somente os candidatos ao exame bronze, mas também a gente chamou alguns que já são bronze e aqueles que são prata. Uma das grandes queixas dos candidatos quando fazem os exames é justamente nunca ter uma devolutiva em relação às questões, né? Ou seja,
Se passa, às vezes não sabe se aquilo que respondeu estava certo ou não estava. Então, algumas das questões que o Jorge aborda, aqui nessa fala, ele também fala em relação às questões gerais de regras. E outra questão muito importante do porquê que a gente também chamou, a gente convidou, não é que todos estão aqui, mas a gente fez esse convite, e essa reunião está sendo gravada até para ser disponibilizada depois para quem não pôde estar presente no ao vivo, né, é justamente pelo fato de que tem algumas atualizações da regra, né? Então, a gente tem a grande possibilidade de escutar o Jorge falando de algumas atualizações que a gente sabe que não é mais a cada 2 anos, né? Às vezes é a cada 2 dias, brincadeiras à parte, mas a gente tem várias atualizações e é muito importante, né, de que o árbitro também da América do Sul, assim como em todo o mundo, esteja sempre atualizado para a aplicação da regra. Então, a gente acha isso bastante importante. Mas lembrando que hoje o foco aqui é justamente a preparação dos candidatos para o exame bronze, tá bom? Então, a gente pede, né, a gentileza de todos que mantenham os microfones fechados, né, e que os candidatos ao exame bronze deste ano, de 2026, esse sim, né, quando tem dúvida, possam abrir o microfone, né, os candidatos que são de fala espanhola estão no outro canal, então podem estar fazendo a pergunta sim, e aí o nosso tradutor faz a pergunta, ou podem colocar no chat, que daí eu vou acompanhando, né? E os brasileiros que estão aqui conosco nesse primeiro canal podem abrir também, e o Jorge vai estar aqui escutando. Jorge, com você. Muito bem, Claudinha e outros colegas e amigos. Em primeiro lugar, agradeço o convite, apesar da maratona, que é verdade, neste período surgiram vários webinars, não só, confesso, não só de hipotética preparação para este exame bronze, em nome, digamos, da World Athletics, que é verdade, mas também por alguns convites que foram surgindo, como este, e também de alguns amigos e colegas de outras áreas, nem da Europa, nem da América do Sul. Portanto, tenho alguns, ainda vou ter. E também surgiu neste período, embora isto não vos interesse, é da minha vida, um par, porque foram dois webinars também de preparação para este Mundial de estafeta. Vocês não dizem estafeta no português Revezamento. do Brasil. Revezamento. Sim, do revezamento. Tanto para o Mundial de Revezamento, foi a World Athletics, mas outra área da World Athletics, a parte das competições, tanto com colegas gaboneses que, em princípio, vão atuar este fim de semana. E também tenho sete webinars numa língua que já me levanta algumas dificuldades, que é o francês, de preparação, espero, dos Jogos Mundiais, dos Jogos Olímpicos da Juventude, que se vão realizar em Dakar. Portanto, na verdade, a minha voz, coitadinha, anda um bocado a protestar. Apesar de eu ter sido professor, é verdade. Mas nessa altura eu falava todos os dias, e várias horas. Mas já perdi um bocado esse hábito de estar a falar algumas horas por dia. Mas esperemos que a voz vá aguentando. De certeza que vai. Como a Claudinha disse, este encontro é fundamentalmente de preparação para o vosso exame bronze, pelo que as regras que vamos falar são reduzidas relativamente a todas as regras que nós temos no nosso manual da World Athletics, porque a ideia na verdade, de mencionar as regras mais relacionadas com as perguntas que saem habitualmente em exames. Sejam bronze, sejam prata ou sejam ouro. Neste caso, não vou negar, muito particularmente ao exame que vocês vão ter. Por isso, até por isso, algumas das alterações mais recentes, que são do mês passado, não do mês passado, não, de março, porque já estamos em maio, as últimas foram realmente publicadas em março, nem todas interessarão para o vosso exame, portanto, eu essas não vou mencionar seguramente. Se houver alguma que interesse, tudo bem, eu mencionarei. Mas parece já agora, Claudinha e os restantes colegas, que vai ser alterado,
porque houve um webinar na Europa, também de preparação. Não era de preparação, era um webinar geral que a Associação Europeia vai organizando, todos os anos organiza quatro, cinco, e o nosso amigo Luca, não é? O Luca Verrachina, fez a apresentação das novas regras, e disse que houve uma decisão interna, imagino que do Conselho, ou não sei de quem, que não vamos ter alterações todos os meses. Como a Claudinha dizia, parece que no futuro vai ser no princípio do ano e no fim. Podemos ter alterações. Mesmo assim, são duas vezes por ano, não é? Nós, alguns de nós, seguramente somos do tempo em que havia alterações cada 4 anos. Depois passou a cada dois e depois é aquilo que a gente sabe, não é? Realmente, não é todos os meses, mas era com bastante frequência. Bom, portanto, mais uma vez, o que vamos falar é muito focado em regras que vocês vão ter. É possível que eu não vá focar todas, e é possível também que foque uma ou outra só porque considero importante e que vocês não tenham no exame. Também acontece. Para quem ouviu ou quem não ouviu, o webinar da World Athletics, o que foi em inglês, a nossa amiga, ela não é colega, mas a Vitória, que trabalha na World Athletics, deu uma ideia de alguns aspectos que são importantes, e um deles sobre o exame. E desta vez o exame vai, na verdade, estar dividido em duas partes. Nos anos anteriores era contínuo, não é? Portanto, qualquer um de nós começava o exame e ia até ao fim. Agora vai ter duas partes, o que quer dizer que vai ter que entrar com aquelas maneiras estranhas que alguns já sabem, outros ou já sabem, ou devem ter também uma maneira de aprender como é que aquilo se faz. Portanto, vão ter que entrar para fazer a primeira parte do exame, terminam o exame, saem, enviam as vossas respostas, depois vão ter que entrar outra vez para a segunda parte. Portanto, e aqui, infelizmente, nós sabemos que nestes anos deste sistema, que é de fazer exames em online, nem sempre a tecnologia ajuda, não é? Nós sabemos que tem havido muita gente, e se calhar alguns de vocês no passado já sofreram isso. Há muita gente que tem problemas, não consegue enviar, não consegue sequer entrar no exame, não consegue enviar as respostas. Esperemos que não aconteça, ou se acontecer, opá, que seja para o menor número possível de pessoas. Essas duas partes são, e é um bocado, não é ao contrário do que era antes, mas enfim, na primeira parte vocês vão ter perguntas, e eu vou aumentar e vou passar isto para outro modo que é este. O que vocês vão ter são perguntas relacionadas com classificações, scoring sheets, não é? Como se diz em inglês. Este é um tipo de perguntas típica, que sai em todos os exames, desculpa, bronze, prata e ouro, sai sempre. Esta primeira parte vale 30 pontos em 100. Portanto, é uma parte que vale um bom número de pontos, não é? E por isso é bom que nós consigamos responder corretamente esta primeira parte. Não vai ser só para fazer classificações, ou responder a perguntas associadas a classificações, vai ter algumas que não são assim, mas em que é preciso saber fazer classificações. Eu digo sempre isto, o que vou dizer agora, digo sempre. Fundamentalmente nos nossos países, qualquer um dos nossos, eu incluo Portugal, haverá alguns de nós, vou dizer assim, que nas competições para que somos nomeados, eh, às vezes não fazemos concursos, provas de campo. Não fazemos. Estamos mais envolvidos em corridas, em carreiras, ok? Ou mesmo envolvidos em concursos, não somos nós os secretários, vá, das provas. Portanto, podemos ter, ou temos perdido um bocado o hábito de fazer isto. É por isso que eu vos proponho, e várias das coisas que eu proponho não é para vos ofender, é para chamar a atenção. Porque se calhar dizem, "Ah, não precisa, Jorge, porque é que estás a dizer isso? Não é necessário." Mas para aqueles que possam ter menos prática de fazer estas coisas, ou que a tenham perdido porque fazem outras, opa, é treinar. Pronto, treinar. Não tem mal nenhum. Vocês, quer na página da World Athletics, da vossa, eh, da vossa área,
na Europa, em várias páginas, existem resultados de competições anteriores. E vocês podem utilizar esses resultados para treinar este sistema, se quiserem utilizar este sistema. Então, qual é o sistema que eu já propunho? Proponho, não desde o primeiro exame desta nova série, que foi prata, porque no primeiro a Test2E enganou-nos, ou emitiu alguma informação e nós chegámos à conclusão, quando digo nós, desculpem, porque, bem, se calhar todos sabem, eu faço parte do grupo da World Athletics que está relacionado com estas coisas, o que se chama World Athletics Education and Certification System, qualquer coisa do género. Portanto, nós percebemos do lado da Test2E, que é a companhia que gere estes exames, que a resposta não seria tão difícil como na verdade foi para os primeiros candidatos do primeiro exame que foi feito com este sistema. Foi muito complicado. E depois desse primeiro, portanto, recebi um convite para ir a outro continente, para um seminário, e durante o seminário lembrei-me deste sistema, pronto, e apresentei-o a primeira vez a esses colegas asiáticos. E o sistema é muito fácil. O que vocês vão. Será que eu me enganei? Ai, não é este. Peço desculpa, não é esta a apresentação. Quer dizer, podia ser, mas eu vou interromper este compartilhamento e eu vou pôr o outro e vocês vão perceber porque é que eu vou pôr o outro. Porque, para mostrar que isto se faz, ora, parece que é este. Ok, vamos voltar outra vez. Muito bem. Portanto, como eu estava a dizer, o que vocês vão ter no vosso ecrã do computador, esqueçam o vermelho, o que está a vermelho em princípio não vai estar lá, é em princípio, mas pode estar. O que vocês vão ter é um resultado. Pronto, a informação que vocês têm aqui a preto. É esta a informação que vão receber. Neste caso, havia dois grupos de qualificação, dá-se de altura, o grupo A e o grupo B. Será que vocês têm também provas de qualificação? Quase seguramente que vão ter. Talvez neste ano não tenham dois grupos de classificação, pode ser que tenham um. Mas mesmo que tenham os dois, o sistema é precisamente o mesmo. O que vocês vão ter que fazer é o quê? Muito fácil. Numa folha de papel, eu queria mostrar isto porque isto fui eu que fiz a. Por acaso fiz a caneta, não devia ter feito. Como vocês sabem, nestas coisas é melhor fazer a lápis. É lápis que se diz em português do Brasil, não é? Também. Isso. Aham. Em lápis, porque se eu me enganar, eu posso apagar. E como notam, eu não alterei, eu até me tinha enganado aqui. Estão a ver? Eu deixei como estava. Eu estou a apontar neste by, como é que se chama a pequena, se é por os óculos, abau. Eu pus aqui, não era um, pus outra coisa qualquer, enganei-me e depois escrevi por cima. Mas se for a lápis, é mais fácil. Portanto, vocês podem ter folhas de papel em branco, ou, esta informação foi dada pela Vitória, eh, hão de receber, em princípio, da World Athletics, folhas já com as colunas e com linhas feitas. Tanto que vos poupa E tempo. isso vai, Jorge, se me permite, isso vai facilitar bastante, É. porque a gente perde muito tempo fazendo esse Sim. traçado, né? Antigamente a gente recebia a súmula em papel e já É. fazia o preenchimento, né? Sim, 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 sim. Portanto, mas parece que vão enviar, eu estou a dizer que devem enviar caso a caso, a não ser que seja para a área e depois a área tem que enviar aos candidatos. Olha, que isso não sei. Mas eles disseram que vão enviar. Mas se por acaso falhasse, como a Claudinha disse, demora mais algum tempo, mas também não é. Pronto, é fazer colunas e fazer linhas. Não é assim muito grave. E depois, como estão a perceber já, o que vão ter que fazer é passar do exemplo que vocês têm no vosso ecrã, do computador para a folha em papel, que está ao vosso lado, os dados que precisam. E que dados precisam? Para começar, que é lógico, a primeira coluna do lado esquerdo, os nomes ou os números, depende da identificação como vier, das pessoas. E depois, neste caso, as alturas que foram, não é? Que foram utilizadas. Com 75, até um 95. Portanto, escreve-se isso. Depois, agora depende do que vos é pedido na pergunta, mas neste caso,
até seriam necessárias 3 colunas, eu aqui só pus 2, uma para a altura, a melhor altura de cada atleta, o segundo, ai, que eu estou às vezes este meu rato desaparece, não sei porquê, a seta não gosta de estar no sítio. Bem, a altura, vocês veem, a altura, o posicionamento, cá aqui, uma coluna para a altura, outra para o posicionamento, e neste caso, porque vos era pedido que indicassem quem eram os atletas qualificados para uma final, outra coluna para pôr os Qs, vocês dizem de outra maneira, mas os Qs grandes e os Qs pequenos. Ok? Portanto, depois desta primeira fase, colunas, linhas e identificação dos atletas, vamos passar para a nossa folhita aquilo que nós necessitamos. E o que é que necessitamos? Como vocês sabem, só 2 coisas. 2, nada mais. E quais vão ser as 2 coisas? A primeira, identificar a melhor altura que cada atleta conseguiu. A melhor altura, é lógico, essa é a primeira, a partida. E depois, quantos ensaios necessitaram para passar essa altura? E finalmente, o número total de ensaios nulos até essa altura. Portanto, não é muita coisa. Vamos ver só 2 ou 3 casos, depois o resto é repetir o sistema. A Ana, que é a primeira, como se viu, não conseguiu qualquer marca. Portanto, tem um NM. E atenção, a Claudinha enfim, quando vocês não tinham entrado ainda, não só por causa do NM, mas por outros símbolos que possam ser necessários, para já leiam bem a introdução à pergunta, ou a pergunta em si, para ver o que é que lá têm que escrever, não é? E o NM é daquelas coisas que tem que se pôr, não é? Portanto, se é um atleta que não tem marca, eu vou ter que pôr no computador depois o NM. E na minha folha de papel foi o que eu pus. Não tem marca nenhuma, não tem nada a indicar. Depois a nossa BAU, como eu disse, 3 coisas. Primeiro, a melhor altura foi 1,85. Quantos ensaios necessitou? Apenas um. Portanto, eu vou à minha folha de papel, a 1,85, e ponho o primeiro algarismo, o primeiro número. O 1, este primeiro 1, significa que ela conseguiu 1,85 ao primeiro ensaio. E depois passo, ou se calhar consigo passar as 2 coisas ao mesmo tempo, isso agora depende de vocês. Como eu disse, quantos nulos a BAO teve até 1,85? E foi só um. Não se esqueçam que da, da, da altura a que tiveram sucesso, a melhor para a frente, não interessa o que aconteceu. Portanto, primeiro ensaio 1,85, um nulo. E é isso que eu escrevo na minha folhita de papel. O primeiro número corresponde ao número de ensaios 1,85 e entre parênteses eu ponho o 1, que foi o número total de nulos que teve até 1,85. Vamos só ver a Celeste, como eu digo, depois o resto não vale a pena. A Celeste, a mesma coisa. Qual foi a melhor altura? 1,90, por acaso, também ao primeiro ensaio. Portanto, 1,90, 1, e agora vou contar os nulos. 1, 2, 3, 4. Portanto, 1,90, 1, 4. E é isso que eu escrevo na minha fita. Celeste, 1,90, 1 corresponde ao primeiro um ensaio e o 4 total de nulos. E fazemos isto para os atletas todos. E quando acabarmos, e, repito, isto era no grupo A, se tivessem um grupo B, tinham que fazer a mesma coisa para o grupo B. E se for uma prova de qualificação com 2 grupos, repito, pode ser que não seja necessário, mas tenho que dizer isso. Se tivessem ou tiverem 2 grupos de qualificação, num caso como no vertical, o melhor é ter os 2 grupos, um em sequência do outro, não é? Ou seja, as colunas estarem em sequência, porque depois seria mais fácil escolher os atletas que vão apurados para a final. Pronto, ainda na vossa folhita, depois de fazerem isto, como é lógico, não era preciso estar a dizer-vos, vocês preenchem a primeira coluna da altura, não marcam, 85, 90, e depois vamos obter o posicionamento. Opa, e desta maneira, eu quase que diria que é mais fácil fazer a classificação do que ter a folha completa à nossa frente, não é? Contudo, é porque está aqui precisamente aquilo que nós precisamos. Repito, não preciso estar a dizer isto para vocês, como é lógico, mas enfim, vamos lá ver só as 2 primeiras alturas, que o resto é igual. Começando por um 95, que é melhor, só há um, que é a Kisha, portanto, primeira classificada, não há dúvida, e tendo conseguido a marca de qualificação, que era um 95, é um que é grande, neste caso. Depois vamos a um 93, e como fazemos sempre na nossa vida habitual de secretários, se formos secretários à mão,
destas provas verticais, saltos verticais, vou ver quem conseguiu um 93 ao primeiro ensaio, que é a primeira condição de desempate. E nós vemos que das 4 atletas, houve 3, não é? 3 que realizaram um 93 ao primeiro ensaio. Portanto, estão empatados. Vamos à segunda condição de desempate, porque não há mais nenhuma, que é o número de nulos. E então, facilmente vemos que. Ai, lá está outra vez o rato que está aqui. 2, 3, esta parte, 2, 2. Portanto, temos 2, 2 não, 2, 5. Peço desculpa. Portanto, temos aqui duas atletas que estão empatadas para o segundo lugar e empatadas ficam. Portanto, a Dina, eu escrevo ali o 2 e a pequena indiana ponho também aqui o 2. E a seguir temos a Helena, que teve 3 ensaios, portanto será a quarta. Mais uma vez, para não vos ofender, bem, a Claudinha já me conhece há muitos anos, sabe que eu não ofendo as pessoas, mas deixa-me chamar a atenção para algo, porque se não acontecesse com alguma frequência, eu estava calado. Mas como acontece com alguma frequência, é melhor lembrar-vos que quando posicionem os atletas, vejam quantos é que já foram posicionados. Portanto, aqui se há 2 em segundo lugar, 2 em segundo, quer dizer que já classificámos 3, o seguinte é quarta. É porque às vezes acontecem colegas, nesta situação e noutras, põem primeiro, segundo, mesmo que haja 2 segundos, o seguinte é terceiro. Como digo, não se ofendam, por favor, mas às vezes estamos um bocado distraídos, e quando fazemos o posicionamento de alguém, temos que saber quantos é que já classificamos. E, naturalmente, a May, que era a última a esta altura, vai ficar em quinto lugar, e depois o resto é fazer. Tudo bem? Portanto, esta é a base, digamos, o sistema que eu proponho. Ninguém é obrigado a utilizar esse sistema, pode utilizar outro qualquer, até pode tentar fazer diretamente no computador a classificação e essas coisas todas, epá, como vocês quiserem. Este é um sistema que pode ser que vos ajude. Se ajudar, muito bem. Se acharem que há outro melhor, pá, tudo bem. E depois partilhem com a gente, que é para passar a palavra aos outros. Portanto, isto é nos verticais. Nos horizontais é muito semelhante. E há vários tipos de perguntas que podem surgir em concursos horizontais. Pode ser também uma qualificação, uma volta qualificativa, como o anterior do salto em altura, pode ser. Pode ser, como é este caso, o resultado ao fim dos 3 primeiros ensaios para, além de indicar o lugar, a dizer quais são os atletas qualificados, pelo menos para o quarto ensaio, e por que ordem vão fazer esse quarto ensaio. Se calhar o quarto, o quinto e o sexto, ou o quarto e o quinto, e depois muda, mas essa parte, em princípio, nas perguntas não aparece, neste tipo de perguntas não aparece. Ou é uma prova completa, com 6 ensaios, para fazer a classificação. Pronto. Depende do tipo de pergunta, mas o sistema para vocês selecionarem aquilo que necessitam é precisamente a mesma. Ou seja, na vossa folhita de papel, e num caso como este, que só tínhamos 3 ensaios, não é? Vocês colocam as colunasitas, ou as colunas já as têm, lado esquerdo, identificação do atleta, e depois, como temos só 3 ensaios, e em caso de hipotético de empate, que há sempre, ou quase sempre, é melhor dizer quase sempre, porque pode não haver nenhum, e depois o pessoal perde tempo a dizer, epá, eu fiz alguma coisa mal. Fiz alguma coisa mal, porque não há empate. Em exames há sempre empates. Portanto, habitualmente há, não quer dizer que haja sempre. E as 3 colunas, Claudinha, estou a falar muito depressa, Para mim está tranquilo. ok? Portanto, as 3 colunas são, primeira para a best performance, portanto a melhor marca, a segunda coluna para a segunda melhor marca e a terceira para a terceira melhor marca. E depois, sem perder tempo, é passar para a primeira coluna a melhor marca de cada um. É também ter cuidado, estar atento, porque às vezes também nos enganamos a passar esta informação. E porque acontece, é que se não acontecesse, mas acontece. E depois de terem a primeira coluna preenchida, podem tentar fazer a classificação. Tentar. Pode ser que funcione, pode ser que não. E rapidamente, porque repito, vocês não precisam que eu perca tempo com isto, mais do que é necessário. A primeira, a Lina, era fácil, a segunda era fácil, a terceira era fácil, que agora não vamos ver, não é? Mas depois, quando vamos para o quarto lugar,
vemos que a Clara e a Kelly tinham a mesma melhor marca. Portanto, 14,22, 14,22, 14,22. Portanto, temos que voltar outra vez à nossa folhita e ver qual foi a segunda melhor marca de cada um. Cada uma, neste caso. E aqui, 14,19 para a Clara, 14,19 para a Kelly. Portanto, houve um segundo empate. Portanto, já sabemos que volta atrás, ver qual é a terceira melhor marca das duas pequenas. E o que a gente viu foi que a Clara tinha, na verdade, uma terceira melhor marca, 14,13. A Kelly tinha feito, desculpem, tinha feito um nulo. Está ali. Portanto, não tinha terceira melhor marca porque tinha feito nulo. Portanto, o empate está resolvido. Fica a Clara em quarto e a Kelly em quinto. E assim sucessivamente. E fazem o mesmo para as restantes atletas. Depois, sendo necessário para trás, sendo necessário fazer a nova ordem, vocês já sabem a regra, como eu digo, é só estar atento. Já sabem que é a ordem inversa da classificação após os três primeiros ensaios. Portanto, neste caso, não há empate para o oitavo lugar, podia haver. Portanto, o oitavo é o primeiro a primeiro a saltar, o sétimo é o segundo, o sexto, onde é que está o sexto? É o terceiro, e assim sucessivamente. Ok? Talvez não precisem, mas vocês sabem que se por acaso houvesse um empate completo, mesmo para o oitavo lugar das atletas após os três primeiros ensaios, em caso de empate, saltam pela mesma ordem do sorteio, caso tenha sido sorteio inicial. Como eu digo, pode ser que para o vosso exame não seja necessário isto, mas se fosse, epá, isto é da regra normal e não houve nenhuma alteração. Pronto. Isto é o que vocês têm que fazer na primeira parte, seguramente classificações, e depois algumas perguntas relacionadas com classificações. Depois verão, não é nada, enfim, de muito complicado, em princípio. Esta fase, epá, demora algum tempo, e demora mais ou menos tempo de acordo com alguma prática que vocês já tenham, não é? Vocês sabem que o exame completo é 3 horas e um quarto, não é? Tem 3 horas e 15 minutos para fazer o exame, que em princípio deve dar. Repito, este é a área que demora um bocado mais tempo. Ok? Mas é uma maneira de vocês ultrapassarem. E vale 30 pontitos, portanto, Jorge, diz. Queres que eu estão volte atrás? perguntando se houver o empate no oitavo lugar, o que é que você faz? Epá, vão os dois aos três últimos. Bom, tu podias responder logo, tu não precisavas me perguntar. Portanto, são os dois qualificados. Se houver um empate total, imaginemos que havia, com aquelas duas. No oitavo não estava ninguém empatado, mas que havia um empate completo no oitavo lugar, então são as duas no oitavo lugar, eram Levam. 9 apurados qualificados para os três ensaios, não é? Para os três ensaios finais. E como eu digo, os empatados saltarão na mesma ordem, quer dizer, na posição em que deviam. Neste caso, imaginemos que era para o oitavo lugar, não é? Pode Oitavo. voltar uma súmula ali, Jorge? Só posso. Cá está. Esta? É esta? Não, mais uma. Mais uma. Tchoim. Então vamos dar uma olhadinha ali, se for o oitavo, que é a Denise, em nono, que é a Florence, vamos pensar que a Denise e a Uhum. Florence estão empatadas Sim, em senhor. oitavo, né? Tá. Então a nova ordem vai ser a Denise, depois a Florence. Tal qual. E digamos são as primeiras porque estavam em oitavo lugar, como é a ordem Isso. inversa. Foi, sim, sim. Portanto, são a mesma ordem do sorteio inicial, ou seja, qual foi o sistema que utilizaram. Pronto. Pode não ser, pode não ser sorteio, mas em princípio, pensemos que é o sorteio. Ora bem, portanto, isto é da primeira parte do exame e depois vamos para a segunda, que são tipicamente escolha múltipla, não é? No bronze. No bronze são perguntas de escolha múltipla. Há algumas que é só escolher duas hipóteses, se é verdadeiro, se é falso, o que está aqui é afirmado. Outras são quatro, entre quatro hipóteses, e outras até pode haver mais que uma hipótese a escolher. Mas isso estará lá escrito. E quando temos que escolher, muitas vezes, quando temos que escolher uma hipótese entre, imaginemos quatro, ou imaginemos duas, isto é a vida, estamos a falar da nossa vida normal. Epá, às vezes nós não temos a certeza, mas conseguimos responder eliminando aquelas que não podem ser de certeza, não é? Quando nos dão hipóteses que esta está errada, não pode estar certa.
Portanto, é uma maneira. Não só escolher, porque eu sei que é aquela, é a hipótese A é a correta, mas eliminando as outras, porque as outras não podem seguramente ser, se eu tiver certo disso. Ora bem, a primeira parte das nossas regras fala de oficiais internacionais. Jorge, Não é você quer esta. colocar a Desculpa, tenho apresentação? que voltar outra vez ao outro. Você quer colocar em Estava com o japonês? inglês. Opa! É que eu Tudo só bem, passei. você tá numa maratona, daqui a pouco você vai fazer em Pois não grego. sei, já nem sei onde é que estou. É melhor dizer é que não sei. Ora, qual é? É este ou é este? É este, acho. Hein? Deixa eu ver se é. É. Ah, e há aqui, por acaso era a que eu estava a utilizar, há Essa uma aí. apresentação que, como era para japoneses, tinha também algum texto em japonês, que naturalmente não fui eu que fiz. Como o japonês não serve para nada, não é? Nem se dá para perceber. Bom, então eu dizia que a primeira parte eh, das regras são as regras de competição, como vocês sabem. Que há uns anos foi decidido dividir as regras de competição em regras técnicas, tudo bem. E a primeira regra que eu aqui apontei, que se calhar nem é necessário para vocês, para este exame, que é sobre os oficiais internacionais, mas dê uma vista de olhos. Pode haver alguma necessidade secundária, mas talvez não muita. Mas eu tenho, por acaso, ainda ontem, na versão francesa com os colegas africanos, eh, ou então foi noutro qualquer. No japonês, seguramente, porque tinha mais tempo do que no seminário de ontem, que aliás não consegui acabar. Eu dou muitas vezes o exemplo, um exemplo que porque nós passámos nos Jogos Olímpicos do Rio, que é engraçado, porque dentro dos oficiais internacionais, opa, o que nós temos falado é dos delegados técnicos. Pronto, dos delegados técnicos. Estar consciente que delegado técnico não tem função de árbitro, ou como vocês dizem no Brasil, árbitro geral, não é? Porque árbitros são todos, eu já aprendi isto há alguns anos, são todos os que nós chamamos juízes em Portugal, judges, não é? Mas árbitro geral, uh, os delegados técnicos não têm essas funções, não têm, não desclassificam ninguém, não mandam repetir provas, etc. E no Rio aconteceu, se calhar alguns sabem, outros não, mas eu conto esta história de vez em quando, como exemplo de que os delegados técnicos não têm determinadas funções. Já não me lembro que dia foi, mas lembro-me que na altura em que isto aconteceu, eu estava na catacumba, na sala de vídeo, estava lá, pronto, tinha ido fazer uma visita, só visita para ver como é que estava a funcionar, e nessa altura olhei para um monitor de televisão e vi que estava a chover intensamente. Chover. E achei, vou subir para o sítio onde nós trabalhávamos. Portanto, a sala de vídeo estava lá em baixo e a sala onde nós trabalhávamos, os delegados técnicos, era lá em cima, com excelente visão para para a pista, para a instalação. Pronto, era um sítio impecável. E onde se podia trabalhar também, portanto, tinha tudo o que era necessário. Opa, e quando eu cheguei à sala, percebi que já tinham escrito, quer dizer, nem esperaram por mim, malandros. Os outros dois delegados técnicos, bons amigos, com alguém que era diretor de competição na IAF, na altura na IAF, estavam a escrever os delegados técnicos decidir. Estávamos numa prova de 110 metros de barreiras. Era a primeira volta qualificativa. E então os delegados técnicos, com alguma influência desse diretor de competição, seguramente, os delegados técnicos tinham decidido mandar repetir as duas primeiras séries. E eu, quando percebi aquilo, como se está a imaginar, porque o delegado técnico não tem já não tinha essa função na altura dos Olímpicos do Rio, nem antes, nem depois, eu disse: nós não podemos decidir isto. Os delegados, para aí, não podemos. O árbitro, talvez. Ou talvez não, pode, se quiser. Agora, nós não podemos. Portanto, já tinha saído, hein? Aqueles foram rapidíssimos, nem deram tempo de subir das catacumbas até ao andar, que já não sei qual era. Uh, o que eu me ofereci, naturalmente, foi: eu vou falar com o árbitro. Esqueci-me do nome, peço imensa desculpa se espero que não esteja a ouvir, mas O Ney, esqueci-me do nome do árbitro, peço desculpa. é o Pronto. Ney. Hã? O Neyer? Não sei Marcelo? se era, pá. Era o árbitro de provas de corridas, pronto, Uh, no Rio.
Não me lembro, não interessa. Mas fui falar com ele e com o adjunto, que também não me lembro o nome, também não me lembro o nome, mas fui falar com os dois e contei-lhes a história. Olha, isto aconteceu, é verdade. Os delegados, quer dizer, dois deles, tinham decidido isto, não podem, portanto, a decisão é vossa. Não se sintam, ou não te sintas, porque o árbitro é que era o que tinha que tomar a decisão, não se sintam obrigados a, só porque. Mas ele disse: não, 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 eu assumo a decisão, não há problema. Portanto, ele assumiu, tudo bem, porque lá está. Nós temos de ter cuidado com, por isso é que eu disse dar uma vista de olhos nestas regras, não é mau, sobre, para já, dos oficiais internacionais, porque há poderes que nós não temos. Alguns deles não têm, outros têm, mas há poderes que não têm. Portanto, só isso. É só, mas pronto, mas pode ser importante ou pode não ser importante para nenhuma pergunta que vocês tenham, mas é importante seguramente para a nossa vida como árbitros, de uma maneira geral. Diretor de competição, eu propunha que fizessem a mesma coisa. Há um par de anos foi um bocado, foi um bocado. Escreveu-se mais nesta regra, com mais funções das que tinha, e relativamente ao diretor de competição, peço-vos que façam a mesma coisa, ou que estejam conscientes da mesma coisa que para os delegados técnicos. Há funções que têm, há funções que não têm, os diretores de competição. Por exemplo, o diretor de competição que planeia o funcionamento da competição? É, em princípio, independentemente primeiro, depois trabalha com os delegados técnicos, lá está, portanto, o planeamento da competição, tudo bem. Intervenção no horário da competição? Claro que sim. Relatar à entidade que é responsável da competição, seja ela qual for. Por exemplo, casos disciplinares que tenham sido reportados por um árbitro como graves? Claro que sim. Coordenar durante a competição o que se está a passar na competição, coordenar, não estou a dizer intervir do ponto de vista das regras técnicas ou disciplinares. Tudo bem. Mas quando nós fazemos a calibragem, por exemplo, a calibragem da medição de um salto em altura, é o diretor de competição que faz? Não, não é. Se estamos a medir e a remedir um recorde do mundo, um recorde sul-americano, é o diretor de competição que faz? Não é. Portanto, ao ler esta regra, é estar consciente e não esquecer das funções que ele tem, ou dos poderes que tem, funções e poderes que tem, e das funções e poderes que não tem. Relativamente aos árbitros gerais, é a mesma coisa. Eu não posso dizer-vos que é costume serem perguntas sobre árbitros relacionados com a regra 18, mas saem sempre perguntas em que é importante, enfim, saber o que é que os árbitros fazem. Há só uma coisa que eu iria dizer agora, que é que nós temos vários árbitros. Toda a gente sabe que temos vários árbitros. Se eu olhar de vez em quando para aqui, não é para ver o que é que a regra diz, é para me lembrar de alguma coisa que possa ser importante dizer-vos nesta altura. E é só isso que eu ia fazer. Mas há uma coisa que eu me lembro e que pode estar relacionada diretamente com a regra 18, que é, como eu disse, os tipos de árbitros que nós temos e quais são as funções que eles têm. Uh, Nós temos árbitros desde da Câmara de Chamada, se a gente fosse por ordem, não é? Por ordem do fluxo dos atletas. Portanto, os atletas, o primeiro sítio por onde passam, bem, primeiro estarão na zona de aquecimento. Área. Área ou áreas? Porque nós sabemos, isso é das coisas que eu falo com os nossos amigos senegaleses, com vocês não tem sentido, mas habitualmente nós temos a zona de aquecimento dos lançamentos separada da zona de aquecimento para o resto, para as outras provas. A não ser o peso, que pode ser feito nesta segunda. Portanto, desde a zona de aquecimento, os atletas vão para a câmara de chamada, pode ser uma, podem ser duas, o que seja, e depois entram na zona de competição. E vamos agora supor que é uma prova de estádio, porque se for de estrada, estrada, dizem estrada, Rua. da rua, pois aqui rua chamamos às ruas e estrada à estrada. Pronto, eu moro numa rua, por acaso, alguns não sabem, sabem como é que se chama a minha rua? A Claudinha já sabe, talvez não se lembre. A minha rua é muito sul-americana e muito brasileira. A minha rua chama-se Rua de Oeiras do Piauí do Brasil.
é o nome da minha rua. Estão a ver? Portanto, isto é rua para nós. E estrada é quando a gente está fora das cidades, vai de uma cidade para outra, ou de uma vila para outra. Bom, Para nós mas é eu estava a dizer, rodovia. temos árbitro de câmara de chamada, depois temos os árbitros de campo, sejam quais forem, e árbitros de vídeo, em princípio. Ok. Ah, e árbitro de partidas. Vocês dizem árbitro de partidas? Árbitro geral de partida. Árbitro geral de partidas. Pois, o árbitro geral, já sei. Portanto, árbitro geral de partidas. E, como digo, de entre as perguntas que às vezes saem relativamente a funções destes árbitros, são situações que ocorrem, situações disciplinares, na Câmara de Chamadas. E nós não nos podemos esquecer que o que é na Câmara de Chamadas é responsabilidade do árbitro de Câmara de Chamadas. Por que é que eu digo isto? Porque é normal, a Claudinha, quer dizer, e não só, e há outros colegas que eu já vi que estão para aí, que sabem isto. Nas nossas competições nacionais, talvez não, e talvez isso não aconteça. Em Portugal não é fácil, a não ser, quer dizer, não é fácil em todas as competições, campeonatos nacionais, sim, temos um árbitro de Câmara de Chamada, mas não é normal termos um árbitro de campo de concursos, que nas corridas é impossível, mas termos um árbitro de concursos que vai à Câmara de Chamada, brifar, dar informações, aos atletas que vão participar na prova de que ele vai ser árbitro. Em Portugal não é costume. Mas nas competições de topo é. Portanto, nós temos, epá, imaginemos, o, depois, sim, mais depois dos Jogos de Paris, dos Jogos Olímpicos de Paris, eu dava este exemplo, não aconteceu, mas que dava este exemplo como exemplo. Uma das provas de que fui árbitro foi o triplo salto, ok? Triplo salto masculino. E no triplo salto masculino participavam três atletas que representavam bandeira, e representam bandeiras europeias, mas ex-cubanos. Um em Portugal, um em Espanha e um em Itália. E algumas semanas antes, no Campeonato da Europa, tinha havido problemas entre os três. Problemas. Portanto, quando me nomearam, eu na brincadeira até falei com quem me nomeou e disse: Isto foi de propósito, não? Deve ter sido de propósito. E a resposta foi: é para os controlares. Foi assim como foi dito. Para os controlares, se fosse necessário. Por isso, neste caso, na prova de qualificação, eles não estavam todos no mesmo grupo, mas na final estavam. Estavam os três na final. E eu, como é normal, juntei-me a eles na câmara de chamada. Vamos supor que havia um problema disciplinar entre eles. Entre dois deles. Entre os três. Uma coisa até, por exemplo, ao insultarem-se, coisa que neste caso o meu espanhol falado não é nada de especial, mas eu percebo. Portanto, eu ia perceber o que é que eles estavam a dizer, ou até alguma agressão, como a Claudinha estava a imaginar. Portanto, eu sou o árbitro do triplo. Estou na câmara de chamada, os atletas são do triplo. Sou eu que vou intervir na câmara de chamada nesta situação se ocorresse? Não, não sou. Mesmo que lá esteja, vi tudo, mas tem que ser o árbitro de câmara de chamadas a intervir. Se quiser, se por acaso não quisesse e eu tinha a certeza que devia, opa, a decisão é dele, não é minha. Depois de entrarem lá dentro, de entrarem no estádio, entrarem mesmo, tudo bem, aí já posso. Antes não. Esta é uma pergunta típica que habitualmente pronto, que sai, mas nesta fase não falaríamos mais não falaríamos mais dessas funções. Depois, a regra de competição ainda 18.3, as provas de corridas e provas de marcha, opa, é a função que eles têm, mas muito particularmente quando saem perguntas sobre estas, metendo prova de marcha, é para saberem se nós sabemos que os árbitros de uma prova de marcha não se metem no trabalho dos juízes de marcha, não é? O modo de progressão dos atletas, modo de progressão em provas de marcha atlética, é da responsabilidade dos, também vocês em Brasil, no Brasil também se chamam árbitros, não é? Árbitros de marcha, não é? O que nós chamamos de juízes de marcha.
portanto, árbitros de marcha. Nós não temos nada a ver com isso. Temos a ver com outras coisas. Se há obstruções, se há por casos disciplinares, se o número de voltas está porreiro, se houve obstruções, tudo bem. Isso é do árbitro. Mas não nos metemos no trabalho das provas de marcha. A não ser, e eu vou dizer isto não porque sai no exame, porque se calhar não sai mesmo, mas só recentemente tive consciência, através de colegas da marcha, que há realmente uma situação em que o árbitro pode intervir, e tem de certa maneira a ver com o modo de progressão. Quando? Quando um atleta nitidamente corre numa prova de marcha. Correr. Quando eu digo é correr mesmo. E isto veio de colegas da marcha, e eu estou a falar de um exame de marcha, ouro ou prata, não me lembro, mas em que também fiz, pronto, alguma avaliação, porque me foi pedido que fizesse, mas em que, como é costume, as respostas padrão foram indicadas pelos colegas da marcha, como nós fazemos, nós, os que somos WORs, ligados a estes exames, como nós fazemos para os exames WOR. Os exames WOR, até porque somos vários a corrigir, não é? A fazer a atribuir a classificação aos exames, como são diversos, nós temos que acordar que respostas padrão são aceitáveis para cada pergunta. Portanto, os colegas da marcha fazem a mesma coisa. E numa dessas perguntas vinha esta situação. Um atleta a correr mesmo. E depois a pergunta era quem é que podia intervir. E eles próprios, colegas da marcha, disseram que o árbitro pode desclassificar por motivos disciplinares. Portanto, a regra aqui a utilizar não é nenhuma regra da marcha. Era a 7-1. Portanto, uma desclassificação por motivos disciplinares. Claro que se tem que ter algum cuidado e mais. Eu posso-vos adiantar que antes das últimas alterações normais das regras, que já foi o ano passado, eu propus à Federação Portuguesa que apresentasse, mais que não fosse uma clarificação disto, que isto ficasse escrito no regulamento. Não aceitaram, porque nada foi mudado, portanto temos que ter assim, algum cuidado. Mas nessa proposta que eu adiantei à minha federação, claro que estava escrito que nos últimos 100 metros esquece esta função, caso possa ser uma função do árbitro. Se alguém a correr nos últimos 100 metros, que seja o juiz-chefe de marcha a decidir. Ok? Mas não foi, pronto, pelos vistos não foi aprovado. Se quiserem esquecer isto que eu disse, esqueçam para o exame, porque pronto. Mas acho que haveria uma determinada situação de atletas nitidamente a correr em que o árbitro poderia intervir por motivos disciplinares. Mas como isto não foi, não sei se foi aceito ou não, ou se discutiram isto antes das alterações às regras, já há não sei quantos meses atrás, voltemos ao normal. Árbitro de marcha atlética, árbitro geral de marcha atlética, não se mete no trabalho, e é verdade, dos juízes de marcha, dos árbitros de marcha atlética. Portanto, esta é a base. Deixa só eu fazer um comentário, Jorge, é assim, ó, Diz. é bastante importante a gente reforçar, né, que aqui no Brasil a gente só não segue o restante do mundo, porque quando a gente fala de árbitro, né, o referee é é a parte do a gente acaba usando o termo árbitro geral, né, por quê? Porque o juiz é só o juiz de direito, uma decisão do juiz de direito. Então a gente acaba usando o termo árbitro para todo mundo, é árbitro, árbitro-chefe, e quando o termo árbitro é usado, a gente usa o termo árbitro geral, tá? Então quando o Jorge está se referindo ao árbitro de corrida ou árbitro de marcha atlética, é o árbitro geral Geral. de corrida e Certo. de marcha atlética, que antigamente era conhecido como árbitro de pista ou árbitro fora do estádio, né, e agora, Uhum. já faz algum tempo, é chamado de árbitro de Tá. corridas e de marcha atlética, né. Sim, senhor, é isso. Eu por acaso já aprendi há alguns anos, só que às vezes esqueço-me de dizer. Acontece. Depois, o seguinte, que teve uma segunda clarificação recentemente, é quem decide. Aqui pode haver uma diferenciação, porque aqui é a pergunta quem decide e mostra os cartões disciplinares e outros.
Mas começando pelos cartões disciplinares, seguramente que quem decide, o único árbitro geral que pode decidir é o árbitro geral da prova. Mais ninguém. Mais ninguém. O que infelizmente aconteceu, opá, porque aconteceu duas vezes. Eu não sei se em português do Brasil vocês usam chatice. Chatice. Dizem chatice. Dizem. Sim, Dizem. Dizem. sim. Prontos. A chatice é que em duas provas muito importantes, foram os Olímpicos de Paris e nos Mundiais a seguir, que foram onde? Já me esqueci. Em Tóquio. hum, A mesma pessoa que era árbitro internacional de partidas decidiu e mostrou cartões amarelos. O que é, desculpem, inaceitável. Inaceitável. E para mim o problema é que nós quando em Paris, eu não estava em Tóquio nos Mundiais, mas estava em Paris. Opa, e lembro que a primeira vez que alguns de nós, os que lá estavam, tivemos consciência disso, eu sei que estava na nossa sala. Naquela altura não tinha nenhuma competição para ser árbitro, portanto estava a ver num monitor da televisão o que se passava. E vi uma 400 metros, eu tenho a certeza que era, feminino. Há uma atleta que aborta a partida. Portanto, levantou o braço, já não me lembro bem como é que foi. Pronto, abortou a partida. Ora, numa situação como esta, a gente vai voltar a isto, mas mais brevemente, mais sinteticamente, eh, o que eu vejo é quem é que devia dirigir-se à atleta que abortou a partida. O árbitro geral de partidas. Era ele que tinha. Não. Foi a árbitra internacional de partidas, foi ter com a atleta. Claro que não percebemos o que é que eles estavam a falar, isso seguramente. E depois o que nós vemos, os poucos que estávamos na sala, foi a árbitra internacional de partidas fazer assim com a cabeça, não sei se estão a ver, não. Portanto, não estava a aceitar aquilo que a atleta estava a dizer. Vai ao bolso de trás das calças e mostra-lhe um cartão amarelo. Eu disse, mas que é isto? O que é que se está a passar? E discutimos isto depois em reunião. Opa, e não aconteceu nada. Nada. E peço desculpa, os delegados técnicos permitiram que isto continuasse a acontecer. A regra foi clarificada depois na altura. Qualquer coisa do género, só que. Agora não me lembro do texto. Que só árbitros é que podem. Vamos para os Mundiais de Tóquio. A mesma pessoa faz precisamente a mesma coisa. Portanto, epá, não sei o que é necessário dizer mais, não é? Mas pronto. Ah, quem decide e mostra cartões disciplinares é o árbitro geral respectivo. Ponto, parágrafo. Não há mais. Onde há aqui alguma variação em Dó maior que eu não gosto, enfim, são não um caso disciplinar típico, disciplinar mesmo disciplinar. Mas dou-vos um exemplo. Uh, Estamos, por exemplo, nos 400 metros. E há um atleta que vai na pista 8, que em termos de partida, faz algo que, pronto, pode levar à amostragem de um cartão amarelo. Pá, qualquer que seja a situação, eu continuo a pensar que o árbitro tem que falar com o atleta. Há quem não pense assim. Então há quem diga que nesta situação, porque o árbitro está cá muito atrás, para ir até à pista 8 perde tempo e não sei quê, permite que assistentes, por exemplo, assistentes de partida, sejam eles a mostrar o cartão amarelo. Embora a decisão tenha sido do árbitro a 40 metros. Sem falar com o atleta, parece um bocado mal. Portanto, o decidir, não tenho qualquer tipo de dúvida, que é o árbitro. Epá, e mostrar, eu continuo a achar que deve ser o árbitro, até porque mostrar um cartão amarelo sem falar com a pessoa é o assistente de partidas que vai falar com o atleta a dizer o quê? Bom, mas decide, sem dúvida nenhuma. Os outros cartões que nós temos são os cartões das partidas, não é? Os outros, que não são os disciplinares, o amarelo e o vermelho, os outros habitualmente são elementos da equipa de partidas que mostram, não são naturalmente o árbitro, não é? Não é o árbitro que mostra. Habitualmente assistentes, hum, mas não o árbitro. Peço desculpa. O cartão vermelho e branco, o vermelho e branco, que, como vocês sabem, é o cartão que está relacionado com uma decisão do árbitro de permitir
que um atleta corra sob o protesto, não é? Também é decisão do árbitro e deve ser mostrado pelo árbitro. Uma vez mais, o árbitro tem que falar com o atleta. Tem que falar com o atleta, está à frente dele. Se está à frente dele, aceita o pedido do atleta para correr seu protesto, é ele que lhe mostra o cartão vermelho e branco. A seguinte, para já é uma regra importante, saem muitas vezes perguntas sobre isto também, umas mais fáceis, outras talvez menos fáceis. Decidir realizar uma prova ou parte de uma prova novamente. Ahm, Bem, eh, se falarmos de, olha, o que é mais fácil, de concursos, que pode ser que não seja necessário, tão necessário no vosso exame, concurso a gente sabe, e falaremos disso mais tarde, que é possível decidir que um atleta tenha um ensaio, um novo ensaio, porque algo aconteceu. Falaremos disso mais tarde. Nas corridas temos duas possibilidades, ou três. Porquê realizar uma prova ou parte de uma prova? Se algo ocorreu que, de acordo com o árbitro geral da prova, obrigue, segundo ele, a decidir que uma prova tem que ser repetida ou parte de uma prova. Vamos ver exemplos. É a melhor maneira de. Vamos supor, até uma prova combinada. Vou começar com uma prova combinada. 400 metros de uma prova combinada. Ok? Pá, 400 metros, os atletas estão separados. Em princípio, não será muito fácil, não é impossível, mas não será muito fácil um atleta verificar movimentos dos outros. Ok. 400 metros de decathlon, foi o que eu disse. Não disse prova combinada, mas é do decathlon. E nessa partida, há um atleta que faz uma falsa partida não assinalada. Falsa partida não assinalada. Portanto, quer dizer que a prova vai até ao fim. Portanto, um atleta nos 400 metros, provas combinadas, fez uma falsa partida não assinalada. O que é que vai ser decidido? Bem, para já tem que ser o árbitro de partidas a decidir. Coitadito. Por acaso, eu acho, já pensei nisto algumas vezes, o árbitro de partidas também devia ter uma pistola. Não é? Eu estou a brincar, atenção, mas que se eu vejo algo e ninguém, por exemplo, falsa partida, ninguém assinalou, se eu tivesse uma pistola podia assinalar. Pronto. Mas é falsa partida, o que é que o árbitro de partidas pode ou deve decidir? Em primeiro lugar, pode assinalar que houve uma falsa partida. Pode. Mesmo que seja uma prova normal. Pode decidir que houve uma falsa partida. Sim, senhor. E, quando o atleta terminar, porque o árbitro vai lá estar, vai falar com o atleta, explicar a situação. Não é ele que mostra, mas habitualmente, mas até pode mostrar o cartão amarelo e preto. Mas como é uma prova combinada, o atleta não é desclassificado à primeira, não é? Portanto, ele não vai desclassificar o atleta. E também vai partir do pressuposto que nenhum dos outros foi perturbado pela falsa partida, porque podem nem ter dado por isso. Estou a simplificar a história. Portanto, o que é que ele agora vai decidir? Segunda coisa, primeiro, assinalar que foi falsa partida e segundo, permitir ao atleta que corra outra vez. Não vou dizer que seja imediato, não é? Até porque é a última prova do dia, com o diretor de competição, delegado técnico se houver, pode-se combinar um tempo, passado um X tempo, para ele correr outra vez. Portanto, como é prova combinada, à primeira falsa partida de uma corrida não há desclassificação, o atleta tem direito a correr outra vez. Portanto, é isto que o árbitro vai fazer. Portanto, há repetição de uma parte da prova, para um. Agora vamos supor, que é para ficar já resolvido, que era uma prova normal, não combinada, não integrada numa prova combinada. E a mesma coisa acontece. Falsa partida de um atleta que não é assinalada. Aqui, no fim, o árbitro pode e deve desclassificar o atleta. Sendo uma prova normal, está desclassificado, mesmo depois. Eu, na minha vida, epá, acho que só me lembro duas vezes, e já vão muitos anos. Epá, e estou a falar agora das regras. Antigamente já nem me lembro como é que a regra era. Há 53 anos, quando eu comecei, epá, a maior parte das coisas eram iguais, mas isto, destas de repetir e não repetir, não me lembro. Como é que era? Nem eu era árbitro geral na altura, como é lógico. Mas pronto, mas já desclassifiquei atletas como árbitro de partidas, porque falhou. Alguma coisa falhou. Não me lembro-me. Olha, até o nosso presidente agora do Conselho, como nós chamamos, do nosso Conselho de Arbitragem da Federação,
Ele estava como recaller, auxiliar é auxiliar que se diz, hein? Auxiliar, o recaller. Verificador Sim. ou Portanto, ele confirmador. estava como isso, não tinha pistola, e o juiz de partida, olha, falhou a assinalar a falsa partida. Portanto, eu desclassifiquei o atleta depois da corrida, era 100 metros, numa corrida depois de 100 metros. Portanto, duas situações em que, numa, mando repetir a prova para o atleta, porque era prova combinada, agora uma um bocadito mais complicadita. E vamos pôr uma prova mais curta para cima, e em que eles estão todos seguidinhos, né, que pode acontecer com mais facilidade. Vamos agora a 100 metros. 100 metros, se for prova combinada e há uma falsa partida não assinalada, é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Ou, agora vamos a uma outra situação em que temos uma partida de 100 metros, em que um atleta faz uma falsa partida, de novo, não assinalada, e aparentemente, decisão do árbitro de partidas, árbitro geral de partidas, aparentemente nenhum dos outros foi prejudicado. Eu posso desclassificar só o atleta e não mando ninguém repetir a prova. Peço desculpa, esqueci-me de dizer uma coisa, é uma volta qualificativa. Volta qualificativa. Ok? Portanto, há uma falsa partida de um atleta, aparentemente nenhum dos outros foi perturbado, porque podia ser, pela falsa partida, portanto só desclassifica o atleta que fez a falsa partida. Normal. Mas agora vamos ver uma situação em que eu, como árbitro de partidas, se calhar há imagens, se houver, de vídeo, que podem provar isso, que o facto de ele ter feito uma falsa partida, o atleta A fez a falsa partida e um ou mais dos outros praticamente param, porque acham que vai ser assinalada a falsa partida, não é, e quando eles compreendem isso, vão-se embora. Mas foram prejudicados. Se for uma volta qualificativa, o árbitro pode decidir que só esses, pode ser subjetivo, que esses foram, os outros não, que só esses corram outra vez para uma qualificação para a volta seguinte, se a houver, hipoteticamente por tempos. Não por ordem de chegada, mas por tempos. Volta qualificativa. Mas estamos numa final é rápido dizer, posso desclassificar a mesma, posso, o outro que fez a falsa partida, mas ou mando repetir a prova para todos, ou para nenhum. Isso há razões para, teoricamente, devia repetir a prova para todos. Nós, numa final, não podemos ter só alguns a correr outra vez e os outros não. Tem que haver competição direta. Ponto final. Enquanto que numa volta qualificativa isso é possível. Epá, como temos situações em que têm corrido. Olha, onde é que foi? Foi em Budapeste, acho eu. Por acaso foi numa prova combinada. Acho que 110 metros de barreiras. O atleta aqui ia na pista 8, francês, se não estou enganado. Eh, e realmente ele não partiu como os outros. Partiu mais tarde, disse que não ouviu o som lá do seu marcador de pista. Não ouviu o som. Ouviu tarde. Pronto, o árbitro decidiu permitir que ele corresse sozinho. E ainda por cima nas provas combinadas eu não considero finais, não é? Prova combinada é mais fácil decidir que só um ou dois ou três corram outra vez, se houver um problema, porque não é final. Eles ali competem para o tempo, para a marca, não propriamente para uma classificação. Classificação por cada prova individual. Ok? Portanto, realizar uma prova ou parte de uma prova é um poder do árbitro. Há situações, enfim, diferentes. E eu tentei dar alguns exemplos. Esta é fácil, que é fácil e também sai muitas vezes, não sei porquê, mas pronto, mas sai. Que o árbitro pode aceitar, quer dizer, não utilizar a regra tal qual como ela está. No caso de uma deficiência física, a Claudinha, pelo menos, que há outros colegas, é muito mais expert nestas coisas, nas provas paralímpicas, coisa que eu nunca fiz. Quer dizer, nunca fiz. Sim, nunca fiz. Temos às vezes atletas, por exemplo, com esta deficiência física de não terem mão e uma parte do braço, isso temos nas nossas provas eles não dizem normais, agora não me sei o termo em português. E nesta semana tivemos por acaso um webinar promovido pela Federação Portuguesa, com uma colega que esteve a apresentar pronto, algumas regras específicas do desporto paralímpico, mas fazemos poucas coisas. Mas isto é normal, não é? Permitir-se, por exemplo, um toco de madeira, uma coisa qualquer, para o atleta apoiar o resto do braço que tem. Portanto, isso está, há uns anos não estava na regra, mas há alguns anos que está essa possibilidade de utilização.
Assistentes do árbitro de partida. Pois, na verdade, de vez em quando também temos perguntas sobre as funções. Olha, revejam também, outra vez. Eu agora estou-me a lembrar de uma, porque a gente não deve falar só das coisas boas que fazemos no nosso país. Neste caso é do meu país. Mas dou-vos já um exemplo que é um bocado caricato, não é? Nós conhecemos histórias, acho eu que todos nós, conhecemos histórias de provas de revezamento em que se esqueceram de dar o bastão ao primeiro. Epá, há histórias. Juro. O problema é quando eles partem mesmo. Porque nem o próprio atleta se lembrou. Epá, falta aqui qualquer coisa, não é? Onde é que está o bastãozito? Ah, Às vezes não se lembram. Há casos verdadeiros. Em Portugal, em setembro passado, houve uma prova internacional para miúdos, para jovens, que se chama o DNA. Não é o DNA dos cromossomas, mas em inglês é Dynamics Athletics, qualquer coisa. Portanto, é para miúdos, para jovens. Pronto. E por acaso a primeira prova é de 4 vezes. 4 vezes quê? Acho que é 400. 4 vezes 400 metros. Era a primeira prova do dia. Acreditem ou não, o assistente, que era o assistente que devia ter dado a treta dos bastões, não se lembrou. O árbitro estava lá, árbitro geral, e mais alguns à volta, pois também não. Os atletas ninguém pediu. E o árbitro, sim, está bem. O árbitro de partidas, não é o árbitro geral de partidas, o que dá o tiro, o starter. É o hábito de partida. Pronto. Lá disse aos seus lugares, em português, e quando eles já estavam, finalmente, alguém reparou que eles não tinham o bastão. E lá disse: levanta, levanta. Levantaram os atletas, stand up, não é? Neste caso em inglês. E lá foram buscar o bastão. Estão a ver? Isto foi no meu país, eu até me ia dando uma coisa, eu estava lá. E, mas felizmente foi descoberto antes dos atletas partirem, porque senão era um bocado complicado. No Jorge, 24 também, se me habitualmente temos permite, perguntas. Jorge, Diz. eu sempre brinco até nas provas aqui no Brasil, quando a gente tem o curso básico, que esse assistente do árbitro de partida é o que mais tem funções na equipe de partida, né? É ele que vê cara crachá, é ele que vê se tá na raia, é ele que vê, tem que ver se inclusive o número tá de ponta cabeça, que a gente vê que isso Sim, aparece sim, 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 muito, sim, sim. muito não, mas aparece. Então eu sempre brinco, na dúvida, gente, é o assistente. Pois, sim, pois, mas, por acaso, foi o ano passado, tive nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha. Eh, e calhou outra vez, chefe lá dos Horus, mas árbitro geral de partidas também. Uh, e eles têm um sistema um bocado diferente. Uma equipa que funcionou muito bem, mas lá os assistentes só fazem duas coisas. Encontram os atletas na câmara de chamada, acompanham-nos até à partida, levam um. Epá, não é um saco, não me sai o nome nem em português. Mochila, bolsa, Hã? mochila, bolsa, Não é mochila, não é mochila. Opa, uma coisa tipo em plástico, onde se põem coisas lá dentro. um saco, Não é saco, porque aquilo não é saco. Agora não tenho Uma aqui nenhum. cesta. Hã? uma cestinha. Uma cesta, pronto, é isso, peço desculpa. Aí, Portanto, ó, leva uma cestinha de plástico, ou foi o parecido com José que plástico, ajudou, tá? para tirar as garrafas de água ou coisas que eles deem nas partidas e vão-se embora. Acabou. O que quer dizer que os recallers, não é? Tanto os auxiliares de partida, fazem tudo o resto. Engraçado, não é? Opa, é um sistema, dá-lhes mais trabalho. Eu habitualmente prefiro que os recallers estejam sossegadinhos lá no sítio onde vão fazer de recallers e não estar a ver. Mas pronto, é o sistema que tem, que até funcionou bem. Mas pronto, mas aqui estávamos a falar dos assistentes e desta função que é importante e que às vezes o pessoal se esquece. Os registradores de voltas é a mesma coisa, e de vez em quando lá temos as perguntas do género. Se só mostra o primeiro, só mostra aqueles que estão na mesma volta, não, mostra, toca para todos, não é? Todos que vão fazer a última volta. Esta é fácil. Volta final. E depois, outro aspecto em que temos perguntas habitualmente, que é o que é que nós fazemos, neste caso, o que é que faz o árbitro geral, se um atleta faz voltas a menos ou voltas a mais. A primeira é fácil, infelizmente, para o atleta. Se há voltas a menos, não há maneira de resolver. É um DNF. Ponto final. Não acabou. Mesmo que a culpa seja
dos oficiais, dos juízes, dos árbitros. Não há hipótese. É DNF. E não vale a pena discutir mais porque é mesmo assim. Quanto muito alguém pode lhe dar um prémio qualquer extra ou não sei o quê. Se são voltas a mais, pode ser fácil, pode ser que nós consigamos reconstituir o que se passou, não é? Ver qual foi a verdadeira ordem de chegada e, se possível, qual foi o tempo do atleta. Portanto, às vezes é possível. Opa, eu dou-vos um caso que, quando tenho mais, enfim, tempo, eh, partilho com os atletas, como aconteceu comigo, olha, nos Jogos de Paris. Como exemplo, eu fui o árbitro de marcha atlética. Fui o árbitro geral das provas de marcha atlética. Que, como eu já disse, não tem nada a ver com o trabalho dos juízes de marcha, mas na primeira prova, 20 km de marcha feminino, houve na verdade uma atleta que fez uma volta a mais. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, epá, sendo uma das minhas funções, não digo controlar, mas supervisionar se os atletas davam as voltas como deviam ser, o número de voltas que deviam dar. E no revezamento, como sabem, houve prova de revezamento, opa, supervisionar e dar informações, porque dei quando é que o atleta da equipa A, B, C, D iam receber, passar o bastãozinho. Opa, e neste caso a mesma coisa, com alguma ajuda, é verdade. Eu pus-me muito próximo da zona de penalização, não me lembro como é que se diz no português do Brasil, a penalty zone, pronto, né? Zona de Portanto, eu penalidade. estava próximo caso houvesse algum problema, mas também era praticamente da mesma zona onde estava um placar, não é? Um quadro da Ómega. Eles lá não aparecem como Ómega, mas por acaso é igual. Onde dizia para cada atleta quanto número de voltas ainda tinham que fazer. Pronto. E a coisa funcionando bem, até que esta placa, antes de passar por mim, eu verifiquei e controlei que era era a última volta. Ela estava na última volta. Nesta primeira prova, nós não tínhamos um sistema de comunicação eficiente, por exemplo, no revezamento foi necessário, porque, para quem não sabe, e se calhar a maior parte não sabe, a linha de meta era num sítio, mas o revezamento era noutro. Portanto, era em sítios diferentes. Era num sítio diferente. Portanto, para eu dar a informação, tinha que ter um sistema de comunicação e que funcionasse. Mas neste primeiro dia não havia. Portanto, havia um colega francês que estava, eu talvez tivesse quê? 50 metros da chegada, da linha de chegada, talvez, ou talvez menos. E pá, a 20, 25 metros estava um juiz francês. E quando a atleta polaca passou, até porque não ia ao molho, não havia vários, ela ia isolada, eu indiquei que ela ia chegar. Não lhe disseram nada, na chegada não lhe disseram nada e ela continuou, porque não tinha consciência. Epá, pronto, perdeu-se. Não parou, não parou. Quando ela voltou para trás, portanto, passados 50 metros, ia passar por mim, mais ou menos. E era a minha intenção de dizer, não, não precisa de continuar. Mas nessa altura, alguém com alguma função importante na World Athletics disse que não, não acabou, não acabou. Opa, eu optei por, ora vamos supor que eu me enganei. Enganei-me eu e enganou-me o sistema da Ômega. Pá, deixar fazer mais uma volta antes isso, do que ela não terminar e depois, enfim. Portanto, deixei-a passar e quando a prova acabou, claro que eu não saí dali, ou quase quando acabou, fui ter com os registradores de voltas, eles tinham consciência que ela tinha terminado uma volta antes. Fui ter com a juíza internacional de fotofinish, que estava a funcionar na marcha, porque não havia provas no estádio. Ela também estava consciência disso, tinha o tempo e a coisa foi resolvida. Ok? Portanto, mesmo que não haja cronometragem automática, pode haver solução para estes casos de voltas extra? Pode haver, pode haver. Também pode haver, porque ainda ontem um colega africano perguntou isso, pode ser que nós consigamos meter a atleta ou o atleta na ordem correta e não ter tempo. Epá, pois, pode acontecer. Não é por isso que vamos deixar de indicar que o atleta chegou naquele lugar, mas olha, infelizmente não temos tempo para ele, ok? Jorge, só Diz. volta um pouquinho. Nessa questão de volta a menos, a gente já viu situações de que atleta faz uma volta a menos, se dá um resultado porque foi a última a chegar, sem tempo, e não um DNF. E, na verdade, seria um DNF porque a atleta Uhum. não finalizou a prova.
Seria certo? isso, né? Sim, sim. E para exame é DNF. Porque pode haver algum regulamento de uma prova qualquer, num sítio qualquer, em que até isso possa acontecer. Pronto, não é? Porque foi a última, como tu disseste, mas não para a regra. A regra não é assim. Portanto, esqueçam essas possíveis situações que até possam fazer no nosso país ou na nossa região, qualquer coisa assim. Depois, agora temos abreviações, e símbolos padrão a serem utilizados. É a mesma coisa. Revejam. Ai, desculpem. Revejam, se faz favor. Está bem? Não há aqui nada. Quer dizer, há só uma coisa que é uma clarificação recente, duas, que eu posso mencionar, eh, porque as outras são todas antigas, ou quase todas. Acho que são todas, sim. Uma é uma situação de DNF, que há alguma discussão entre alguns colegas, é verdade, que é aquela situação muitas vezes exemplificada com provas de barreiras, mais 100 e 110, em que um atleta, sei lá, a terceira barreira, tropeça na barreira, até cai, a barreira também cai. Bom, aconteça o que acontecer, o atleta decide que pá, não vale a pena continuar e até abandona a zona da prova, propriamente dita, sai da zona onde as barreiras estão e depois termina a prova. Este é um caso de DNF, porque alguns dizem, está bem, se derrubou mal, derrubou incorretamente a barreira, devia ser desclassificação. Aqui até se percebe. O problema às vezes levanta, portanto, este é um caso típico e habitualmente os casos de exame são os casos típicos. Caso como este, derrubou, caiu, não sei quê, achou que não valia a pena continuar, sai da zona da competição e depois vai para a zona mista e mais não sei quê. Portanto, esta é fácil de dizer que é DNF. Há outros que não serão de exame, mas podem ser da vida, em que alguns dizem, também devia ser DNF, outros não, que é um atleta até cai, até não infringe propriamente a regra de derrubar com as mãos ou com a frente do corpo, mas depois continua a passar as barreiras e termina. Ahm, Se houve uma infração, se calhar devia ser desclassificado, não é? Porque ele não mostrou nitidamente que não queria continuar. Ele derruba a barreira, a terceira com as mãos. Perde equilíbrio, mas não chateia ninguém, mas derruba com as mãos. É razão para desclassificar. Se sai da zona das barreiras e depois vai-se embora, opa, um DNF eu dou de barato. Agora, se não, se continua, pronto, quase a saltar as barreiras, como eu digo, há quem diga que, epá, DNF, porque a ideia é diminuir o número de desclassificações, mas qual é o problema? Não é desclassificação disciplinar, se fosse eu percebia, agora desclassificação técnica não tem nenhuma consequência má para o atleta, mas pronto, nos casos típicos, a ideia é não pôr desclassificação ou pôr DNF. A outra coisa que foi clarificada, se quisermos, ou alterada recentemente, é a utilização do R. O R é só para atleta que se retirou de uma prova de campo, mesmo que a prova de campo esteja integrada nas provas combinadas. Não é? Não é retirar-se de uma prova combinada. Não se põe um R quando o atleta se retira de uma prova combinada. Este é um caso de DNF também, DNF, não de retirar. Os outros são para o velho, mais ou menos, portanto tá. Depois o que estes dois são um bocadinho mais recentes, que é a violação de raia, que é o L, e voltaremos a isso um bocadito, daqui a bocado, e competição por protesto, que é o P. Uh, no vosso, por acaso no vosso não tenho a certeza, mas já saíram exames anteriores, opá, várias perguntas para se identificar qual é o raio do símbolo correto. Portanto, revejam, eu acho que são todos conhecidos, vossos, mas revejam, porque houve várias perguntas com situações para dizer qual era o raio do símbolo que se devia pôr. E que podem ser simples, eu estou a volta atrás, de passar. Tentativa que o atleta passou, também pode ser isso. Portanto, há muitas variações em Dó maior, mas revejam, pronto. Se precisarem, né? Se não precisarem, para como o outro. Inscrições em provas concomitantes. Estamos na regra técnica 4.3. Como já sabem, porque foram alterações, algumas mais ou menos recentes, houve mudança de algumas designações, não é? Esta é uma, que estou a ver que isto foi que vocês, pelos vistos, aprovaram no Brasil,
porque em Portugal a gente ainda não, pelo menos não, nem ninguém me perguntou nada, nem recebi nenhuma informação de que agora vamos começar a chamar assim. Que eram as provas simultâneas, não é? É como a gente chamava, prova simultânea. Agora eles mudaram para o concorrente e que vocês depois eram concomitantes. Está bem, em espanhol não faço ideia. Se já, espanhol, porque também há vários espanhóis. Pode haver o espanhol da Península Ibérica, dos espanhóis, e da América do Sul, que pode ser diferente. Eh, eu estou um bocado nas tintas para o nome, peço desculpa. O que interessa é o que é que diz, não é? Só não me estou nas tintas por uma coisa, atenção. É que no exame, se vocês têm uma pergunta relacionada com isso, acredito que, estou a falar dos brasileiros, colegas brasileiros, que se aparecer, aparece isto, não é? Se houver algum caso de provas concomitantes, aparece isto. Pronto. Se aparecer, com os colegas da América do Sul de língua espanhola, não sei o que é que aparecerá se houver uma pergunta relacionada com isto, não faço ideia. Se Não aparecer, sei. provavelmente vai ser o que está no slide que a gente compartilhou no Ok. grupo. Pronto, tá bom. Ok. Pá, isto é conhecido, só há uma situação que já saiu já saiu em exames, não propriamente de bronze, porque tinha que se escrever, mas já saiu. Não é mudança de ordem, mudança de ordem é como era antigamente. Houve uma clarificação, também não há muitos anos, acho que era conhecida, que os atletas só podem pedir para mudar a ordem em concursos, que já sabemos que não podem mudar de uma série para outra numa corrida, mas a mudança de ordem só pode ser feita uma vez por cada ensaio. De cada vez, pronto, ou neste caso, sim, por ensaio. Portanto, isto não mudou. A ausência básica não mudou, isso não levantou problemas, que é se um atleta se ausenta, pode se ausentar. Epá, vou dar outra vez o mesmo exemplo que já dei antes nestes webinars, que é para não, não ser diferente. Um atleta que está no salto pode ser dois concursos, não é? Dois concursos horizontais, e uma corrida e um concurso. Portanto, ser várias coisas. O exemplo que às vezes se dá é de um concurso e de uma corrida. E habitualmente é de um concurso vertical, porque é um bocadinho mais complicado, só por isso. Portanto, a atleta é a segunda a saltar no salto em altura, segunda, e a 1,60 m pede para alterar a ordem. E de segunda passa para a oitava, 1,60 m, no primeiro ensaio. Portanto, ela vai antes do seu primeiro ensaio. Vai para os 100 metros barreiras, desaparece. E o primeiro ensaio é 1,60 m, toda a gente vai saltando, os outros que estavam antes dela, que é agora a oitava, e agora chega a vez dela e ela não está. Isto é antigo, não mudou. A gente começa a contar o tempo que a atleta tem para iniciar o ensaio. De novo, não vos ofendendo, não se esqueçam que é para iniciar, não é para terminar. Às vezes para perguntas é necessário saber isso. Não veio, portanto a gente está a contar o tempo, terminou o tempo, ela não está lá, e a regra, como já era antigamente, diz que se considera que a atleta passou. Portanto, eu faço um tracinhozito, não é? Na minha folha ou no computador. E tendo passado, diz passado, não é, Claudinha? Desculpa, como não está aqui escrito. Oi, Em desculpa. Brasil, no português do Brasil é passar o ensaio. É assim que se É, diz? passar. Aham. Passar, pronto. E como passou o primeiro ensaio, a gente já sabe que nos saltos verticais o passar quer dizer passar a altura. É, mas a gente Aquela fala altura. ultrapassar, né? A Não barra, passar, não fazer. Isso. assim, aí é passar. Passar. Pronto. Não é saltar. Repito, a atleta não estava lá, passou o tempo, eu considero que ela passou o ensaio. Passing, não é em inglês. E eu ponho um tracinho a dizer que. Mas repito, como vocês sabem, é passar a altura, não é passar aquele ensaio. Portanto, 1,60 m para ela terminou. Se vier agora, quando estão no segundo ou no terceiro ensaio, já não pode. Poderá voltar ao 1,60 m se for um caso de desempate para o primeiro lugar. É o que a regra diz e é verdade. Não é? Pronto. Este caso é fácil. Está resolvido. Mas agora a gente vai exagerar a situação, como sempre, e a Piquet, não sei o que é que aconteceu. Nos Chambarreiras aconteceu qualquer coisa. Ela continua por lá. E de um 60 já a fasquia, não é fasquia que vocês dizem, Barra. a barra subiu para um 63. E a um 63, partindo do princípio que ela, lá de onde estava, dos Sem Barreiras, mandou um pombo correio a dizer: Eu peço outra vez para alterar a ordem, não pediu. Portanto, ela volta outra vez a ser o segunda. É que estava no sorteio inicial. Não pediu, volta à segunda.
passa a ser uma prova normal do salto em altura. Portanto, sendo a segunda, saltou a primeira, se ainda tiver em competição, chegamos à vez dela e ela ainda está nos 100 metros de barreiras. Outra vez a mesma treta. Conta a tempo, conta, tal, 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 tal. Acaba o tempo, ela não está lá. Como eu disse, agora a altura comporta-se, ou nós comportamos como uma prova normal. Se é uma prova normal, ela não estava ao fim do tempo, é nulo. Portanto, esta é a diferença. Ok? Isto é muito parecido, há de estar aí mais à frente, mas falo já. É muito parecido, não é a mesma coisa, porque é uma prova normal, de alguém estar numa prova de salto em altura, o que seja, um salto qualquer, a pedir para ir à casa de banho, ao banheiro, não é? Ou ter uma assistência médica, algures fora por alguém da equipa médica deles. Tanto me faz. Mas pronto, vai ao banheiro. Vai ao banheiro e não volta a tempo. A gente não muda a ordem. Se um atleta está no salto em altura, diz, olha, eu vou ao banheiro, posso mudar a ordem? Não, não pode. Não dá. Então vai ao banheiro, se calhar a coisa estava um bocado complicada e mantém-se pelo banheiro. E chega à vez do atleta, não está lá. A gente faz a mesma coisa que nesta segunda hipótese dos concomitantes. Conta ao tempo, não está, nulo. Que é uma prova normal. Ok? E se tiver 3 nulos consecutivos e ainda está no banheiro, ou ainda está nos sem barreiras, olha, não pode continuar. São coisas da vida. Falha em participar. Nós temos 3 hipóteses, como sabem, em 4-4 de falha em participar. É o 4-4-1, que diz se um atleta for confirmada a participação numa prova e não participar. O 4-4-2 diz se um atleta foi qualificado para a volta seguinte, se houver numa volta seguinte e também não aparece. O que é que acontece nos dois casos? No 4-4-3 também, mas no 4-4-2 não pode continuar a participar, não tens provas em que pudesse estar inscrito na mesma competição. Não pode. A não ser que arranje uma justificação, mas isso agora não interessa. O 4-4-3 já depende de nós árbitros gerais, ok? Porque os outros dois é delegado técnico que se mete. E qual é esta decisão que vocês sabem? Atenção, a gente está a rever coisas que vocês sabem. É um árbitro decidir que o atleta não competiu de boa fé, com esforço. Vá, com boa fé e com esforço. Portanto, é o árbitro que tem que decidir, e se decide que alguém não participou com esforço, tem que aparecer isso nos resultados, senão não serve absolutamente de nada. Portanto, pode ser até pode, sim, pode ser um DNF, como pode não ser um DNF. Porque pode haver um atleta, epá, não sei, que decida ir até ao fim, sei lá, nos 100 metros, nos 200, que não é assim tanto, parte e depois vai andar, mas corta a meta. Opa, aí pôr DNF pode ser um bocado esquisito, não é? Mas pronto, também pode pôr, mas também posso pôr um tempo, não é? 3 minutos nos 200 metros e depois, regra técnica 4-4-3, porque o atleta não participou de boa fé. Agora, uma coisa engraçada, quer dizer, não tem piada nenhuma, mas que por acaso nestas propostas de clarificação que a minha federação diz que enviou antes das últimas alterações, como deve ser, no tempo devido, eu também propus que isto fosse clarificado. Mesmo que eu achasse que se calhar não era necessário, mas às vezes mais vale escrever mais e clarificar do que. E qual é a clarificação? Porque, de novo, voltando a Paris, aos Jogos Olímpicos de Paris, eu lembro-me de ter vindo uma prova, entrar na sala e estavam a discutir algo que tinha acontecido nesta área de não competir com esforço, de boa fé. Uma atleta, sexo feminino, género feminino, que terá feito algo assim do género. Partiu, já não sei que prova, 200, talvez fosse, e depois foi andar até dizer adeus aos espectadores. E eu ouvi alguns dos nossos colegas, para a minha grande admiração, a discutir, devia ser desclassificado ou não e tal. Eu ouvi um bocadito mais, confesso, e disse, desclassificar porquê? Por causa da regra. Mas a regra não diz que o atleta é desclassificado. Diz é que não pode continuar a participar noutras provas. Não está lá nada dito que é desclassificada. Fica a olhar para mim, tudo bem, mas passados uns dias ouvi estarem a discutir a mesma coisa. Ora, isto, mantenho, não leva a desclassificação nenhuma. O atleta não é desclassificado da prova em que não competiu
de boa fé. Não, eu apenas como árbitro geral digo, eu acho que ele, acho não, tenho a certeza, senão não vou pôr o 4-4-3, acho só. Para mim, ele não competiu com esforço, portanto, ficam a saber. Portanto, fica toda a gente a saber que o atleta não pode continuar noutra prova na mesma competição. A não ser que haja uma justificação médica. Se houver uma justificação médica que devia ser aceito pelo delegado médico da prova, da competição, que epá, muitas vezes não há, na Federação Portuguesa de Atletismo nós não temos delegado médico. Nunca. Portanto, vai quem? O que somos obrigados é aceitar uma declaração, entre aspas, médica de alguém do clube, do atleta, e a gente tem que aceitar. Pronto. Mas, de acordo com as regras e para os exames, tem que haver uma aceitação por parte do delegado médico, se sim, houve justificação para o atleta não ter participado, pronto, com esforço, porque tinha ali, tinha enjoado, agoniado, qualquer coisa, uma invenção qualquer que o delegado médico aceite. Agora, como vocês sabem, também às vezes sai nos exames, de uma maneira geral, é que este certificado médico aceitado pelo delegado médico não pode ser utilizado para outra prova no mesmo dia. Só para uma prova que possa ocorrer num dia seguinte, um dos dias seguintes, se houver mais do que um. Portanto, tudo bem, até pode continuar em provas em dias consequentes, se o delegado médico achar que sim. Senão não pode. Jorge, se me Diz. permite, a gente percebe que alguns atletas não conhecem, ou algumas equipes não conhecem a regra técnica aí Uhum. 4.4.3 e às vezes estão inscritos tanto no 100 quanto no 200, mas tem mais chance, por exemplo, no 200, não foram tão bem no 100, mas se não aparecerem na final do 100, porque fizeram a semifinal e se classificaram para a final, né? E aí eles sabem que pelo tempo não vão ganhar uma medalha, e se forem melhor no 200 tem chance de medalha, aí os treinadores falam, ó, só larga, né? Porque senão vai ser um DNS, e aí você está fora da competição, faz a largada do 100, né? E aí tem a possibilidade, porque daí também não é uma decisão objetiva do árbitro geral, né? Uma decisão subjetiva, e tudo que é subjetiva pode não ser para mim e ser para você, ou ser para você e não ser para mim, enquanto árbitro Sim, sim, geral. sim, sim, sim. Né? E aí o atleta, do mesmo jeito, apesar de não ser desclassificado, ele pode largar nos 100 metros, mas não finalizar, ele pode chegar, desistir da prova e sair pela zona mista, e aí ele vai receber um DNF nos 100 metros, por Uhum. exemplo, achando, né, de que só larguei, não recebi um DNS, vou poder fazer o 200 metros sem problema, mas aí chega no resultado uma regra técnica como a 443, É, que diz que ele não competiu com com esforço esforço. É, legítimo, né? E isso tira ele da competição. Né? certo. Então, A maneira mais fácil, mas que eles não sabem, ou então vão aprendendo alguns, é fazer uma falsa partida. Porque falsa partida, mesmo que seja clara, opa, é sempre difícil o árbitro dizer que aquilo foi de propósito, só para não correr. Portanto, se eles soubessem, faziam assim uma falsa partida, não muito claríssima, eh, porque opa, é complicado. Eu estar é complicado. Pronto. Ir a um júri de apelo, se houver, se calhar não é preciso para o vosso exame, mas vocês sabem que também há, não sei há quantos meses, a World Athletics aprovou uma alteração à regra de que não é obrigatório o júri de apelo para as competições em que era obrigatório. Por isso, eu agora digo, quando falo de júri de apelo, digo se houver. Vocês na América do Sul já agora já decidiram se mantêm júri de apelo ou não? Nas competições sul-americanas? por enquanto, mantém. Não tem Ok. nada. Não, eu acho bem. A Europa decidiu terminar com o júri de apelo. Que eu acho mal, como é lógico, mas pronto. Em Portugal nós mantemos júri de apelo. Também. Pronto. A World Athletics ainda está a nomear, apesar de ter sido uma ideia deles, parece. Não sei se foi, mas ainda continuam a nomear. Mas aqui há. Não, não graves agora esta parte, estou a brincar. Mas há uma razão financeira ainda, digo eu. É que, como a gente sabe, o organizador tem que pagar os oficiais técnicos nomeados. E no júri de apelo temos sempre, então nas grandes, temos sempre membros do Conselho da World Athletics, no júri de apelo,
e que se estiverem no júri de apelo, é o organizador que paga as despesas de transporte e alojamento. Isto é um bocadinho de má língua, não é? Peço desculpa, mas pronto, mas é verdade. Assistência a atletas, pois eu dir-vos-ia, desculpem lá, para fazerem também uma revisão, ainda falaremos de alguns casos. Deixa-me ver aqui nas minhas notas se haverá alguma coisa que eu possa dizer já, ou não, que não vale a pena, se pode ficar para mais tarde. Pois, talvez, talvez. Há alguns artefactos que os atletas podem utilizar, não é? Como vocês sabem. Por acaso, agora, como é que a gente diz em português de Portugal? Os contadores de batimento, aqueles relógios, não é? Aquele que Polar, utilizam. frequência Pronto. cardíaca. Sim, para medir a Smartwatch. frequência cardíaca e o número de os passos e não sei o quê. A gente já sabe que essas coisas são possíveis. Dos lançamentos a gente vai falar um pouco mais tarde. Chapéus, podem utilizar luvas, não podem utilizar luvas em todas as provas, como a gente sabe. Por acaso, se eu fosse malandro, nunca fiz. Quer dizer, não sou malandro. Toda a gente sabe que não sou malandro. Mas se fosse, podia fazer uma pergunta assim do género. Então, um atleta no lançamento, no arremesso, vocês dizem, no arremesso do peso, leva uma luva na mão esquerda, mas ele lança com a mão direita, então não pode utilizar a luva. Eu diria que pode. Mas não há perguntas dessas. Pronto, podem estar descansados, que não há. Agora, luvas pode-se utilizar. Se eu quiser correr de luvas, posso correr, menos nas estafetas, nos revezamentos, né? Nos revezamentos já aí não podemos, mas noutra corrida eh, posso, não tenho problema nenhum. E chapéus e outras coisas do género. Portanto, façam só uma revisãozinha do que é possível e que não é possível, mas o que vai sair, se calhar, no exame é uma coisa fácil, né? Nos protestos e apelações, se houver júri de apelação, vocês dizem em português do Brasil júri de apelação, eu tenho dito júri de apelo, Júri de apelo. apelação, apelo, dizem apelação, apelo, júri de apelo. As duas Vocês coisas. percebem, pronto, tudo bem. Portanto, protestos e apelações, há sempre umas perguntitas sobre isso, mais fáceis, habitualmente fáceis, e habitualmente é os tempos para poder protestar ou apelar. Houve agora uma clarificação recente que é importante, que é não da decisão, no caso do protesto, ou no caso do apelo, é 30 minutos depois da comunicação seja da comunicação do resultado inicial, seja da comunicação da decisão do árbitro para o júri de apelo. Portanto, a decisão não é aqui importante, o tempo da decisão, porque eu posso decidir agora que no meu país são 10h46, mas só 15 minutos depois é que aquilo é publicado. Imaginemos, não é? Estão a imaginar. Portanto, é de 15 ou 16 minutos depois que eu vou começar a contar o tempo. Quando temos, e mesmo assim passa sempre algum tempo, quando temos os centros de informação técnica virtuais, a coisa é mais fácil, não é? Eu lembro-me, noutros tempos em que não havia centros de informação técnica virtuais, era o físico e ponto final, havia algumas federações, grandes federações, lembro-me da alemã, por exemplo, que tinham um oficial que passava o tempo todo numa competição no centro de informação técnica, para ver se aparecia algum resultado que eles quisessem protestar. Passava o tempo lá, o tempo todo. Pum, pum, um tiro na cabeça. Agora, epá, nas grandes competições não é necessário, porque aquilo há de estar na... Olha, mas por acaso também não é para exame. Mas estou-me a lembrar de uma situação, porque eu passei como delegado técnico, epá, que resolve, era eu e a Gema, para quem conhece, tu conheces, não é? A Claudinha conhece. Éramos os dois delegados técnicos de um campeonato sub-23, em que, olha, é engraçado porque aconteceu precisamente uma situação de não competir com esforço, de um atleta romeno ou búlgaro, agora já não me lembro, em 200 metros. 200 metros fez aquilo que a gente já falou, partiu e depois foi andar. E o árbitro, que não sei quem era, o árbitro decidiu que aquilo não era competir com esforço,
E toca de pôr nos resultados, ou alguém pôs nos resultados, o 4-4-3. Muito bem. Mas em que resultados é que isso saiu? Em papel. Não saiu nos resultados eletrónicos. Opa, e já era um tempo em que as equipas não iam ao centro de informação técnica ver os resultados, ok? Não, não viam no seu smartphone ou no computador ou onde quer que fosse. Resultado, a equipa não foi informada daquela decisão. E no dia seguinte, que era logo no princípio, o atleta ia participar nos 4%. E a informação que nós tínhamos dado, nós legados técnicos, que desconhecíamos isto, foi ele não pode participar nos 4%. Literalmente. Bom, no dia seguinte a gente percebeu que eles não tinham tomado conhecimento, não sabiam a regra, pareceu-nos claro que não reconheciam a regra. Opa, mas aquilo estava tão em cima da hora, confesso que a Gema e eu, simpaticamente, permitimos que o atleta corresse e depois que nos trouxesse uma justificação do dia anterior, que era assim um bocadinho complicado, não é? Mas enfim, porque eu na altura chamei a atenção da companhia que providenciava os serviços à Associação Europeia de Atletismo. Opa, vocês, isto tem que sair nos resultados eletrónicos, não pode sair só nos resultados em papel, tem tudo que sair. E não saía. Depois a gente confirmou que não saía. Estão a ver? Pronto, mas isto tinha a propósito dos tempos para protestar ou apelar. Como disse o protesto, acho que já falamos até um bocadinho antes sobre isso, portanto é possível, a gente já sabe, nas situações enfim, que são conhecidas. Saída falsa não interrompida, já falámos, Já. há bocadito. Bem, aqui também houve uma alteração das classificações de competições, e houve aqui uma alteraçãozita de umas designações, que é o masculino, o feminino e o misto. E esta é outra alteração. Por acaso não sei como é que a gente vai chamar, quer dizer, como não está resolvido, agora como é que sairá no exame dos portugueses de Portugal? Acho que já não sei. Não me lembro. Que eu tive que, não vou negar que, que fiz a tradução do inglês para o português de Portugal. Pronto. Eu já não lembro o que é que aqui pus. Olha, enfim, não interessa. Eles percebem de qualquer modo. Mas realmente, o que antigamente chamava simultânea, agora chama-se mista. Agora chama-se mista. Quer dizer, Era do misto. ponto de vista legal, chamemos assim. Porque já se chamava mista às estafetas. Nos 4%, 4%, o que fosse. Já se dizia que era uma prova mista porque participavam homens e mulheres na mesma equipa, portanto, com uma classificação só. Portanto, o nome misto é que estava errado, porque não se devia chamar misto, não é? Portanto, agora, pronto, porque, epá, que eu saiba, são as únicas provas em que homens e mulheres participam pela mesma classificação. Não estou para a mesma classificação comum. Não conheço outras, pode ser que haja por aí. Agora, nos revezamentos, seguramente que sim, e até é muito popular, né? É popular. Ainda agora no fim de semana lá vamos ter revezamentos mistos lá em Gaborone, lá, como é que se chama lá o local. Portanto, agora chama-se mista. Tudo bem, não mudou nada relativamente ao que é a mista. A regra seguinte também é de Volta um duas pouquinho, vezes. Jorge. Ai, desculpa lá, volta para trás, é? É competição simultânea, que acontece ao mesmo tempo. Homens e mulheres Ah, competindo pois, desculpa, no desculpa. campo. Eu disse ao contrário. Desculpa lá, Isso, desculpa lá, desculpa mista, lá. continua o revezamento misto que homens e mulheres Sim, sim, competem sim, sim, juntos, desculpa né? lá, desculpa. E é Porque o misto, é verdade, eu estava agora a pensar, "Ai, já estou cansado. Não, estou a brincar. O que- Porque o que era pois. O que era antigamente misto era quando homens e mulheres participavam na mesma prova, mas com classificações separadas. Peço desculpa, não é? Embora chamassem mista aos revezamentos que na verdade não eram mistos. Pronto, para todos os efeitos. E agora aquilo que era misto passa a chamar-se simultânea, ou seja, são as provas em que masculinos e homens e mulheres competem na mesma prova, mas com classificações separadas. Peço desculpa. Simultânea agora é que é isso. É melhor esquecer como é que se chamava antes. Pronto. Deixa eu até fazer mais um comentário aqui, ó. Hum. Porque são competições simultâneas, estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo local, mas com súmulas diferentes. É. Então, homens e mulheres, vamos pensar um arremesso do peso. Está acontecendo o arremesso do peso masculino, o arremesso do peso feminino.
Está acontecendo ao mesmo tempo, é uma competição simultânea. Mas homem compete com homem, mulher compete com mulher. Agora é diferente, por isso também que eles mudaram o nome da competição concomitante, Ah, porque é o mesmo atleta competindo numa prova, por exemplo, de campo lá no salto em altura, e nos 100 metros é o mesmo atleta, por isso concomitantemente em provas diferentes, né? Então eles mudaram algumas nomenclaturas aí para confundir um pouquinho mais aí, para ter mais questão de prova. não sei se conseguem evitar a confusão, mas pronto. É como eu digo, desde que a gente saiba o que é que isto quer dizer, mas realmente o misto agora É só aplicaram a designação que davam aos revezamentos a tudo. Pronto. Misto é homens e mulheres na mesma prova e com a mesma classificação. Repito, só tenho ideia dos revezamentos com este tipo de organização, mas tudo bem. Não interessa. Para nós não interessa e pois eu também não. Isto foi uma clarificação, embora já dupla, relativamente à posição dos blocos de partida. Uh, Colocação antes do comando de prontos, naturalmente. E aqui há duas coisas que a gente pode dizer relativamente à posição dos blocos de uma maneira geral. Sim, a primeira clarificação, que talvez não fosse necessária, mas enfim, está relacionada com algo que aconteceu no Peru, nos europeus de sub-20, não é? Há 2 anos, acho que foi há 2 anos, não é? Acho que foi há 2 anos, em que numa primeira volta qualificativa de 110 metros barreiras, houve um atleta espanhol que colocou o bloco de partida, a parte anterior do bloco de partida, parte da parte anterior do bloco de partida, sobre a linha de partida e até para além da linha de partida. Quando a regra diz que isso não pode acontecer, não é? Não pode acontecer. Portanto, todo o bloco de partida tem que estar colocado antes da linha de partida. Por acaso, o árbitro de partidas era um colega e amigo português que aceitou isso. Opa, ele depois, naturalmente, partilhou connosco, com os portugueses, pelo menos, com os outros wars, qual tinha sido a razão da sua decisão. Pelo visto, era o único naquela equipa que estava de acordo com a decisão dele próprio, os outros achavam mal. Eu não tenho um bloco de partida, como deve ser de imaginar, mas se isso for o bloco de partida, os blocos da Seiko, pelo menos aqueles, a parte final do bloco de partida não permite encaixar as placas para os pés. Não permite. Não tem espaço. Portanto, não permite. Eles só podem pôr as placas para trás desta parte inicial. E, pelo visto, o atleta espanhol tinha treinado, ou tem treinado, a colocar as placas para os pés muito à frente. Como não podia e tinha treinado com as placas muito à frente, claro que teve que adiantar o bloco para poder ter as placas. Não sei se estão a perceber, não é? Portanto, ele achou que era uma justificação e deixou. Embora tivesse ido para a segunda volta, tenho que. Eu não tenho, não vale a pena porque já vou demorar mais tempo do que é costume. Do que é costume, não, depende. Eu compreendo a justificação dele, mas os atletas não podem surgir, até porque os blocos de partida da Seiko já são conhecidos há tempos, não é? E teoricamente eles já podiam ter treinado partidas com aqueles blocos. Parece que não foi o que aconteceu. Foi o que o António Costa, que tu conheces, Claudinha, o António nos disse. É que não foram disponibilizados blocos da Seiko para treinarem. Portanto, que eles teriam apanhado os blocos pela primeira vez naquela altura. Ok, pronto. Agora não é muito importante se sim, se não, mas foi clarificado. Foi repetido que não podem pôr. O que também foi, de certa maneira, clarificado é que a parte central, o eixo dos blocos, a parte central dos blocos, precisamente aquela onde eles colocam as placasitas, eh, pode invadir a pista, a pista, não é pista, vocês não dizem pista, Ah, é. a raia do lado direito, desde que não perturbe o atleta do lado direito. Opa, isto pode acontecer em que provas? 200, 400, 400. Pois, aí, como a seguir tem uma curva, pode ser que lhes dê mais jeito inclinar o bloco de partida de tal maneira que a parte de trás, mas só a parte de trás, também não tem interesse em que seja mais, não é? Invada
o, Arraia? a raia, bolas, a raia do lado direito. Porque não vai perturbar ninguém. Porque o atleta do lado direito está a não sei quantos metros à frente. Portanto, aí não tem problema. Portanto, isto foi clarificado e dizendo que era só a parte posterior da parte central do bloco. Tudo bem. Interromper partida, 16:51. Sim, senhor. Nós temos aqui também três hipóteses. Ai, bolas. Há aqui três hipóteses para interromper partidas. O 16:51 é, já falámos há bocado, o atleta abortar. Enfim, se houver motivos, pode ser por um som da bancada, o avião que passou ao lado, abelhas que andam ali à volta e eles têm medo. Pronto, pode haver razões para um atleta interromper, um ou mais, interromper uma partida. Como sempre, já falámos sobre isso, o árbitro vai falar com o atleta, se calhar já percebeu o que é que aconteceu, qual é a razão, se é um avião a passar próximo, ou, ou um som, de repente, um som forte da bancada. Portanto, se houver justificação para o atleta abortar, um assistente vai mostrar o cartão verde a todos, tudo bem? Não há justificação, o árbitro deve mostrar um cartão amarelo. Nós temos a regra de tal maneira que não é obrigatória logo à primeira, é verdade, pronto. Mas eu acho que nesta situação logo à primeira se deve mostrar, mas tudo bem. O 16:52 fala de um atleta tardar a colocar-se em posição. É a mesma coisa. Há alguma justificação? Foi a abelha que andava ali à volta e ele atrasou-se? Ou não houve justificação nenhuma? Foi pintar as unhas e depois é que. Pronto, há justificação, cartão verde, não há justificação, cartão amarelo, ou se formos muito simpáticos, não há cartão amarelo. E o terceiro é que foi agora alterado e uma parte clarificado, que é aquela situação em que um atleta perturba o outro. E antigamente, até há poucos meses, dizia perturbar outro de tal modo que o outro faria o que poderia ser considerado como uma falsa partida. E foi esta última parte que foi retirada. Portanto, abre-se, é verdade, embora a maior parte das vezes é o que acontece, é o que estava antes, mas está bem, no campo das hipóteses, pode ser que um atleta perturbe outro, mesmo que o outro não faça falsa partida. Tudo bem, e é possível. Não estou a dizer que não. Claro, o árbitro de partidas é que tem que decidir isso. Vamos ver se decide bem ou não. Portanto, agora a regra como está é, a base da regra é não pode perturbar outro atleta. Por som, movimentos, qualquer coisa. E fica por aí. E depois dá, se quisermos, alguns exemplos do que é que pode acontecer. Mantém-se a situação, mantém-se, está escrita, a situação em que um atleta, por exemplo, se move ao mais vulgar, não é obrigatório que seja a mover-se, mas pronto, que se move e por mover-se, o vizinho do lado ou um bocadito mais longe, parte e, na verdade, faz uma falsa partida, que já sabemos que depois não vai ser assinalada como falsa partida. Portanto, o atleta mexe, não sai, não parte, mas sai algum dos outros, um ou mais dos outros. Aqui mantém-se como era antes, ou seja, a árbitro, em princípio, alguém abortou a partida, o árbitro de partida, o juiz de partida, o árbitro que não é o geral de partidas, ou o próprio sistema de informação de partidas, que identificou as falsas partidas, entre aspas, que houve. O árbitro de partidas árbitro geral de partidas vai falar com o atleta que moveu. Em princípio, há situações mais complicadas em que se tivermos as waveform, as imagens waveform, que nunca sei como é que é dizer em português. De onda. Sim, se tem as ondas, opa, ajuda a tomar algumas decisões, porque às vezes há movimentos que não são tão visíveis assim, facilmente, e há malta que saiu, mas depois ao ver as waveforms a gente percebe que o atleta se mexeu antes de tempo, sem sair. Portanto, depois de consultar aquilo que tem que consultar, incluindo árbitro de vídeo, se houver, uh, conclui e decide. Muito bem. Portanto, os outros fizeram, entre aspas, falsa partida porque este se mexeu. Portanto, ele é que é o responsável, não marca falsa partida porque ele não a fez, não a cometeu, vai ter com ele, pá, conta-lhe a história e mostra-lhe o cartão amarelo. Mais uma vez, não é obrigatório a primeira, mas devia ser o caso. Mas podemos ter, portanto, este não mudou, ok? Agora, o que não digo mudar, mas foi clarificado, é a situação seguinte, que é
de um atleta, uma vez mais, mexer-se, não estou a falar do som porque é menos normal, mas mexer-se, mas agora nenhum dos outros fez o que podia ser considerado uma falsa partida. Ninguém, todos ficaram quietinhos. Às vezes, este movimento, com um sistema de informação de partidas, quando digo às vezes, muitas vezes, este movimento leva o sistema de informação a identificar aquele movimento como uma falsa partida que não é. Portanto, é o próprio sistema que aborta a partida, nem é o árbitro, o atirador. E o que estava sucessivamente a acontecer e mal era nesta situação, e a primeira vez que o atleta fazia isto, mostrar-se cartão amarelo, o que não era correto. Até porque a regra dizia que só seria, dizia, perturbar de modo que outros fizessem a falsa partida. Ora, se eles não fizeram a falsa partida, porque é que eu mostrava o cartão amarelo? Mas em muitos lados, se mostrava, e em competições importantes, se mostrava cartão amarelo por esta razão. Eu, ano passado, fui delegado técnico de uma competição de equipas, não a primeira divisão, mas a segunda e a terceira, que eu agora, como deve ser da minha idade, só me nomeiam para estas coisas na Europa. Para segundas e terceiras, a primeira já não tenho hipótese. Isto é uma parte de brincadeira, outra parte é. Em que houve um erro crasso na primeira, e acho que foi a primeira prova, que era 400 metros barreiras desta competição, 400 metros, em que o atleta se teria mexido. Opa, ninguém fez falsa partida por causa disso, mas o sistema identificou como falsa partida, porque fez pressão contra os blocos, uh, e vai o árbitro de partidas, vai ter que o atleta mostra-lhe cartão amarelo. Eu não vou dizer os nomes de quem é que lá estava, porque a Claudinha conhece. Mas quando voltaram, eu disse: opá, isto não era cartão. Eu não vi as waveforms, mas quando perguntei, pedi informação, disse: epá, isto não era cartão amarelo. Segunda partida, a mesma coisa. Segundo cartão amarelo, mostrou-lhe vermelho. Opa, eu não devia fazer. Eu disse que os delegados técnicos. Disse, e disse muito bem: os delegados técnicos não se metem no trabalho dos árbitros. Epá, mas eu tive que chamar a atenção porque o atleta estava a ser desclassificado incorretamente. E como estava lá ao pé, por acaso, que era ao princípio da prova, e pronto, eu estava ali na zona. E foi-lhe retirado um dos cartões amarelos. Pronto, e o homem lá conseguiu correr. Mas mostravam-se cartões amarelos por esta razão, à primeira, quando ninguém fazia falsa partida por causa do movimento do atleta. Pronto. A regra agora está clarificada, continuemos, que ainda não acabei. Portanto, vamos agora ver então, se de acordo com a regra, como ela está escrita agora, um atleta mexe-se, ninguém faz falsa partida por causa disso. Mas, por exemplo, o sistema de informação de partidas identifica como falsa partida. Eu vejo as waveforms, vejo o que quiser, consulto quem quiser, vou ter com o atleta e digo-lhe: olha, não faça, não repita esse movimento, porque, ok, de acordo com a regra, eu não vou ter uma intervenção disciplinar consigo, mas não repita, por favor. E pede o árbitro ao assistente, ao árbitro geral, para mostrar um cartão verde. Portanto, primeira vez que isto acontece, movimento ou perturbação de um atleta, perturbação aqui não houve, teoricamente, mas movimento que não levou a ninguém sair, primeira vez, cartão verde. Vamos para a partida seguinte e o homem ou a mulher faz a mesma coisa. E de novo, eu tenho que falar assim porque é o que a regra, não é? De novo, mais ninguém saiu. Ficaram todos ali quietinhos. Mas o sistema identificou. Ora bem, agora a regra está clara naquilo que alguns já faziam. Como houve uma repetição de um comportamento, mesmo não levando a falsa partida, entre aspas, dos outros, eu vou mostrar um cartão amarelo por disciplinar. Neste caso é mesmo disciplinar, não é? Por comportamento incorreto. Porque os outros são um bocado por arrasto, não é? Enfim. Portanto, agora está diferenciado. Eu não vou mostrar um cartão amarelo logo à primeira se um atleta se mexeu, mas ninguém foi prejudicado com isso. Mas se houver uma repetição deste tipo de comportamento, aí já posso mostrar e está coberto agora pelas regras e está clarificado. Espero eu. Depois temos o 17.1, epá, nada de especial, até porque vocês não têm vídeos para ver, quando chegarem a Silver ou a Gold já haverá. Opa, é o que está. Não há alteração nenhuma. Ter só, quer dizer, talvez não precisem, mas há uma definição já de há alguns anos que foi
não sei se foi ela que propôs, mas pelo menos não é diga a ideia, a necessidade de clarificar o que era isso de uma obstrução ou de um jostling mais, portanto um empurrão. O que é que era isso? Foi a nossa amiga Abby Hoffman, não é? Claudinha, tu conheces? Que, que é muito complicada, como no júri de apelo, enfim, dizem, eu nunca, quer dizer, nunca tive no júri de apelo com ela, mas ao que dizem é bastante complicada. E ela queria uma definição, mas o que é isso de empurrão? Digam o que é que é. Portanto, o empurrão tem que implicar quase que a pessoa morra, não é o caso, não é isso que lá está escrito, mas quando que caia, que fique ferida, que haja um nítido prejuízo do atleta. Pronto. Mas, fora isso, a regra é o que é, e não há problemas para. Só uma coisa, mesmo que não tenha no vosso exame, mas que quando eu andava no comitê técnico, isto foi tentado durante anos, mas demorou muito tempo, eh, e temos de ter cuidado porque é algo que pode ser subjetivo. Esta regra, o empurrão e a obstrução, pode ter dois tipos de decisões do árbitro geral, que é uma decisão de desclassificação técnica, mas pode ser disciplinar. E como nós sabemos, as consequências são diferentes. Uma desclassificação técnica, o atleta pode continuar na competição noutra prova, se estiver inscrito. Se for uma desclassificação disciplinar, não pode. Desclassificação disciplinar, já sabemos, não pode continuar. E aqui não há atestado médico que salve, não é? Aqui não há atestado médico para nada. Portanto, está desclassificado disciplinarmente. Portanto, nós, como árbitros geral de provas de pista, também pode ser cá fora na rua, como é lógico, temos que ter consciência da situação. Par de exemplos, já que eu falei a tirar ao chão. Opa, eu já vi, ao vivo não me lembro, mas já vi na televisão, pá, atletas em uma prova longa ou média longa, em que, oh, pronto, houve um desgraçado que foi sempre a imprimir ritmo. Não porque fosse um rabbit, não é? Um pacer, mas porque, pronto. E depois, nos últimos 200 metros, há outro malhando que vai passar por ele. Ele agarra o outro, empurra-o, tira-o para o chão. Isto deve ser uma. A gente compreende o pensamento do coitado, não é? Que andou ali a não sei quantos quilómetros e depois nos últimos 200 metros alguém o passa. Mas não pode fazer aquilo. Portanto, uma situação como esta, agarrar, atirar ao chão, se calhar feri-lo, deve ser uma desclassificação técnica só? Não creio. Portanto, aqui o árbitro pode indicar que é um 7-1 típico, não é um 17-1 qualquer coisa, é um 7-1. Portanto, é uma desclassificação disciplinar. Ou a primeira vez que eu vi isto numa. Opa, vi no meu computadorzinho, já foi há bastantes anos, uma prova em Espanha, era em Espanha, eu percebi porque conhecia alguns dos colegas, numa prova, não sei se era em pista curta, como se diz agora, 800 ou 1500, era uma prova dessas, em que num par de voltas havia dois atletas que, bem, um liderava e o outro ia em segundo lugar, e de cada vez que o atleta em segundo queria passar pelo primeiro, ele fazia-lhe obstrução. E fez isto uma, duas, três, quatro, cinco vezes, talvez. Quando acabaram, ouviu o nosso colega espanhol, que era o árbitro, ir ter com ele e mostrar-lhe um cartão vermelho. E foi nessa altura que eu disse: realmente tem sentido. Não é? Isto não é um caso de obstrução puro, que desclassifico por motivo técnico que toca andar. Não, é um comportamento incorreto repetidamente. Portanto, foi aí que eu me lembrei de voltar ao Comitê Técnico e dizer: epá, a gente se calhar tinha que pensar nisto. Demorou um bocado de tempo. Enfim. Invasão de raias. Ora, a invasão de raias aqui não há. Não há. Espera aí. Pois não. Ah, sim, sim. Este é o teu, não é? Pois é. Porque eu tenho. Eu tenho. Não tem portas que eu saia? Posso sair? Ah, pode? Posso? Ainda deve ter aqui o outro. Porque eu no outro acho que é mais rápido de rever. De rever, desculpa lá. Eu podia ter mandado isto, mas olha qual é. É o dos japoneses. Este é o do japonês. É. Eu acho que tem, deixa ver se é verdade. Deixa eu ver se não estou enganado. Se calhar estou. Não, não estou. Está em inglês, mas não é grave. Que a gente fala sobre isto. Ora bem, quando a gente fala de invasão de raias, não é? Como tu escreveste, há duas situações diferentes. E é isso que a gente não se pode esquecer. Há esta primeira situação,
quando a prova, naquele momento, eu repito, naquele momento, está-se a desenrolar em raias separadas. Ok? E quando está separada em raias separadas, a regra é uma. E qualquer regra diz, bem, para já, o que a regra base diz é que os atletas deviam correr na sua raia, não é? Pronto, isso é o que lá está. Só que há umas exceçõesitas. E uma das exceções é isto que a gente vai agora falar. Se calhar alguns de vocês já me ouviram dizer isto. Ora, isto deve ter sido, foi em 2019. Foi, em 2019. Em 2019 eu ainda estava no Conselho da Ação Europeia e houve um congresso da Ação Europeia e foi o meu último congresso como membro do Conselho. E depois, nas palavras de abertura, foi o nosso presidente da World Athletics, Sebastian Coe, que disse, pronto, falou. E a uma certa altura, nem sei a que propósito é que aquilo veio, e eu na altura era pronto, presidente do Comitê Técnico da IAF, que acabou também em 2019. Aliás, foi assassinada. Os comitês foram todos assassinados em 2019, para dizer a verdade, e substituídos por outro. Bem, não interessa. Mas ele, numa certa altura, o Sebastião Coe, ia olhar para mim, diz que a regra que nós tínhamos de tocar uma vez e tal, que era uma regra estúpida. Estúpida. E eu, quando ouvi aquilo, disse logo, bem, está visto que eles querem que esta coisa mude. Foi quando se começou a falar de o que é que se podia mudar. E pá, depois de bastante tempo, e da gente já ter saído do Comitê Técnico, ter acabado. Ficou como está, e como vocês sabem que está. Gostemos ou não. Que é uma das exceções para não desclassificar o atleta, e estamos a falar de corrida em curva, naturalmente, porque na reta, desde que não chateemos ninguém ou não há razões para desclassificar, podemos sair da nossa pista, posso partir na pista 1 nos 100 metros e acabar na pista 8, desde que não chateie ninguém, claro. Mas, então, a regra para a parte de curva é isto que aqui vocês veem. Isto são quatro situações diferentes. Portanto, isto é a linha ao lado esquerdo, sempre do atleta, do, da, da raia onde eles vão. Portanto, se tocar apenas uma vez, e tocar uma vez implica, é só necessário tocar um bocadinho na raia, não é preciso tocar o pé todo, ou não, basta um bocadinho, que é porreiro. Desculpem que eu faço sempre esta comparação, mesmo que não tenha nenhuma pergunta relacionada com isso. Isto é parecido com o salto em comprimento, não é comprimento, vocês não dizem salto em comprimento, distância. O salto em distância é ao triplo. Se isto for a tábua de chamada, é a tábua de chamada que dizem, não é? Impulsão. Tábua de impulsão, isto é uma desgraça. Não convides mais, pronto, é melhor. É tábua de impulsão. Nós sabemos que é nulo se o atleta fizer a chamada num lado ou do outro, mas que não é, basta tocar um bocadinho, e já está porreiro, já está bom. Já não é, por isso não é nulo. E antes da linha de chamada, como é? Aqui é a mesma coisa. Basta tocar um bocadinho e a gente diz, não, tocou na linha, não foi dentro da linha. Mas, ai, gaita. Mas se tocar para dentro da linha, por isso está ali aquele sinalzito, desclassificação. Portanto, isto é a primeira parte, corridas em raias separadas. Claro, isto inclui, que se fosse a pista 1, imaginemos, inclui vocês não dizem rebordo, como é que dizem? Borda. A corda. A corda, Borda. também diz corda, mas aquela coisa que se põe na corda, também chamam corda? Não, não, borda. Ai, borda, desculpa. Mas borda é o nome daquela coisa que lá metem? É? Borda. Está bem, pronto. Ok. Portanto, isto inclui a pista 1, quando a corrida naquele momento se desenrola em raias separadas, não pode pisar dentro em lado nenhum. Já agora, para acabar a história, quantas vezes pode o atleta fazer isto? Toda a gente sabe que é só uma vez. Mas só uma vez em cada prova, em cada corrida, ou pode fazer uma em cada? Pois depende, a pergunta tem que ser um bocado mais clara. Senhor Jorge, assim não chega. Então eu sou mais claro. Vamos supor que é uma prova com várias voltas. Por exemplo, 200, 200 metros, tem primeira volta qualificativa, tem meia final e final. O atleta tocou uma vez só na primeira volta. Pode fazer nas outras duas? Não, não pode. Porque este toque conta para a prova toda, para a prova, que é 200 metros. Mas se ele participar em 200, tocou uma vez, e o resto porreiro,
E depois vai aos 400, para os 400 isto já não conta. Isto não é como os cartões amarelos, não é? Disciplinares. O cartão amarelo disciplinar, o atleta transporta o cartão, não é? Desde o princípio até ao fim da competição. Aqui é da prova, mesmo que a prova tenha várias voltas. Claro, das provas combinadas também não passa de uma prova para a outra, individual, da corrida, não é? Tudo bem. Se passarmos para corridas que não estão a ser corridas em raias separadas, a coisa é diferente, como vocês sabem. Porque neste caso, que é a situação, a última da direita, partindo do princípio que isto é o. Já me esqueci o que é que tu disseste há bocado. Eu digo. Não é o interior, o bordo. Borda. A borda, ai, gaita. Portanto, esta última situação. Onde é que está o rato? Está aqui. Portanto, esta última situação, isto representa a borda. Portanto, quando a corrida não está a ser corrida em raias separadas, estes podem tocar também uma vez dentro do interior da borda. Portanto, é a diferença entre correr em raias separadas ou não. Portanto, esta é a diferença, que o resto é igual. Aquilo que eu vos disse. Eu dou-vos um exemplo que um dia tenho que pôr uma pergunta, enquanto lá tiver, numa pergunta para um exame destes. Ai, tu, Claudinha, não precisas agora, durante 8 anos, não, está 7 neste momento, lá, quantos são, não precisas de fazer exame, mas outros novos, pode ser que sim. E a pergunta era a seguinte, que eu já fiz oralmente, pode ser que um dia apareça num exame destes. Temos uma prova de 800 metros. 800 metros, ok? 800 metros a partir em raias separadas, ok? E vamos agora considerar o atleta A que vai na raia 1. Raia 1. E há outro na raia 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Na primeira curva, a atleta na raia 1, faz isto que eu disse agora. Portanto, toca uma vez só, uma vez, no interior da borda. Primeira curva. Tiu, 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 tiu. Continua, acaba a prova. Portanto, durante a sua prova de 800 metros, tocou uma vez na primeira curva, no interior da borda. Segunda possibilidade. A mesma atleta A, que a gente, enfim, eh, parte na pista 1 também, parte, faz a primeira curva, depois da primeira curva passam. Vocês não dizem passam a corda, pois não. O break, como é que vocês dizem em português do Brasil? Desbaliza para a raia 1. Desbaliza. Portanto, desbalizaram todos, porque no fim da curva, e agora reta, e na segunda curva, a mesma atleta faz a mesma coisa. Pisa uma vez no interior da borda. Você está usando o último exemplo teu ali, né? Sim. Qual é o O último quarto exemplo? exemplo. Passa Sim, sim, o sim, 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 é o quarto exemplo que eu estou a falar. Portanto, na primeira situação destas duas, na primeira situação, a atleta faz isto, o quarto caso, na primeira curva e na segunda situação faz na segunda curva. É a mesma consequência para a atleta? Eu podia estar à espera, se eu tivéssemos a menina não pode responder, Claudinha. Não é. Não é. Não é porquê? Porque na primeira curva estão a correr em corredores separados, portanto a regra é esta. Não pode. Na segunda curva já não está a correr em corredores separados, a regra é esta, já pode. Ok? Portanto, aqui o que interessa é, naquele momento, se os atletas estão a correr em raias ou não estão. E, portanto, a regra a aplicar é diferente. No primeiro caso, raias paradas não podes tocar para além da borda. Se não for. Oi, desculpa. Se não forem em raias paradas, já podes. Ok? Agora, tem uma terceira pergunta. Ele faz isso de pisar em cima da linha na primeira curva e faz a pisada para dentro da borda na segunda curva. Agora a pergunta não é para mim. É para mim. Não, para É que eu não ouvi. É que eu estava à procura do. É este. Estava à procura disto. Repete lá outra vez a pergunta que eu estava distraído. na Desculpa. primeira curva, Sim. ele faz o primeiro exemplo que você tem aqui Sim. na No tela. 800. É 800 também? É 800. Sim. Na primeira curva, ele está fazendo o primeiro exemplo que a gente está vendo na tela, pisando em cima da borda. Sim. Na segunda curva,
Ele faz o que a gente está vendo na tela, o Disseste quarto em exemplo. cima ou para além? Eu disse para além da borda. Não, não. Eu estou Ah, em usando um outro cima. exemplo. Sim, está Ele bem, em está na cima. raia 1. Ele Sim, pisa em com o cima. pé esquerdo em cima da borda. E Na depois não pode segunda, não consegue continuar em prova porque se lesionou. Porque a borda não, era não, ele alta, ele só torceu o pé desequilibrou, e já não só consegue. desequilibrou, foi rapidinho. Ah, está bem. E aí, na segunda curva, ele vai fazer o que está ali no teu quarto exemplo na tela. Ele Ok. pisa completamente para dentro da borda. Sim, senhor. Muito bem. Podemos considerar, Não há problema. Porque na primeira curva, ele pisou na linha à esquerda, o que é permitido, correndo em mas corredores agora são separados. 2 toques. Ah, desculpa lá. Sim, 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 sim. Desculpa, desculpa. Agora não estava a contar. Está bem, eu estava a separar como se fosse separado. Não. Que só pode fazer um. Se faz a primeira, sozinha, não tinha problema. Não é? Porque foi sobre a linha. A segunda, não, sim, pois. É. A segunda também não vai ter Independentemente de problemas se for uma vez. terem regras Se for uma diferentes, vez. Sim, 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 sim. a São invasão duas vezes. de raia é uma só. Porque isto é uma exceção, a exceção aberta, mas para fazer uma vez só. E como eu digo, na prova toda. Se tiver várias voltas, é durante as voltas todas. Só pode uma vez. Sim. Portanto, em princípio, a primeira não haveria problema se tivesse sido só uma vez. Mas como não houve, apareceu a segunda, aqui somam-se dentro da mesma prova. Tá. Sim, senhor. Está bom? Ora, aqui já tínhamos falado, invasão de raia já falámos. Há outras exceções para desclassificação que vocês conhecem, rapidamente. Se o atleta é empurrado, se for empurrado e não ganhe vantagem com isso, ou não seja esperto e diz, olha, agora deixa-me cortar um bocadinho de caminho. Claro que não. Raias na reta, é verdade, já vimos, desde que não obstrua ninguém. Raias da curva para fora, desde que não chateie ninguém. Jorge, você não Eh, usou a apresentação, você está na versão japonesa. é? Mas eu estou a ler a português, é engraçado. Então, tem que descompartilhar e compartilhar novamente. Está bem, desculpa, se calhar não pus. Desculpa, desculpa, desculpa. É que eu estava. Eu estava a passar, ainda por cima estava a passar a tua. Ora, então é. Qual é, qual é, qual é, qual é? Aqui está tão pequenino que depois tem. Será esta? Deve ser. Deixa eu ver se é esta. Agora já está? Já. Aham. Já. Só Ok. ampliar. Agora é. Sim, sim, sim. Era só para ver se já estava. Sorry. Mas eu estava a andar com esta para a frente, que engraçado. Então, isso já está, já está. Estávamos aqui. Melhorar posição na reta. Esta não é exceção. Por acaso está aqui, mas não devia estar. Mas eu é que pus ali, atenção. Mas o melhorar posição na reta leva à desclassificação também. O que é isto? Isto é quando. Pode ser na reta final, muitas vezes acontece na reta final, mas também pode acontecer numa reta anterior, na prova. É quando um atleta quer passar por outros, até podem estar a fazer uma parede, não de propósito, mas quando estamos como exemplo, estamos na reta final, às vezes há vários atletas lado a lado a tentarem, não é, ganhar. E há um que está do lado de trás, mas que os quer passar. Ora, como considera que isto é o lado de dentro da pista, de fora da pista, de dentro. Como é mais complicado passar por lá de fora, o atleta passa por dentro da borda, não é? Tanto utiliza, se for relva, ou que houver ali, desde que não esteja nada a impedir o caminho. Portanto, o que eles não podem é melhorar a sua posição indo por dentro, mesmo na reta, não é? Tem que ser na área da pista, não é no interior da reta. Eu já vos disse isto, alguns de vocês já me ouviram, já foi há bastantes anos, quando esta regra não existia, que houve um atleta na Europa que foi campeão da Europa de 800 metros a fazer isto. A fazer isto. Portanto, foi por dentro, conseguiu passá-los por dentro, cortou a meta em primeiro lugar, não lhe aconteceu nada. Eu às vezes utilizo, eu sei que não é fácil, não é e não era, mas nós sabemos que existe uma regra no nosso regulamento que diz que um árbitro pode tomar decisões sobre aspectos que não estejam cobertos pela regra, não é? E se calhar uma situação destas, quando foi, há muitos anos, se calhar o árbitro podia ter pensado, opa, isto não é normal. O atleta não devia poder fazer isto. E podia tê-lo desclassificado para ver o que é que dava. Se fosse ao júri de apelo, não sei, na altura. Até na altura pronto, os juízes de apelo não eram assim tão constituídos por nem havia wars, nesta altura não havia. Mas pronto, mas o homem foi campeão da Europa. Eu até fiquei com pena dele, passado alguns anos, porque era um atleta razoável, não devia ter ganho aquele campeonato, e depois foi durante alguns anos lebre, não é? Pacer. Lebre, vocês dizem lebre também? Coelho.
Coelho. Coelho. Ou Funci- pacer também, né? Funcionou como coelho. Eu fico sempre um bocado triste quando atletas que tiveram algum nível, depois como o nível foi, e funcionam de coelhos. Marcas na pista. Ora, nós estamos a falar de marcas na pista de corridas, não é? Isso. Em corridas, como a gente sabe, só no revezamento, não é? E muito particularmente no revezamento, só na parte da corrida que esteja a ser desenrolada em raias diferentes. Já sei, se calhar na vossa não sei, não me lembro, mas já sei uma pergunta em que um atleta, uma equipa, nos 4x400, colocava uma marca na primeira zona de transmissão, nos 4x400 normais, que era, nós às vezes, em português de Portugal, dizemos que era uma rasteira. Rasteira é algo para uma pessoa se enganar, de cair, que não devia ser, porque se uma marca pode ser utilizada quando a prova está a decorrer em raias paradas, na primeira zona de transmissão eles estão em raias paradas. Portanto, nos 4x400, de acordo com a regra, podem utilizar. Eu nunca vi ninguém, juro, nunca vi ninguém pôr, mas de acordo com a regra, pode. E como é um bocadito, epá, não é nada habitual, já saiu esta pergunta um par de vezes, como eu digo, não sei se agora não me lembro, mas esta até é fácil, não é? Fácil se vocês se lembrarem onde é que se pode pôr? Já agora, uma coisa que foi clarificada agora, também é mais ou menos recente, é que a marca no revezamento pode ser dividida em várias partes, como já estava para o salto em altura, não é? Isto é uma regra que nós já tínhamos para o salto em altura, em que o atleta pode formar uma marca diferente com a marca que tem. Embora no salto em altura não temos marcas com dimensões, aqui temos, não é? No revezamento, mas eles podem cortar aquilo aos bocadinhos e depois fazer um X, uma cruz, uma coisa qualquer. Pronto. E depois aquilo será retirado, não tem problema nenhum. Já agora, uma pergunta que às vezes tem saído, embora vocês saibam, desculpem, mais uma vez, quando um atleta coloca, por exemplo, mais que uma marca, mais que uma, faz qualquer coisa mal relativamente às marcas, nós devemos pedir para retirar, e quando eles não retiram, retiramos nós. Nós como árbitros, não é? E agora outra coisa que também já saiu, talvez não para vocês, mas talvez, quando digo isto é porque não me lembro de tudo o que é que são. Pá. Embora estas regras tenham como base, enfim, mas não me lembro de tudo, 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 tudo. Ahm, Se há um motivo disciplinar porque o atleta porque faz qualquer coisa, portanto, numa zona de revezamento, é zona de revezamento que se diz, não é? Zona de passagem. Passagem. Numa zona de passagem, se houver, não esquecer que ninguém dos que lá está, a não ser que esteja lá o árbitro geral da prova, ninguém pode mostrar cartões amarelos, vermelhos, o que seja. O poder disciplinar, mais uma vez, é do árbitro da prova. Mesmo que nós, como acontece com a Claudinha e comigo, por exemplo, estamos numa competição e o nosso chefe, a nossa chefe, diz nos revezamentos para cada um de nós ir para uma zona de passagem, não é? Se houver, a não ser que nos passem essa responsabilidade, mas para exames esqueçam isso, para exames esqueçam. Um, se nós estivermos na segunda zona de revezamento, ou na primeira ou na terceira, dos 4 por 100, epá, e há ali uma situação grave com o atleta, eu, não, mesmo sendo o OR e tudo, não sou o OR dos 4 por 100. Estou ali naquela zona para ajudar os atletas, para verificar, pronto, supervisionar o que acontece. Eu não posso ter decisões disciplinares. Tenho que dizer ao meu árbitro, ao meu colega que é árbitro e que em princípio está na zona de chegada, o que é que se passou, ok? E a responsabilidade é dele de decisão. O que pode acontecer, vamos lá ver, pôr um bocadinho de parênteses, é ele decidir, depois de contar, pode pedir ao árbitro de vídeo se houver, se consegue perceber o que é que aconteceu, mas foi uma coisa de palavras, não é muito fácil. E ele é que pode dizer: olha, em meu nome, mostra o cartão amarelo ao atleta A e explica porquê. Mas a decisão não é minha, que estou na zona de passagem. Ok? A decisão é, e teoricamente devia ter ser ele a mostrar. Também, se for só um amarelo, pode mostrar no fim da prova, não é? No fim do revezamento, pode-lhe mostrar. O problema é se continua e era a vermelho, aí já a coisa se complica um bocado mais. Depois, na medição da velocidade do vento,
as perguntas costumam sair sempre, sempre, não é sempre que saem, mas podem sair. É a posição do anemómetro, que não há, estamos a falar de provas de pista, não há, por acaso há uma variação não, um acrescento, por causa das provas de 50 e 60 metros, não é? Como vocês sabem, porque os anteriores é conhecido há muitos anos. Portanto, como há algum tempo a World Athletics decidiu que é também, chamemos oficial, as provas de 50 e 60 metros, seja ao ar livre, chamemos assim, seja em pista curta, foi necessário, pronto, introduzir anemómetro, não é? Nas provas ao ar livre. Já que em pista curta, quer dizer, pista curta, quando a gente diz pista curta, até pode ser ao ar livre também, se não for completamente coberta. Portanto, nesse caso também é preciso anemómetro, digo eu. Por isso, a posição, os 2 metros de distância da pista e 1,22 m, isso é a mesma treta. Agora, a distância da linha de chegada ao anemómetro é que já não é a mesma, porque a gente só tem 50 ou 60 metros. Portanto, foi definido 30 metros, vocês sabem, pronto. Mas isto é a alteração, por isso nos últimos exames tem saído mais esta pergunta do que propriamente a colocação para os 100 ou para os 110 ou para coisa do género. Portanto, esta é a variação. Os tempos também, a única coisa que foi acrescentada foi precisamente para os 50 e para os 60, que é 5 segundinhos. Pronto. O resto é a mesma coisa que estava. Os 10 segundos para, os 13 para. Pá, isto vocês sabem, não podemos passar à frente, acho eu. E depois, embora seja tão contra estas perguntas, sou de contra porque acho que não, enfim, não vale a pena. Que é aqueles casos em que pede para arredondar, a dizer qual é o correto. Mesmo que seja fácil, pá, mas pronto. Para quem não gosta de matemática, ou que não se lembra muito disto, é só rever que pode ser alguma perguntazita. Embora isto seja fácil, porque se nós tivermos o tempo dado pelo manemómetro, alguns são automáticos, aquilo arredonda, está feito. Se não acabar em zero, no centésimo, já sabemos que se não acabar em zero, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é arredondar a décima para a décima seguinte. Portanto, esta aqui é fácil. E o negativo, se calhar também todos sabem isto, a maneira mais fácil não é estar a contar e a fazer contas. É eliminar o centésimo e está respondido. Está feito. Se a gente eliminar o centésimo, que neste caso é um, é sempre eliminar o centésimo. No negativo, se for zero, está facilitado. E não se esqueçam que a medição oficial do vento é em décimas, de metros por segundo. O centésimo não aparece, ok? Não se esqueçam. Se não acaba em zero, no centésimo zero, é tirar. E o zero também podem tirar. Tiram se for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é como se não estivesse lá. Só passar para o outro lado. Menos ponto 1. Pronto, o último, o centésimo, esquecem. Não consideram. Depois temos aqui. Opa, revejam. O que eu vos proponho é que revejam. Isto tem um par de coisas. Não vos vou dizer que nunca sai nada sobre isto, porque pode sair. Mas deixa cá ver. Aquelas coisas básicas que habitualmente podem aparecer, e que não é novidade, é de onde é que os atletas podem recolher bebidas, seja água, seja os seus abastecimentos. Já agora, para começar, quais são as provas em que é possível ter abastecimento, é possível ter água e esponjas, e naquelas em que se pode ter abastecimento, portanto, isto às vezes aparece. Depois, de onde é que os atletas podem recolher água e abastecimentos, e já sabemos que é da partida, dos postos de e ponto final. A não ser em casos de necessidade médica, em que isso pode ser feito fora dos postos de abastecimento ou de refrescamento. Ok? Portanto, isto é a base. Outra coisa que também habitualmente pode sair e que nós sabemos, os atletas podem transportar consigo, recolher à partida ou de um dos postos água ou abastecimento e colocar, se tiverem, sei lá, um cinto, uma coisa qualquer, para meter lá a água ou o abastecimento, podem fazê-lo. Portanto, isto é permitido e não é recente. Como também podem passar água e abastecimento a alguém com boa vontade, o que não pode é ser algo que parece algo acordado, repetido. Isso é que não podem fazer. E, naturalmente, que não podem recolher o abastecimento que é do vizinho, não é? Olha, não consegui apanhar o meu, mas vou apanhar o outro, ou vou apanhar o outro porque quero que ele fique prejudicado. Portanto, isso também não é possível. É uma coisa, epá, pode-se considerar estranha, mas é verdade.
do ponto de vista disciplinar, como vocês se lembrarão, a proposta é sempre que, em princípio, haja primeiro uma advertência e só depois uma desclassificação. Embora se for uma coisa muito grave, como tirar o abastecimento do outro, enfim, não sei. Ias dizer Jorge, alguma coisa, Claudinha, que me pareceu que ias dizer qualquer coisa. sim, sim. Tem algumas questões, por exemplo, dos 5.000 ou às vezes até 1.500 metros na pista, que tem um atleta que está no bolso com algum envelopinho que ele já larga. Se ele quiser tomar, como ele começou a prova com alguma coisa, Pois, só que, pois, mas devia ser só, na verdade, devia ser só nas provas em que é autorizado, não é? Esses postos. Mas sim, mas eu percebo, pronto, eu percebo. Não é também como nós dizemos no português de Portugal, cortar as unhas rente, não é ser muito, enfim, não é? mas Porque, naquelas na provas. verdade só em provas de 5.000 ou mais é que nós devíamos autorizar isso. É verdade. E, Mas, embora eu me lembre. Desculpa, diz. e a outra questão é que muita gente entende de que, em pegando, por exemplo, uma água num posto oficial, a primeira vez que ele oferta para um outro atleta essa ajuda, essa assistência, alguns árbitros entendem que tem que mostrar um cartão amarelo imediatamente. Não. Não, até porque está autorizado que eles o façam, a não ser se é uma Então, repetição. repetidamente. Sim. Claro que sim. Não. Não tem que mostrar. Claro, é que quando a gente fala de repetição, é sempre, como não diz quantas vezes, repete a segunda ou só a terceira é que nós. Não está. Opa, depende do nosso critério, a verdade é essa. Por acaso pois, é engraçado. Enfim, a seguinte cronometragem manual é algo parecido com o vento. As perguntas que algumas das perguntas que habitualmente saem são os arredondamentos, não é? Portanto, epá, é rever, isto é básico, é para juiz é para árbitro que está a começar, não é? Uh, de novo, não vos ofendendo, o que às vezes nós, e durante alguns anos eu tenho constatado isso, que alguns colegas nossos estão, eu digo, distraídos. É estarmos numa situação de cronometragem manual e na pergunta está escrito que é cronometragem manual. Mas o tempo é dado em centésimos, porque é o que os cronometristas leram dos seus cronómetros, e depois, quando o colega ou colegas respondem, ou escolhem uma opção com centésimos, ou quando é para escrever, escrevem com centésimos. Na cronometragem manual não há centésimos, portanto é só estar com atenção. Se é cronometragem manual, tem que arredondar primeiro a décimos e depois tudo bem. E depois escolhem qual é o tempo. Portanto, epá, isto é o que é conhecido, vocês recebem isto depois. Façam com mais frequência ou não façam já há muito tempo. Opa, façam os exercícios também, como eu vos disse. Estão aqui alguns. A única coisa nova, eu falo dessa porque é nova, nova, sim, nova, é a da milha. Porque, como vocês saberão, e também já serão perguntas com isto, nas provas de rua ou no corta-mato, corta-mato, dizem corta-mato, não é? Eu às vezes não me lembro. Cross Cross, country, do cross-country, sim. Portanto, através nas do campo, a provas gente em chama. que pelo menos parte, basta que seja uma parte que é corrida fora de estádio, o tempo é arredondado para o segundo. Isto é verdade sim, para o segundo. Isto é verdade para todos os casos, menos a milha, que recentemente, pronto, foi alterado ou foi indicado que no caso da milha, nós arredondamos, e estamos a falar de cronometragem manual, para o décimo, não para o segundo, mas para o décimo. É o único caso. É a milha na rua, para o décimo, em cronometragem manual. Se for cronometragem eletrónica, também na milha de rua, é como se fosse prova de pista, é a mesma coisa, né? Vai ao centésimo. Isto deve ter sido o David Katz. Tu conheces, não conheces, Claudinha? Isto é Sim. americanice. Quase que juro. Olha, eu não perguntei. Tu queres fazer. Porque eu não sei quanto tempo é que eu vou. Nós começamos a que horas? Eu já nem sei que horas comecei. Queres Bom, fazer algum intervalozito para o pessoal ir ao banheiro e qualquer coisa e beber um chazinho ou não? quer fazer uns 5 minutinhos até Sim, para. por mim, eu não preciso, mas é bom que as pessoas se calhar deem Acho que uma é voltinha. mais para você, porque você que tem que. Não, por mim não tem problema. Se quiseres, fazemos 5 minutinhos de intervalo. Está bem? Pode ser uns 5 minutos depois desse slide. Pode sim, senhor. Pronto, isto é o tempo da milha, tudo bem.
Quando é cronometragem totalmente automática, pois às vezes também temos alguns casos para arredondar, e o mais vulgar é também de prova fora de pista, não é? Este caso é o da maratona, que sendo maratona não milha, é arredondado para o segundo. Neste caso foi arredondado para o segundo e muito bem. Não termina em 00, não é? Nos centésimos, por isso passa para o 24. Isto devia ser, em princípio, fácil, mas sempre há muitos colegas que se enganam nisto, não sei porquê, mas enfim. Eu já tinha acabado o anterior, o slide. Eu não sei, eu posso acabar a cronometragem, eu já não sei o que Pode, é. É pode. rápido. Outra coisa que também sai muitas vezes, se estamos em presença de uma cronometragem automática, que funciona automaticamente na linha de chegada, mas não há partida, será que podemos utilizá-la? Podemos, sim, senhor. Automático à chegada, mas não à partida, pode ser utilizada como cronometragem manual. É a mesma coisa. Agora, se for ao contrário, já não pode. Portanto, se for automática à partida e não à chegada, não podemos utilizar. Ok? É mais isto. Quem supervisiona o teste zero? Isto foi alterado também há um par de anos. Um deles, uma das pessoas, porque era e continua a ser juiz de cronometragem automática, juiz de partida e antigamente era o árbitro de pista, bah, chamemos assim. Se for prova de pista, claro. E agora é o árbitro geral, às vezes esqueço-me de dizer o geral, o árbitro geral de partidas. Portanto, foi a alteração. Embora também, olha, por exemplo, em Portugal, o que a gente costuma fazer é ser o árbitro de pista que está lá em baixo e ser o árbitro geral de partidas que vai lá para o pé da cronometragem. Portanto, utilizamos os dois. Pronto, então fazemos um intervalozito? 5 minutinhos? Sim, sim. Tranquilinho. Como é que tá o tempo aí? Aqui está um bocadinho nublado, por acaso. Não grande coisa. E choveu um bocado. Não aqui na zona onde eu moro, não. Que, mas está mais ou menos. Eu hoje não tenho que sair, só vou sair em princípio amanhã. Saio amanhã. O que é que eu saio amanhã? Vou ao teatro, vou ao musical. Por Qual acaso é um musical? musical americano, In the Heights, é assim que se chama, mas é a versão portuguesa. E se calhar, e à noite, provavelmente, vou a um jogo de. Vocês dizem handball? Handebol. Aham. É? Vou a um jogo de handball do meu clube com outro clube e se ganharmos, somos campeões nacionais. Bonito. Então, entrou alguém agora na sala, só para avisar, nós estamos em 5 minutinhos de intervalo. Claudinha, uma pergunta. Eu posso ir até ao fim, não posso? Não vamos Pode, interromper? pode. Pois está bem. E deixar Você todo já me mundo esqueci a que horas é que comecei? A que horas é que eu comecei? assim, ó, eu quero só deixar Era todo mundo 1 hora cá, não tranquilo. é? Era uma cá, Eram 1 da tarde em Portugal. em Portugal. Deixar Quer todo mundo dizer que. tranquilo, que quem não puder ficar até o final, a gente está Sim, fica gravando gravado depois. e depois a gente disponibiliza a gravação. Eu peço imensa desculpa, mas eu geralmente falo mais do que devo. A verdade é essa. Eu falo que eu fico bem tranquila, amo sua fala. Não, às vezes é só para Claudinha, dar mais um exemplozito ou Diga outro. lá, Jaime. Enfim. voy a aprovechar esto para hacer unas preguntitas. Jorge, ¿cómo vas? ¿Bien? E tu, como estás? ¿Todo bom? Tudo bom, Muy tudo bien, bom. gracias. Tu barba está Bueno, distinta, ¿no? Tú estás con una barba que no ya es igual a la última vez que la vimos. está más poblada, pero ¿Sí? ahora que me pensione me la voy a quitar para verme más joven. Estando pensionado me veo más joven, entonces me la voy a Ah, quitar. ¿reciente? La pensión, No, reciente. no, 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 falta un mes para la Ok. pensión. Bien. Ok, bien. Sí, 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 sí. Jorgito, una cosa que no me quedó muy clara. Cuando tú dijiste que la tarjeta amarilla en la salida la muestra es el juez árbitro de salidas, no el Salidas, juez sí. árbitro de pista. No, 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 salidas, salidas. Sí, Salidas, perfecto. sí, sí, Es señor. que porque lo he estado escuchando en portugués y en español porque obviamente no quiero criticar al traductor, simplemente que si uno no conoce las palabras técnicas, a veces se enredan Sí, las puede palabras ocurrir. Sí, técnicas, sí, 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 sí. No, ¿cierto? eso sí, es Entonces, normal.
el tercer caso de la pisada de línea que te planteaba Claudiña o que lo leía Claudiña porque lo plantearon en este entonces es, yo salgo en 800 metros. Ujú, No voy a hablar del carril uno para que no haya problema. Cualquier carril, el 2, el 3, en la ujú, primera curva piso la línea una sola vez. Después de la línea de quiebre, como la llamamos en Sudamérica en español, la línea de quiebre, que es la ujú. línea de 800 metros, ingresa al primer carril. En la siguiente curva, en la segunda curva, ese mismo atleta pisa el bordillo, el andarivel, Segunda vez. una sola vez. Son dos, sumamos las dos y solo puede, durante la prueba, solo puede tocar una vez. Como es la segunda, Ah, bueno, diferente al caso que ustedes antes habían tocado. En la primera vuelta pisó el bordillo, digamos, en la semifinal pisó el sí, bordillo siendo carril uno. sí, que no hay Y problema. no hay problema. Y Una en vez. una sola vez. En la segunda serie, si vuelve y lo toca, en la siguiente vez que es la final, si lo toca, queda por fuera. Pero si es el carril 2 3 4 5 6 8 en la semifinal lo toca una vez, una. Va a la final y ya lo toca cuando va por carril libre, Pero no se toca, pero acumula. toca. Pero toca, no se Es acumula. segunda, no, conta como segunda vez. Así. Conta como segunda vez. Jaime, lo que Jorge Es una dijo, vez durante las vueltas todas, desde la primera de calificación hasta la final. Porque cuando se dice que es una excepción de tocar cuando no está en lanes, ¿cómo se Raiz, dice? En el carril, En carril. Cuando no está en carril. carriles, cuando no está en carriles, decir que puede tocar una vez dentro, pero una vez solo durante la prueba, porque es una excepción, pero no lo autorizamos a hacer más que una vez. Si la ha hecho ya una antes, en la misma carrera o en la vuelta anterior, y hace segunda, Independ- Por eso, bueno, no, es que yo había entendido, por eso quería hacer la pregunta. Yo ok, había entendido, sale, lo voy a repetir el ejemplo para que sí, me sí, quede sí, bien, absolutamente claro. No importa la carrera, semifinal de 800 metros, bien, sale por el carril 2. En la primera curva, pisa una vez toca, en pisa la una línea. vez Ok. en la línea. Está contando Listo, como una. Antes que digas una. algo, Jaime, ya no puede hacer más veces. Algo similar. Independientemente de que en la otra serie o en la misma no lo haga en el carril individual, sino en el carril libre. No, no. es esto. Porque Esa es la el pregunta. tocar se va sumando, si es un caso de sumar. ¿Ok? Dentro, para no hacer confusión, dentro de la misma carrera, cuando digo la misma carrera, con vueltas o con vueltas, en este caso cuenta como tarjetas amarillas. ¿Ok? Entonces, tocó en la primera vuelta una vez en la línea de su izquierda, una vez, como si fuera la primera tarjeta amarilla. Después en la semifinal o en la final, hace igual, en este caso, como tú dices, dentro del, ¿cómo se dice en español? El curve. En el Del, carril libre, o sea, lo sí, pisa en la después segunda toca curva donde dentro, todos van por el carril dentro uno. porque no puede. Es que es excepción para una vez, si lo hace ahora otra vez, dos veces descalificado. Ah, bueno, listo, ya me queda claro. ¿Ok? Pero en la primera pongo yo L1733, ¿cierto? Y Sí, en sí, la sí. segunda, descalificado Descalificado. 1734, Sí, porque ya lo sí, 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 pisó sí. fue en carril libre, no en carril Cierto. Sí, individual. señor. Sí, señor. Y él es Ah, siempre bueno, importante, creo que lo he dicho, para información y para sí. atletas, atleta y el equipo. Saber que nosotros vimos que existe esto. Una vez puedes hacer, no lo hagas más. Ah, bueno, perfecto. ¿Ok? Otra pregunta que ya no lo Jaime, habían, ya no, Jaime, si usted puder, señor. Jaime, si puede poner en el chat, ¿está bien? Para que reempezamos y voy a traducir para los brasileños en este canal, ¿está bien? Eh, Ah, bueno, bueno, listo, ¿Está listo. bien? O si no, no, listo, yo te Ponga, llamo después, ponga en Jorge, el chat. y porque sé que Gracias. estamos en el chat. Tá bem. Ok. Para os brasileiros que estão aqui, o que é que o Jaime fez de pergunta?
tá? Naquela pergunta em relação às raias, ele questionou quando foi colocado as duas situações, né, das raias que são feitas, tem a questão de ser uma prova raiada ou parte da prova raiada. Então, o Jorge deu exemplo de parte da prova raiada do 800, que é a primeira curva, imaginando que o atleta está na raia 2, por exemplo, e ele pisa completamente para dentro da raia 1 quando ele está na primeira curva, certo? Então, isso a gente se observou, vai receber o Lzinho, né? O L, aliás, um Lzão, que é o símbolo, né? Porque ele pode, segundo a regra, fazer essa infração, que ele não vai ser desclassificado diretamente, tá bom? Não, Na na primeira, mesma. Claudinha, só que tu Ah, disseste que ele ia na raia 2. Se for na raia 2, se pisa no interior da raia 1, sem, Ah, sem, ok. Mas é como... sem Sim, está bem. é, Mas tu disseste digamos assim, completamente dentro, não foi? isso, completamente dentro Se é da raia completamente 1, dentro, na raia... Se é a primeira completamente... curva. Não, está bem. Ah, sim, Se é desculpa. completamente é Eu tinha desclassificado. falado raia Ele vai 2. ser desclassificado, isso, Sim, corrigindo, sim, né? ok. Ele vai ser desclassificado porque está raiado, né? Ok, Então, ele não poderia. Mas se ele pisasse na linha branca, entre a raia 1 e a raia 2, ele ok. receberia um L, tá? Sim, certo. Mas, quando ele está na segunda curva, se ele pisa na borda, né, e não se machuca, como diz o Jorge, seria a segunda infração dele. Então, na segunda infração, aí ele está desclassificado, mesmo que Certo. sejam situações diferentes, né? Uma que seria pisando em cima da linha, por ser uma parte raiada, e a outra, numa parte não raiada, completamente para dentro da borda, ele está somando dois L's, digamos assim. E ele Sim. não pode levar dois L's, seja na mesma fase ou em fases diferentes da mesma prova, que foi o que o Jaime trouxe. Se fosse na semifinal, ele fizesse uma infração e na final fizesse uma segunda infração, independentemente de qual das regras ali está sendo usada, se é pisar em cima da linha ou completamente para dentro da linha à sua esquerda. Tá bom? Quando já Então, não só está em por raias. Aqui isso. realmente o cuidado é só... O cuidado a ter é que as regras são diferentes, se vai, está a correr em raias ou não, mas somam-se as infrações, as infrações, como tu fizeste assim com os dedos, as infrações durante a mesma prova, Isso. não é? Só pode fazer uma. Se fizer duas vezes, mesmo que uma seja sobre a linha, E nos a outra 800, na primeira curva, e a outra já é para dentro do bordo, na segunda curva, uma mais uma, está fora. está desclassificado. Beleza. Quer Ok? continuar? O seguinte, não vou perder tempo com isto, só vos quero dizer, sorteio de raias. Não se incomodem com o que foi acrescentado há pouco tempo nas pistas com 9 raias, mas nas pistas com 8 raias tem saído perguntas sobre como é que se faz o sorteio para determinado tipo de provas. Ok? Portanto, sai. Não é nada que levante dúvidas, é saber ou não saber. Eu acho que isto também não estou de acordo que isto se pergunte em exames de árbitros, quanto muito para delegados técnicos, mas pronto, continua a pôr-se. Portanto, se vocês quiserem, ou sabem, ou se quiserem estudar um bocadito, sem gastar muita energia, olha, pois estudem, porque pode sair. Pronto, pode sair. O que também pode sair, mas este é muito mais fácil de saber, é no caso de competições a convite, é a regra 20.9. Um delegado técnico não tem nada a ver com o sorteio de raias, não tem que supervisionar coisíssima nenhuma. Numa competição a convite, o organizador pode fazer o que muito bem entender. Deve informar, naturalmente, os atletas e os representantes de atletas, se os houver. Ok? Mas podem fazer. Eu não posso estar, eu, ou um qualquer colega, ir a um meeting e vir um representante de atletas dizer: olha, o meu atleta devia ir na pista não sei quê, porque tem a melhor marca nos 400. E a nossa resposta é: pois, pode ser que seja verdade, mas de acordo com a regra, nós não temos qualquer interferência na distribuição, nem na distribuição, nem fazer sorteio, nem coisa nenhuma. Isso é o organizador que tem essa responsabilidade. Nas barreiras, pois, também é possível que saia alguma pergunta relacionada com distâncias e alturas das barreiras em diversos géneros ou categorias. Também não gosto, mas pronto, se quiserem dar ao trabalho de fazer uma revisão, faz favor.
Agora, o seguinte já é diferente. Razões para desclassificar já é diferente. E vamos rever, mas rapidamente, mais um par de aspectos. O primeiro, que não é novo, é velho, embora às vezes eu tenha a ideia que há colegas que continuam a fazer confusão com isto. Uma razão para desclassificar, isto, vou pôr a barreirazita, não é? Isto é a parte superior da barreira. O que a regra diz é que o atleta não pode, quer dizer, poder pode, mas é desclassificado, passar o pé ou a perna no instante da ultrapassagem ao lado da barreira, portanto, de um lado ou do outro. Isto pode fazer, sabem que pode, não tem problema. O que não pode ser é acima ou ao nível ou acima do plano horizontal da parte superior da barreira. Portanto, o atleta pode passar perna e pé ao lado, mas não pode fazê-lo abaixo do plano superior da sua barreira. Esta é a condição. Não passar ao lado não há problema, mas não pode passar com o pé ou a perna abaixo do plano superior da barreira. O que não é fácil de ver muita vez, mesmo com vídeo. Mas pronto, esta é a regra e nós temos que tentar verificar se os atletas cumprem ou não. Portanto, e voltaremos a esta regra um pouco mais tarde. A segunda é fácil e há alguns anos facilitaram-nos a vida, não é? Porque agora só é razão para desclassificar quando o atleta derruba ou desloca a barreira com a mão, o corpo ou a parte da frente anterior do membro inferior de ataque, não é? Pronto, da perna que ataca. Aquela antiga situação que levantava dúvidas, a verdade é essa, de derrubar com a base do pé, depois derrubem as 10 barreiras que quiserem com a base do pé, desde que não haja nenhuma consequência para os vizinhos do lado, como é lógico, não é? A terceira. Espera aí uma coisa. Isto está. Eu já não sei o que é que eu. Ah, ehm, isto está ligeiramente diferente, porque agora foi dividido em duas. Já me lembro. Se calhar foi isto que eu te mandei, se calhar mandei-te. Não mandei a atualizada, porque isto foi atualizado agora. Derrubar o jogar diretamente. Não tem. Bem, eu É, vou passar ao inglês outra vez, embora eu traduza o que é que lá está. Posso? pode, pode. Ele tá num parágrafo só mesmo. Eu vi, mas não Pois, sim, sabia que você sim. tinha Porque agora dividido são no duas outro. regras, são duas regras diferentes. Está separado em duas regras diferentes. Não, não, não liguem ao. Não é este? Não é este, é o outro. Mas este está tão pequenino, pá. Está tão pequenino que eu depois não sei onde é que está o. É este. Acho. Será? É. Portanto, eu vou só correr isto para a frente. Deixa eu pôr outra vez. Depois voltamos atrás. Esqueçam os chinês, que eu também não percebo nada do que é que lá está escrito. Ah, ah. Ok. Nós agora, desculpem, eu vou dizer calmamente, para não haver dúvidas. Eu vou dizer calmamente e vou traduzindo conforme aqui está. Portanto, o que estava, eu estou a apontar, que estava só numa regra, agora passou a duas. Isto é consequência de uma situação que ocorreu nos Mundiais de Paris, desculpem, de Tóquio, na final de 400 metros, Barreiras, com, não me lembro do nome dele, mas não interessa, com o atleta americano que ganhou a prova, ou pelo menos cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, e o que aconteceu foi que ele, ao passar a última barreira, a 10ª barreira, portanto, ao passar, ok, derruba a sua barreira, mas foi, se não estou enganado, com a base do pé, portanto aí não há problema, só que a barreira saltou, deslocou-se, e agora vou pôr a barreira que estava ao seu lado esquerdo. Portanto, esta é a barreira do americano, isto é do lado esquerdo, e vou pôr de lado. A barreira do atleta americano toca nesta, do atleta que está à sua esquerda, e a barreira desloca, ao contrário, desloca-se um bocadinho do lado direito para a frente. Portanto, esta parte, por acaso é ao contrário, para vocês não fazerem confusão. Portanto, ela desloca-se um bocadinho para a frente. Um bocado, não muito. E o atleta que vem nessa raia, aparentemente passa sem ter sido prejudicado, porque realmente a barreira só se deslocou um bocadinho, um dos lados. O que é que aconteceu? Aconteceu, aparentemente por erro, não se sabe de quem, o atleta surge nos resultados como desclassificado.
Para quem os conhece, o árbitro de provas de pista era, olha, o colega António Costa, de que já falei por causa do caso do Peru, e o árbitro de vídeo era o outro António, o António Pérez. E como não era uma situação fácil, pelos vistos, eles queriam falar os dois. Se calhar o António ter que ir à sala onde está, o António Costa, ir à sala onde estava o António Pérez para ambos verem as imagens. Epá, mas surgiu o atleta como desclassificado, eles dizem que não foram eles, não sei. Não sei não, eles dizem que não, quer dizer, o António Costa é que nos disse, eu não falei com o António Pérez. Bom, de qualquer modo, quando os americanos, a equipa americana viu o atleta desclassificado, foi de imediato ao júri de apelo. Portanto, apelou da decisão, eh, e como ninguém sabia que aquilo não tinha sido aparentemente decidido pelos árbitros, aceitaram o apelo e o júri de apelo reclassificou o atleta. Se calhar bem, eu também acho que daquilo que eu vi em imagens, não me pareceu que o atleta americano, que o atleta, acho que era nigeriano, fosse prejudicado. Mas depois disso foi decidido alterar a regra e ainda mais tarde do que o exame para Gold, dividiram a regra em duas partes. Eu vou lendo, traduzindo. Portanto, é razão para desclassificar se derruba, knockdown é derrubar, diretamente ou indiretamente, uma barreira no seu, no seu, agora esqueci-me do nome outra vez. Ai, Raya. Raia. Lane, Raia. raia, gaita, raio, tem que dizer raio em vez de raia, raio, estou a protestar. Portanto, direta ou indiretamente, derruba uma barreira na sua raia ou noutra raia, de tal maneira que tenha um efeito ou obstrução em qualquer outro atleta. E ficamos aqui. O resto da regra já lá vamos. Portanto, esta primeira parte fala de derrubar uma barreira de tal maneira que possa haver um efeito ou obstrução, que não foi o que aconteceu em Paris, em Tóquio. E a segunda, direta ou indiretamente, desloca, displace, desloca, não é? Em português podemos fazer desloca. Portanto, no primeiro caso temos derruba, aqui só temos desloca, ou faz deslocar, que foi o que aconteceu em Tóquio. Uma barreira, o resto, a primeira parte é igual, no seu ou noutra, de tal maneira que haja um efeito significativo. O significativo agora só aparece nesta segunda parte, não na primeira. Um efeito significativo ou obstrução em qualquer outro atleta. Agora temos isto separado em dois lados. Um fala de derrubar e outro que fala em deslocar. De acordo com a regra até agora está, realmente não havia razão para desclassificar o atleta americano, mas mesmo sem a regra assim, eu acho que não haveria razão. Embora estas coisas, minhas caras amigas e meus caros amigos, é sempre subjetivo, não é? Opá, é subjetivo. Mas não é a única coisa subjetiva que nós temos, há outras piores. Depois, nestas duas novas regras, com estes textos, a parte final mantém-se, que é portanto, o atleta deve ser desclassificado se fizer isto ou o de baixo, ou outra regra seja também infringida. E de que é que regra que nós estamos a falar? Em princípio, estamos a falar principalmente da primeira regra que eu vos disse antes e que vocês conhecem, que é passar a perna ao lado da barreira e abaixo do plano superior. Eu vou voltar outra vez à versão portuguesa. Ora, compartilhar e será esta? É. Ok? E qual é esta situação que também vos confesso que ainda vai levantando problemas a alguns colegas e sai bastantes vezes nos exames. Não estou a dizer que saia no vosso, mas sai bastantes vezes nos exames. Eu vou, epá, outra vez com o que eu tenho aqui. Isto é uma barreira, é a barreira do atleta A. E aqui ao lado tem a tem a barreira do atleta B. Atleta A, atleta B. Eles correm neste sentido. É engraçado, mais para a Claudinha, o Jaime também conhece, a Gema ontem enviou-me um vídeo com uma situação destas. Pronto. Disse para mim, olha, eu estou a fazer uma coisa que ela me pediu para manter, que era segredo, não sei porquê, porque aquilo não tem nada de especial. Pronto. Era uma situação destas em que temos 400 barreiras, um atleta que na décima, também era na décima barreira,
ao passar a sua barreira, quer dizer, ao passar, passa de tal maneira que derruba a barreira do vizinho do lado. Ok? Portanto, ao passar, derrubou a barreira do vizinho do lado. Por acaso, nesta situação, neste caso, o atleta da barreira da pista, É? da raia do lado ainda vinha lá atrás. Portanto, a história podia ser um bocado mais complicada. E eu não vi o que é que aconteceu, porque a imagem não mostrava. Só disse o que é que achava relativamente a. Ela estava de acordo, portanto, estávamos de acordo. Tudo bem. Mas nas perguntas dos exames, o que tem saído é uma situação diferente. É o atleta derruba a barreira do Vizinho da raia do lado? ao lado, mas já vai 20 metros à frente. Portanto, indo 20 metros à frente, eu não vou dizer que ele é prejudicado, não é? Já passou. Mas há razão ou não para desclassificar este atleta? E é aqui que muitos colegas falham ao responder. Há, porque repito, como é que ele terá derrubado a barreira ao lado? Se as barreiras estiverem bem colocadas, como é que ele consegue derrubar? Deslocação de ar? Não deve ser. Derrubou esta barreira porque passou a sua perna ou pé abaixo deste plano e só assim é que conseguiu derrubar esta. Portanto, ele infringiu a primeira regra, mesmo que não tenha chateado ninguém. Não é? Não perturbou ninguém porque o outro já é 20 metros à frente. Na situação das perguntas que costuma sair. Mas para ele derrubar esta barreira, claro que será verificado nas imagens, e é verificado, para derrubar esta barreira, ele teve que passar, e a sua barreira é esta, ele teve que passar a perna e o pé ao lado, sozinho conseguia derrubar esta. Está claro? Portanto, esta é uma situação que muitas vezes não somos nós que estamos aqui, mas alguns colegas põem na cabeça, perturba, não perturba. Não perturba, não faz mal. Não faz. Faz porque ele infringiu outra regra. E é isto que vem nestas duas últimas regras agora, como eu digo, se dividiram em duas. Nos obstáculos, é a mesma coisa, distâncias e alturas, pode ser alguma treta de uma pergunta relacionada com isto. Pois, regras a serem cumpridas, às vezes saem perguntas, epá, que são básicas, eu diria. Olha, uma delas é a mesma. Esta última regra que falámos, os atletas também serão desclassificados se passarem a perna ao pé, lateralmente aos obstáculos, mas abaixo do plano superior. Esta regra é precisamente a mesma, não é? Portanto, esta é fácil de fixar. A outra básica é que, por exemplo, quando passam a vala com água, vocês dizem vala com água? A poça d'água, né? O Poça poço d'água. de água, é. Quando passam a fossa ou o fosso de água, têm que passar, quer dizer, podem passar até a andar ou a nadar, mas têm que passar completamente a parte da vala, não é? Não podem tocar nas partes laterais da vala, ou sair por aí. Nem tocar, nem sair por aí. Ok? Não é problema, mas isto para qualquer obstáculo. Eu tenho aqui um obstáculo por qualquer motivo, e já aconteceu. Às vezes há um grupo de atletas, epá, o atleta não consegue, ou até sofre um empurrão, passa ao lado do obstáculo, mas depois volta atrás e passa o obstáculo. Ou a vala com água, portanto, este não é problema. Fora isso, como toda a gente sabe, podem passar os obstáculos, incluindo a vala, como quiserem. Não é? Como quiserem. De rabo, com os pés, sem pés, a pôr as mãos, igual ao litro. Tanto faz. Corridas de revezamento. Houve uma alteraçãozita que vocês já devem conhecer há uns tempitos. Eh, tudo bem? Agora, do que é que costuma sair em exames? Comprimento das zonas de passagem, que é fácil. Por acaso é engraçado que ainda, acho que foi ontem, ou um destes dias, houve um colega nosso que fez uma pergunta, e tudo bem, mas falou da zona de aceleração. A zona de aceleração já não temos há uns anitos, não é? Agora, nos casos em que havia zona de aceleração, é os 30 metros, não é? Que é os 4 por 100, que é o normal nas perguntas, e nos 4.400, que é os 20 metros. Estas são as provas mais vulgares de saírem, mas deu uma festinha de olhos, está bem? O uso de marca já falámos. A passagem do bastão. Pois, a passagem do bastão, só vos quero chamar, quer dizer, se necessário, se calhar não é, só vos quero chamar a atenção para uma coisa, para um par de coisas. Bem, a primeira, todos sabem que a passagem do bastão começa
este sou eu o que vou passar o bastão, sempre um bocadinho mais longe de mim. Este eu vou passar o bastão e a passagem do bastão, vocês dizem bastão, dizem, que começa quando o que vai receber também agarra no bastão, portanto, os dois. Portanto, começa aqui e acaba quando o que vai entregar deixa o contacto com. Portanto, isto é claro. E o que tem que ser claro para vocês também, mesmo que não tenham neste momento nenhuma pergunta complicada relacionada com isso, é que, diz a regra, a passagem tem que ser na zona de passagem. A passagem. Iniciar e terminar na zona de passagem. Iniciar e terminar. Não está lá escrito o que é que pode acontecer. Algumas coisas podem acontecer entre os dois momentos. Iniciar, iniciou. Terminar, dentro. Dou-vos um exemplo. Pronto, depois vocês podem pensar noutros, se calhar mais maquiavélicos. Portanto, zona de 4%, vou dizer 4%, podia ser outra, podia ser 4.400 ou uma coisa qualquer. Portanto, tchá, 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 começou dentro da zona de transmissão. Dois aspectos. Como sabem, é a posição do bastão que interessa, neste caso, não a posição do corpo dos atletas. E, segundo, a primeira linha, a linha que inicia a zona de passagem, está mesmo na zona de passagem. A primeira linha está incluída na zona de passagem, a última não está. Né? A primeira está, a outra não está. Portanto, eles começaram a passagem dentro, continuam a correr, e até saem os dois da zona de passagem. Mas continuam assim. Mas saem. Os dois. Continuam assim. Já terminou a passagem? Não terminou. Portanto, eles podem voltar atrás e terminar dentro. Porque o que a regra diz, repito, começa e acaba, tem que começar e acabar dentro. E começou e acabou dentro. Entretanto, saíram os dois. Muito bem, voltam para trás e terminam a passagem. Uma coisa a não esquecer. Esta, eh, como eu digo, podem não ter nenhuma pergunta esquisita, e eu confesso que se calhar a maior parte dos atletas não sabem que podem fazer isto, não é? Se calhar desistem logo, olha, não vale a pena continuar. Mas podem realmente fazer isto. Outra coisa, que é, isto, em termos de passagem, portanto, é a regra básica, depois podemos ter várias variações em Dó maior. A outra é a queda do bastão, e aqui é que houve alteração. Houve alteração da regra. Bem, há uma coisa importante a rever também. Quando o bastão cai, isso é verdade, só o pode apanhar, quer dizer, pode apanhar o outro, mas a equipa é desclassificada, não é? Só pode apanhar quem o deixou cair. Quem o deixou cair. E é conhecido de todos que se estivermos na mesma posição que eu estava a dizer, e se neste momento cai, não foi passado o bastão. Portanto, se não foi passado o bastão, é este que pode recolher o bastão. Se já largou, ips, se já largou, então, se cai nessa altura, então já é este que pode apanhar. Ok? Qual é a alteração? Antigamente, até há um par de meses, sei lá quando é que foi, o atleta tinha que voltar pelo menos ao local onde tinha caído o bastão. Já não é. Portanto, agora não precisa de voltar outra vez ao mesmo sítio. A única condição que pode nem sempre ser fácil de avaliar é que não pode, não está escrito, não pode diminuir a distância a correr. Acho que não está a seguir, pois não? Não. Portanto, não pode é diminuir a distância. E é verdade, se o bastão for para qualquer sítio para a direita, nunca se esqueçam que não pode haver nem obstruções, nem coisas do género. Mas se for para a direita, opa, e depois voltar para trás, em princípio, para trás não, mesmo indo para a frente, vai correr mais, em princípio vai correr mais, seja numa reta, mesmo numa curva. Agora, se numa curva, se o bastão cai, vai para dentro, o atleta vai buscá-lo e depois vai o mais próximo possível da esquerda, aí se calhar já correu menos do que devia e poderá ser desclassificado. Houve uma coisa que, quando recebemos as alterações, nos chamou um bocado a atenção, duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi ter sido eliminado do texto algo que eu achava que era importante, se era essa a filosofia que se mantinha. E depois é preciso chegar à linha de chegada com o bastão, que é lógico. Portanto,
Isto foi pouco tempo antes do exame Gold e como, enfim, era necessário clarificar isto até para os candidatos, aos colegas que iam fazer o exame Gold, eu escrevi a alguém da World Atletics, tivemos uma reunião do grupo do Orex, e eu fui mandatado para fazer a pergunta. Disse, tudo bem, eu faço a pergunta, porque se não está claro, para quem for ler e depois de ver o que é que foi arriscado, pode pensar que já não se pode fazer uma coisa que se pode continuar a fazer. Portanto, escrevi a alguém na World Athletics, da parte das competições, que me respondeu que não mudou, tá. Então está bem. Então vou dar o exemplo da situação que estava clara e que foi arriscada, mas que se mantém a filosofia. Tudo bem. Que é de um atleta, o último atleta de uma estafeta. eh, Agora vou dar um exemplo. 20 metros antes da linha de chegada, o testemunho cai. 20 metros antes da linha de chegada. O testemunho rola, passa a linha de chegada. O atleta passa a linha de chegada e vocês dizem ali, mas ali está dito que tem que chegar com o bastão. Sim, mas é que ele ainda não acabou. Ele passa a linha de chegada, vai buscar o bastão, volta outra vez para antes da linha de chegada e depois corta com o bastão na mão. É um problema? Não era, nem é. Qual é a diferença? Apreciável. É que antes, se ele tinha perdido o bastão 20 metros antes da linha de chegada, tinha que voltar outra vez até 20 metros antes da linha de chegada para. Agora já não precisa. Porque não está escrito, mas quando a regra diz que não pode diminuir a distância a correr, não diz que não pode diminuir a distância a correr com o testemunho na mão, com o bastão na mão. Não diz. Só diz que não pode diminuir a distância a correr, ele com bastão ou sem bastão. Passa o termo. Portanto, se ele for, cai o bastão 20 metros antes da linha de chegada. O bastão passa a linha de chegada. O atleta vai lá buscá-lo. Volta até, eu agora vou exagerar, meio metro antes da linha de chegada. Portanto, está antes da linha de chegada com o bastão na mão. Chega, e o que interessa, não se esqueçam, é o torso, não é a posição, neste caso não é a posição do bastão, não tem que ter o bastão à frente. Portanto, está antes da linha de chegada, corta a linha de chegada, tudo bem. Desde que não obstrua ninguém, já sabemos o resto da história. Portanto, isto mantém-se. Eu também diria que muitos atletas não fazem ideia de que isto é possível, mas pronto, mas é, e nós temos que saber que é, se acontecer, se acontecer. Quando eu disse que não é possível, não é necessário o bastão estar à frente, não é pergunta que se calhar vocês tenham, mas já saiu, e pode voltar a sair um dia, que era um caso em que, de revezamento, em que portanto, o atleta chegou, quer dizer, o torso estava no plano da linha de chegada, vocês isso já sabem, mas ele estava com o bastão atrás, portanto o braço estava atrás, e após esse momento de chegada o bastão cai. O bastão caiu. Claro que a pergunta, já não me lembro como é que era a pergunta, mas tinha a ver com se era para desclassificar ou não, se calhar perguntava se era para desclassificar. Não é. Porque aqui não é a posição do bastão que conta. No momento em que o atleta chegou, que é isso que é importante, e chegou, o torso é o que define a chegada, ele tinha o bastão na mão. Estava atrás da linha de chegada, estava atrás do corpo do resto do corpo do atleta, quero lá saber. Ele chegou, tinha o bastão na mão, a partir daí deixou cair imediatamente, deixa estar, já tinha chegado. Ok? Portanto, aspecto importante, pode não vos fazer falta agora, pode fazer falta para a nossa vida como árbitros e pode fazer falta no futuro, noutro exame que vocês tenham, porque isto de vez em quando sai. Eu lembro-me fiz a correção de exames noutra língua, no francês, pronto, por exemplo, e houve um grupo de uma determinada área que eram muitos a dizer que tinha que ser desclassificado porque o que interessava era a posição do bastão. Não é, aqui não é. É a posição do bastão no revezamento, nas zonas de revezamento. Agora não é na chegada. A chegada é o tronco que interessa, o torso que interessa, não é o bastão. Sim, senhor. Também tem saído isto, porque houve uma alteração. Mesmo que em Portugal a gente não cumpra isto, não é? A indicação da composição e ordem da equipa, que é, como vocês sabem, internacionalmente, a regra internacional é na hora de apresentação da câmara de chamada para a série, para a corrida em questão. Epá, nós não fazemos isso, mas é isto que interessa para o exame, sair, porque no nosso caso nós não temos um sistema, digamos, informático tão, que epá, se consiga fazer isto à última da hora. Portanto, estamos sempre, ou a federação, ou as associações, dão sempre algum prazo,
às vezes o prazo que tínhamos anteriormente, pode ser meia hora, uma hora, depende. Passamos rapidamente às provas de campo. E aqui há algo que acho que toda a gente sabe, também sai nos exames de vez em quando, que é a ordem das tentativas de prática, ou seja, ou de aquecimento, como às vezes se diz. E toda a gente sabe que só nos lançamentos é que temos isto. É só isto, a saber, mais nada. Nos lançamentos, sim, tem que fazer pela ordem da prova, pelo menos dos primeiros ensaios da prova. Nos saltos, não, isto não existe. Claro, nos saltos, isso não é de exame, é da nossa vida, só temos que ter um bocadinho de cuidado em verificar se não há tetas malandros, daqueles que querem ser espertos e depois de fazer o seu ensaio voltam e põem-se à frente de outros que já lá estão. Isso temos que verificar, mas não há nenhuma ordem específica. Marcas nas provas de campo, sim senhor, há bocado falámos das de altura, eu não disse quantas eram, mas toda a gente sabe que pode ser uma ou duas, não é? Uma ou duas, com exceção de lançamentos de círculo, não é? Nos lançamentos de círculo só podem colocar uma marca, que depois retiram, e já sabemos que não podem colocar, têm que colocar ao lado, atrás do círculo, e não podem colocar sobre as linhas que limitam o setor de queda, nem no setor de queda, mas isto também não é novo. Pronto, e aquilo que eu disse há bocado de dividir a marca do salto de altura em pedaços também já é antigo, mas não esquecer, uma ou duas, no caso do lançamento de círculo é um, nos outros é até duas, não é obrigatório. Caso, uma coisa que quer dizer, tem saído uma pergunta, outra, de outra razão, mas não aqui nas marcas. Mas até aproveito para falar já da outra. Quando nós falamos de determinado tipo de marcas, neste caso, ou, por exemplo, atar os dedos nos lançamentos, já lá iremos outra vez. Uh, a regra é durante a prova, não é durante as práticas de aquecimento. Eu dou-vos dois exemplos. O primeiro deste, marcas nas provas de campo. De novo em Tóquio, durante os Jogos Olímpicos, fui, á- fui, perdão, fui árbitro de triplo também. E acho que fiz cumprimentos, já não me lembro. Mas a árbitro era do triplo. E numa das provas, já não lembro qual era, e creio que de qualificação, eu vi as marcas que eram providenciadas pela organização, como é costume, mas vi um sapato ao lado da pista de balanço da prova. A gente já sabe que eles não podem utilizar, né? Tem que utilizar as marcas, mas o sapato, pus-me ao pé do sapato a ver se descobria de quem era o sapato. E alguém percebeu que eu estava ao pé do sapato e disse-me, e depois acrescentou, era só para as práticas, para as tentativas, para as práticas, para a prática, pronto. E eu autorizei. Claro, disse, depois tem que tirar. Ela disse, sim, 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 sim. Portanto, este tipo de algumas regras, claro que também não é muito conveniente que toda a gente agora comece a pôr sapatos para além das marcas oficiais. Mas, muito particularmente em termos de exame, as tentativas de prática não são para cumprir determinado tipo de regras como estas. Como unir os dedos. Se me aparecer alguém, sei lá, no lançamento do peso, com três dedos, ou pedir autorização, ou perguntar se durante as práticas de aquecimento pode ligar os três dedos com uma fita, eu digo-lhe, poder pode. Mas como sabe, durante a prova não pode. Ok? Portanto, isto é possível. Uma coisa é a regra para a prova, outra coisa para as práticas de aquecimento. Unir os dedos durante as práticas de aquecimento não me interessa, tudo bem, faça à vontade, só que depois tem que, eu vou verificar, eu ou o juiz-chefe, se eu for o árbitro, de que antes do seu primeiro ensaio, naturalmente, que já colocou tudo como deve ser. A regra seguinte é mais conhecida do que. Pronto. Uh, Nós temos um ditado em Portugal. Quando uma coisa é muito conhecida, quer dizer, para os mais antigos, os jovens não sei se até utilizam isto, não devem utilizar. É que nós dizemos que é mais conhecido que os termossos. Vocês também chamam termossos aos termossos? Que é aquela coisa amarela que uma pessoa come. Sim. É? Prontos. E a gente às vezes diz que isto é mais conhecido que os termossos. Os termossos são conhecidos por toda a gente. Estou a ver que vocês não dizem termoço, pois não? Com a cara da Claudinha,
Eu não sei o que é termoço, aqui o Zé é do Rio, então de repente tem lá e não tem aqui. Ele disse que Eu sim, sou não do foi? Rio, eu sou do Rio, mas meus pais portugueses. Então, Ah, desde pronto. pequeno eu como tremoços. Então como é que vocês chamam no Brasil? Ah, só Aquilo. tremoços nas prateleiras vem escrito tremoços. E Ah, e na é? embalagem também. Ah, ok. Claudinha, Eu não não sei o que é. conheces. Epá, é uma coisa amarela que habitualmente tira-se a casca pequenina, assim pequenita. Que a gente tira a casca e come aquilo lá dentro, que está dentro da casca. Pronto. Portanto, isto também é mais conhecido que os tramoços. Pronto. Quando temos, né, em concursos horizontais, verticais não tem sentido, oito ou mais atletas, só os 8 melhores, ou empatados com o oitavo, podem ter os ensaios extra. Em exames, a não ser que seja dito algo em contrário, mas habitualmente não é, em exames, estas perguntas baseiam-se em concursos típicos, com as regras da World Athletics. O que quer dizer com isso? Que num concurso horizontal, toda a gente tem 3 ensaios e depois os 8 melhores, ou empatados com o oitavo, vão ter, em princípio, mais 3. Depois, se muda ou não, agora não interessa. Ok? Portanto, isto é a base. E as perguntas são feitas, em princípio, com base nestas regras. Agora, se tiverem mais que 8, já, se forem 8 ou menos, toda a gente tem direito aos 6 ensaios. Se forem mais, tudo bem. Às vezes, há algumas perguntas um bocado malandras. Não vou, agora estava-me a lembrar de uma pergunta malandra que a Claudinha mandou há uns anos. Tem piada que no outro dia houve alguém que me pôs a mesma pergunta. Aquela de haver 9, não é? E depois há um que está lá dentro, mas não faz ensaio nenhum. Lembras que a gente falou na altura sobre isso? É? E no outro dia houve alguém que me fez, estrangeiro, que me fez a mesma pergunta, que é engraçado. Mas isso não sai no exame. Uma, uma, uma dessas, e tu falaste com os teus, com os nossos colegas brasileiros na altura sobre isso, não é? Acho eu. Mas às vezes há quem faça alguma confusão, não sei porquê, termos, por exemplo, 8 atletas só a participar na distância. 8. E só 2 é que conseguem marca durante os 3 primeiros ensaios. Depois lá vem a pergunta: quantos atletas é que têm direito aos outros 3? Opa, a regra é fácil. 8 ou menos, toda a gente tem direito aos 6 ensaios. Portanto, mesmo se só 2 ou nenhum, se nós quiséssemos dizer, os 8 atletas durante os 3 primeiros ensaios só tiveram nulos. Está bem, mas têm direito aos outros, é o que diz a regra. Problema nenhum. A regra seguinte, que aparece no nosso livrinho, ou se for livrinho, ou nas regras, muito resumido, o que implica que vocês revejam em cada caso quando é que um ensaio está terminado. Portanto, revejam, por favor, quando é que se considera que um ensaio terminou ou concluiu. Nos saltos verticais, nos horizontais, nos arremessos e lançamentos. Para já, só um par de lembranças. Bah, se quisermos. Nos saltos verticais, o que está escrito mais ou menos na regra, é quando se considera que o atleta terminou o seu ensaio sem problemas. E o terminar, no caso dos saltos verticais, ao contrário dos outros concursos, não implica que ele tenha que sair da zona de queda, não é? Nem na altura, nem na vara. Pode ainda estar lá deitadinho, sossegado e levantar-se a bandeira branca, não é? O que interessa é que, epá, imaginemos, o atleta, seja a altura ou a vara. Na altura é melhor, porque na vara ainda pode, quer dizer, para alturas baixas pode haver outra situação. Então, dou o exemplo do salto em altura. O atleta passou, não tocou na fasquia, não é fasquia, como é que dizem? Na Barra. barra. Já tinha dito há bocado. Não toca na barra, caiu no colchão, está terminado. Bandeira branca. Não me interessa o que acontece depois, a não ser que seja motivo disciplinar. Às vezes também há perguntas desse género. O atleta, tudo bem, não fez nada, é bandeira branca. Depois, ao sair do colchão, se for colchão, toca num poste, é poste que dizem? Poxa, Toca no poste ou toca no coisa e aquilo cai. Não me interessa. A não ser que fosse com mau comportamento, mas se fosse mau comportamento, não era o ensaio que era nulo, podia haver uma chamada de atenção ao atleta. Portanto, quando está terminado, casos verticais, podemos levantar sem problemas a bandeira branca, sai. Claro, e já falaremos disso daqui a bocado. Quando se a barra está a tremer, aí tem que esperar um bocadinho para ver
O que é que acontece, não é? Nos saltos horizontais, a saída, como vocês sabem, é determinada pelo primeiro contacto no exterior da caixa de queda ou no rebordo da caixa. E como sabem, um contacto é suficiente. Não esquecer, por favor, não é porque saia no exame, talvez não saia, não me lembro. Tem que ser com o pé. Portanto, nos saltos horizontais está definido que esse contacto tem que ser com o pé. Há uma pergunta que já saiu várias vezes, pode não ser no vosso caso, em que a situação é a seguinte: o atleta salta, distância ao triplo, portanto, tem lá a marca, depois senta-se no rebordo da caixa, com o rabiosque cá fora, mas com os pés lá dentro da areia. Depois levanta-se e sai ao longo da areia para trás. Ele fez um contacto com o exterior da caixa, até fez, mas é com o rabo. O rabo, vocês dizem rabo também, não dizem? Não, Podia ser outro nome qualquer, não sei. Não foi com o pé, tinha que ser com o pé. Portanto, é um ensaio nulo, porque o atleta não saiu corretamente. Está escrito que tem que ser com o pé. Esta pergunta já saiu várias vezes. E há de voltar a sair, com certeza. Mas enfim. Ah, finalmente, nos arremessos. E claro, vocês já sabem, para rever, que esse primeiro contacto tem que ser num ponto que fique mais afastado da linha de chamada, ou do prolongamento da linha de chamada, do que a marca que ficou na areia mais próxima dessa linha de chamada. Portanto, já sabemos que isso é necessário. E no caso de arremessos, temos o dardo, que é diferente dos de círculo, mas seja num caso, seja noutro, eh, é também o primeiro contacto, mas é engraçado, aqui não diz que é com o pé. Portanto, pode ser com uma parte qualquer do corpo. Não estou a brincar, é verdade. Embora o pessoal habitualmente sai de pé. Pode ser com o rabo. Pode ser com o rabo, nesse caso, não está lá escrito. Quando uma coisa não está escrita, não está, é porque pode ser de outra maneira qualquer. Uma pergunta que já saiu, por acaso não tem saído agora, uma pergunta que já saiu algumas vezes foi, desculpem fugir agora a isto, se um atleta podia lançar o disco com as duas mãos. Pode, não está lá dito que não pode, está dito no peso, está dito no dardo que tem que ser com uma mão. Nos discos não está, pode lançar com as duas mãos. Não é? Portanto, coisas que não estão escritas, a gente não inventa. Portanto, aqui é primeiro contacto, é isso que lá está escrito. Também não nos podemos esquecer, neste caso particular dos lançamentos, depois do engenho cair, não é? Na zona de queda, não é antes. Por acaso, há uns anos atrás, eu vi isso numa imagem, foi considerado válido e homologado um recorde de Portugal do lançamento do disco quando o atleta saiu do círculo antes do disco cair. Eu não estava lá, vi imagens, chamei a atenção, não aconteceu nada, porque também o recorde foi batido rapidamente, mas tem que cair primeiro e depois é que ele pode sair. E já sabemos que é por trás de. Opá, agora não vou rever, revejam se faz favor, mas não há distância, não há diferenças. A medição do vento, aqui a única diferença em termos de posicionamento é a distância. Aqui não é a linha de chegada, que lá está, é a linha de chamada, que é de 20 metros, e o tempo que é diferente. Né? Como vocês sabem, os 5 segundinhos, portanto, façam uma revisãozita. Outra coisa que também sai de vez em quando, que é a verdade é essa, se um atleta pode continuar após atingir os índices de qualificação numa prova de qualificação. Não pode. Pois, a resposta é fácil. Não pode porque o regulamento não permite. Não podemos ter um tipo um atleta que está numa prova de qualificação, sei lá, é o de quê? Olha, de lançamento do disco, já que falei do disco, e faça uma grande marca logo no primeiro ensaio, está qualificado, fez mais do que a marca de qualificação, mas sente-se muito bem e vem ter connosco, árbitro, juiz-chefe, se não tiver o árbitro, posso continuar porque eu estou-me a sentir tão bem, vou bater o recorde. Desculpe, não pode. Não pode, porque o regulamento não permite. Muita consideração por si, mas não pode. Tempo permitido para as tentativas. Não vamos falar disso, mas caras amigas, caros amigos, que vão ter perguntas quanto a isto, vão ter. Pronto. Não é também uma pergunta que eu adoro, que saia nos exames, mas, epá, revejam, se não sabem isto, revejam o tempo que é necessário em determinadas situações, nos saltos verticais, e é diferente, como sabem, no caso da altura e da vara,
ou nos horizontais e tal, tal, tal. A segunda coisa que mas revejam, pronto, que sai perguntas, sai, ok? Pronto. A outra coisa, de vez em quando também sai, mas esta não está fácil, é que os últimos 15 segundos do tempo que o atleta tem para iniciar o ensaio devem ser mostrados por uma bandeira amarela, não é? Esta é fácil. Esta pode ser à vontade, dirão vocês. Pois, mas a outra também sai. Substituição, portanto, ensaios de substituição. Sim, senhor, são possíveis, toda a gente sabe. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Por exemplo, uma que também sai muitas vezes, mas mesmo que não sai. Eu quando digo destas coisas que saem, mas são coisas que a gente tem que saber, devia saber quando somos árbitros, atenção, e não é geral, árbitros. Há a hipótese de substituir ensaios quando acontece opa, qualquer coisa. O que não podemos esquecer, é isso que eu ia dizer, é que o ensaio de substituição tem que ser consecutivo, tem que ser a seguir àquele que levou o árbitro a decidir que não, tem direito a realizar outra vez um ensaio. Não podemos pôr atletas entre e depois dizer que agora vai fazer. Eu tenho dado este, epá, pronto, porque é um exemplo típico, um exemplo que eu tenho dado, que me aconteceu, outra vez em Tóquio, é engraçado, que foi na final de salto com vara feminino, em que durante o ensaio, uma das atletas americanas, a vara partiu, quebrou. Quebrou. Neste caso, é claro, o regulamento diz que o atleta tem direito a outro ensaio. Mas, e isto é completamente verdade, alguns de vocês já me ouviram dizer isto, eu tive algumas outras atletas que vieram ter comigo, colegas da americana, a dizer a gente salta e depois ela salta. E eu respondi que não pode ser assim. A regra obriga a que seja a vossa colega a ter que saltar agora, se tiverem condições para isso, como é lógico. Portanto, eu não posso alterar a ordem de ensaio. Não posso alterar a ordem de ensaio, como não posso alterar a ordem de ensaio em caso de apoio médico. Ou não posso atrasar uma partida em caso de apoio médico para quem quer que seja. Pronto. Mas voltando ao caso do salto com vara, mas a regra descreve uma coisa que vocês não se podem esquecer em perguntas de exame também, não na vossa vida, mas em perguntas de exame, porque às vezes têm as duas hipóteses, além de outras, e têm que escolher a que eu vos vou dizer. O termo em inglês é que, pois, é consecutivo e tal, under the circumstances. Ou seja, dependendo das circunstâncias. E quando vocês têm duas hipóteses para responder uma pergunta dessas, em que uma diz que é consecutivo, mas a outra hipótese diz sobre as circunstâncias, ou de acordo com as circunstâncias, é esta que têm que escolher. Porque o que é que isto quer dizer? Quer dizer, no caso desta atleta americana, como exemplo, é lógico que ela não pediu para alterar, não tinha sentido, não era preciso mudar a posição da barra, ou dos postos, como vocês quiserem, mas eu não ia chamá-la imediatamente a consecutivo. Põe-se a barra, vamos começar a contar. Não tinha sentido, não era correto para a atleta, não é? Portanto, aqui a circunstância, esta circunstância especial, opa, implicava que eu tivesse alguma consideração por aquela situação. O que quer dizer, não contá-lo, mas dar um tempo extra. E passado esse tempo, não me perguntem quanto eu dei, não tenho ideia, mas dei um par de minutos. Também não é alongar e não sai dali à espera que ela esteja em condições. Ela ou ele, quem quer que seja. Mas dei a mais algum tempo, até porque, tendo quebrado a vara, tinha que ir buscar outra. Não é? Portanto, além de se colocar a barra na posição e os postos em posição, tudo isso, ela teve que ir buscar outra vara. Portanto, de acordo com as circunstâncias, é importante. Haverá situações em que eu vou dar um tempo extra e depois, como eu fiz, neste caso, pedi ao colega japonês que estava com o cronómetro para começar a contar o tempo depois de um par de minutos que eu lhe dei extra. Ok? Isto é um aspecto importante nas substituições. E aproveitei para falar, pronto, também de apoio médico e coisas do género. Não posso mudar a ordem, posso dar um tempo extra de acordo com, porque haverá, pá, sei lá, haverá situações em que eu posso dar um bocado menos tempo. Não é? Olha, um atleta que faz um lançamento qualquer, não é medido. E a decisão do árbitro é medir outra vez. Opa, não lhe vou dar um tempo extra assim
porque não deve ser necessário, comparado com o que aconteceu com o atleta Navarra. Estão a ver? Não é a mesma coisa. Mas foi um atleta que ia no salto em distância e durante a corrida, está quase no fim, atravessa-se alguém à frente. Opa, cansou-se um bocado, não é? Portanto, eu vou-lhe dar um bocadinho de tempo, mas tem que ser consecutivo. O problema é esse, tem que ser consecutivo, ok? A ausência durante a competição, já falámos disto de certa maneira. É o atleta que vai à casa, vai ao banheiro, que vai, o que seja. E também já sabemos que não alteramos a ordem de ensaio. Se não estiver presente para iniciar o ensaio, quando o seu tempo é contado, é nulo. Portanto, isto já falámos, também sai bastantes vezes, não estou a dizer que sai, ok. Salto de desempate. Sim, senhor. Saltos verticais, saltos de... Eu não sei se aqui eu mandei-te. Mandei. Portanto, vamos ver aqui o caso para desempate para o primeiro lugar, porque desempate para o resto, já sabem, e também já revimos. Este é um caso, este é um caso verdadeiro que se passou em Paris, também no salto em altura. Vocês lembram-se, certeza, que em Tóquio também houve um empate para o primeiro lugar, não é? Entre aquele um bocado doido do Tamberi. Ele não é doido, coitado, mas é passado, é passado da cabeça. Mas é simpático, é muito simpático, por acaso. Ou faz simpático, não sei. Entre o Tamberi e o Qatari, que agora não lembro o nome. Portanto, eles empataram. Ias dizer Caldinha, o nome dele? Não Não me lembro lembro. do nome. Não interessa. Pronto, estavam empatados para o primeiro lugar. Deu uma sensação, era um colega turco, que era o árbitro, o nosso amigo Can, não é? Claudinha, que decidiu abandonar estas coisas, mal, mas pronto. Eh, e deu a sensação que dá, mais no caso do Tamberi, é que ele não conhecia a regra. Acho eu. É, Pareceu-me. Pronto, mas pronto. Lá foram informados que se quisessem podiam manter o primeiro lugar. Claro que estavam de acordo. Eu digo claro porque me parece claro que é a decisão mais lógica. Fundamentalmente o Tamberi aos saltos a correr, como vocês viram. Portanto, tudo bem. Mas em Paris a coisa não foi igual. A mim disseram-me que foi o atleta americano que quis continuar, que quis resolver o empate. Também já me disseram o contrário. Portanto, olha, o que é que tenha sido, de certeza que os dois não estavam de acordo, ou estavam de acordo para continuar, ou um estava de acordo para acabar e o outro quis continuar. Portanto, sendo assim, vamos ao desempate para primeiro lugar, o jump-off, em inglês. Tudo bem. Quais são as regras básicas? Isto convém revermos, porque podem ter a necessidade. Pronto. Se virmos os resultados dos dois, verificamos que a melhor marca que realizaram, que eu estou a apontar, foi 2,36. E ao primeiro ensaio, portanto, segundo esta condição, estavam empatados. Tudo bem. E a segunda condição de desempate, como já sabemos, é contar o número nulos para trás, 2, 2. Portanto, estavam completamente empatados. Portanto, quiseram fazer, ou um deles quis fazer o desempate, vamos a isso. A que altura se põe a fasquia? Pois a altura a que se põe, isso já foi diferente no passado, agora é mais fácil, põe-se na altura seguinte que estava prevista e que tinha sido decidida pelos delegados técnicos. Que, aliás, eles tinham tentado e não tinham conseguido. Portanto, 2,36 era o que eles saltaram, passaram, tiveram sucesso. A altura que estava já prevista era 2,38, portanto é 2,38 que se vai colocar. Aliás, já estava a 2,38 que se vai colocar a fasquia. E depois no jump-off, como vocês sabem, não é novidade nenhuma, cada atleta só tem direito a um ensaio a cada altura. Só um, como aliás se vê ali. Tiveram um ensaio a 2,38 e o que é que lhes aconteceu? Os dois nulo. E o que é que a regra diz? Vamos baixar a fasquia 2 centímetros. Por acaso aqui coincide com a altura anterior, mas podia não coincidir, não é? É 2 centímetros para baixo. Se tivessem ambos passado, era 2 centímetros para cima. E se for no salto com vara, é 5 centímetros para cima e para baixo. E podemos andar num sobe e desce durante algum tempo. Mas neste caso não passaram para baixo. Portanto, voltamos a 2,36. O que aconteceu? O Kerr, olha lá como é que se diz, nulo, e o McEwen, nulo. Portanto, como anularam os dois, 2 centímetros para baixo, 2,34, e aqui a coisa resolveu-se. Porque o Kerr conseguiu passar e o McEwen fez nulo. E está resolvido o empate. Isto é fácil, portanto não tem problema nenhum. Algumas perguntas que têm saído agora
são de situações, até de desempate para primeiro lugar, mas pode não ser, em que vos é pedido se o desempate foi feito de acordo com as regras. Nem sempre. Portanto, vocês têm que ver as alturas que foram utilizadas, o número de ensaios que foi oferecido a cada um, porque pode ser que nem tudo esteja bem. Pode ser que esteja e pode ser que não esteja. Ok? Se tivermos, por exemplo, os dois anularam a 2,38, agora 10,3. Está mal. É, porque é 2. Portanto, terem atenção àquilo que a regra diz sobre o desempate, porque o resto não é difícil, é uma coisa fácil. Ok? Ora, isso já está. Forças externas. Ora, as forças externas, a principal força externa que nós temos é o vento. Mas esta regra 26-10 é muito fácil. É fácil de não esquecer. Porque diz o seguinte: qualquer que seja a força externa, e a força externa tem sentido em saltos verticais. Ok? Que nos outros pode acontecer, atenção. Mas, então, nos exames, habitualmente a pergunta que temos é com saltos verticais. Vamos supor, olha, salto em altura, que é mais fácil e está mais baixo do que aquele lá em cima. Vamos supor que estamos no salto. Pronto, no salto em altura, temos a barra, não é? O atleta passou completamente o corpo, não tocou na fasquia. Vem uma, como dizemos em português de Portugal, uma rabanada de vento. Rabanada também é uma coisa que se come. Vocês também usam rabanadas no Natal? É, Aham, tem. é. Mas não dizem rabanada de vento, pois não? Uma rajada Não. de vento. Eu sei Rajada. qual é a relação entre a rabanada de comer e a rabanada de vento. Bom, vem vento e derruba a barra. Mas o atleta Ráfaga, tinha passado, não tocou. ráfaga en español. Em quê? Bem? Ráfaga de Ah, sim, viento sim, sim, sim. en Sim, español. eu lembro-me, eu lembro-me. Ora bom, nesta situação, o atleta já tinha passado completamente o corpo e só depois é que vem o vento e derruba, eu posso levantar a bandeira branca, sem problema. Agora, vamos supor que acontece algo semelhante, mas o atleta ainda ia a passar, não tinha passado o corpo completamente, ou tinha tocado. E depois a fasquia cai. O regulamento é fácil, tens outro ensaio. Pronto. Só temos as duas hipóteses. Ou o corpo passou todo e só depois é que, ou não tinha, ou tinha tocado e tens outro ensaio. Tão fácil quanto isto. No caso pode ser um bocado mais difícil, não é? Já agora, por acaso no Rio houve uma situação, alguns sabem, outros não sabem, houve uma situação que foi mal decidida, mas a culpa foi dos oficiais internacionais, de um deles. Eu digo dos dois, não propriamente vosso, dos árbitro brasileiro, que foi no salto em altura, na final do salto em altura masculino, em que pronto, houve um erro que acontece. Houve um atleta, já não me lembro de que país é que era, nem me interessa, passou, tocou na barra. Portanto, a barra deve ter ficado a tremer. Epá, eu estava lá em cima, não deu para perceber, contaram depois. E aí sim houve pressa demais de levantar a bandeira branca. E depois de levantar a bandeira branca, a barra caiu. Opa, isto pode acontecer. A única coisa, bem, com a regra que nós dissemos, e se a barra tinha tremido, e estava a tremer, tinham que dar outro ensaio. Pronto. Mas, pelos vistos, a causa da queda da barra era do toque da atleta, portanto a decisão devia ter sido vermelho. E do que eu sei, se bem me lembro, sei quem era o árbitro, a nossa colega brasileira estavam de acordo que era para levantar a bandeira vermelha. Portanto, a branca tinha sido levantada rápido demais e nisso temos de ter cuidado. Lá não nos exames podem perguntar isso, mas enfim, mas temos de ter cuidado. Quando não tem a certeza, deixa esperar um bocadinho para ver o que é que acontece. Portanto, era para levantar a bandeira vermelha e, ao que consta, mais do que consta, o chefe dos ITOs, na altura era assim que chamava, disse ao árbitro que estava na altura que não podia mudar a cor da bandeira, portanto, não podia alterar a decisão. Completamente errado. Já na altura era e continua a ser. Por isso é que foi clarificada, que não era preciso, achava eu, mas foi clarificada a regra a dizer que se uma pessoa se engana a levantar uma. Pronto, epá, enganou-se. A levantar a bandeira, baixo aquela, levanta a outra. Epá, branco para vermelho ou vermelho para branco, pode acontecer também, sei lá eu. Ok? Então, esta é uma situação que eu me lembro sempre e que foi tomada, desculpem dizer isto, mas é verdade.
Foi um erro do chefe dos ITOs dizer aquilo e foi um erro o árbitro da altura ter aceito aquilo. Que era, repito, não era vosso. Não era, não era brasileiro. Nem sequer sul-americano. Porque se fosse eu, garanto-vos que não mudava, que decidia aquilo que tinha a decidir, que era lá saber que o meu coordenador me tivesse dito que tinha que manter. Até porque eu sabia que estava certo. Mas o árbitro de altura teve medo, não sei de quê, e manteve. Pronto, depois foi para o júri de apelo, e o júri de apelo, depois da prova terminada, os atletas já se tinham ido embora, e ele decidir o quê? Nada, ficou como estava. Há outras forças externas que às vezes aparecem, teoricamente são possíveis, embora menos fáceis de acontecer, como por exemplo no salto em altura temos um cameraman, não é? Nós temos sempre cameramans a dar com... Eu ia agora utilizar também um termo um bocado para o português, em Portugal, quando dizemos a dar com pau, é quando há muita gente, é a dar, ou muita coisa. Portanto, nós temos sempre homens e mulheres, pessoas da televisão a mais lá dentro, a mais. Opa, e o salto em altura, salto qualquer um. Opa, salto em altura, eu lembro-me de ter que pedir a pessoal com as câmaras de se afastarem para os atletas poderem correr para saltar. E uma situação que às vezes ocorre em exames, que é um cameraman que está muito próximo dos postos, o atleta salta, mas toca e ele aproxima-se de tal maneira, tão próximo que toca com a câmara na treta da barra. É a mesma coisa, é uma força externa, tem outro ensaio o atleta. Outro aspecto que vai saindo e que nós temos que saber também, como é lógico, como ultrapassar a barra e impulsionar. Esta é fácil e curta. Impulsionar um pé só, é o que lá está escrito, não pode ser com dois, uma ultrapassar como quiser. Costas de frente, de lado, é igual ao litro. A única condição é que é passo, como deve ser. Quer dizer, que é passo, não toque, não sei, aquelas coisas, e fazer a chamada com o pé. De resto, passe barra como quiser. Depois, aquela pergunta que, desde o primeiro exame de 1994, que se pergunta isto. Não em todos os exames, mas em 94, que foram os primeiros exames, havia esta pergunta. Estamos a falar de salto em altura, neste caso. O que é nulo? É o atleta tocar ou, como vocês estão aqui escrito no português do Brasil, romper o plano vertical que passa pela borda mais próxima da barra transversal. É tocar ou romper? É tocar. Tocar. Toda a gente sabe, não esqueçam. Nas regras, aliás, várias regras, é tocar em quase todo lado, menos um que mudou. Há um par de anos, ou há três, ou lá quanto é que foi. Que é no salto em distância e no triplo, não é? Esse mudou porque também era tocar. E que era tocar no terreno para além da linha de chamada. Agora é passar. Portanto, não é obrigatório que toque. Ou é a única alteração, porque o resto é tudo tocar. Toca aqui, toca acolá, toca na linha, nas corridas. É tocar. E aqui é a mesma coisa. É tocar, não é romper o plano vertical. Também não se esqueçam que se isto for, já agora, que se isto for um dos, muito redondo, coitadinho, se isto for um dos postes do salto em altura, hum, mesmo que a barra esteja um bocadinho para dentro, se eles tocarem aqui na face do poste que fica mais próximo da pista de balanço, também é nulo, não é? Portanto, é nulo se tocar aqui, só abortando o salto, claro. Se não saltar mesmo, se abortar e tocar ali, né? Se isto for a barra, se tocares aqui, também. Portanto, basta tocar. Aqui pode-se dizer, mas não rompeu, não tocou para lá. Não, não tocou, mas tocou no plano. Pronto, é a mesma coisa. De acordo com a regra. Atenção. Jorge, tem uma Diz, diz, pergunta, diz, se de repente, deixa eu só voltar aqui, se um atleta, durante o momento de saltar, toca, estou entendendo que ele bate no poste, o poste que bate na vara, na barra, e derruba a barra, porque o poste foi mal posicionado. Ah, se foi mal posicionado, é a mesma coisa. Não houve ensaio. Assumimos aí que a culpa não é do atleta, não é? Obrigada. Tá? A seguir, temos na vara. Outra também já sai de perguntas destas desde 1994, se calhar. Esta não me lembro, outra lembro. Que é mover a barra.
Já sabemos quanto, os 80 centímetros, também aqueles que são, se calhar todos nós somos suficientemente antigos, não sei se somos todos, suficientemente antigos para já não ser do 80 para lá e X para cá. Mas pronto, antigamente podia movimentar em ambos os sentidos. Agora é os 80, que toda a gente sabe, para lá do plano o zero, aquilo que nós consideramos zero, a parte superior do fundo da caixa de apoio. Agora, quando isto é que houve uma alteração, já não foi assim tão recentemente, mas houve uma alteração de que o atleta só pode pedir para alterar a posição da barra, que tenha pedido antes, até ser chamado. E o que quer dizer, até começar a contar o tempo para ele iniciar o seu ensaio. Já não pode pedir depois de começar a contar o tempo. O uso da vara de outros atletas. Uma parte não mudou e a outra parte não é mudar, foi acrescentado. Não mudou que o atleta, sim, pode utilizar a vara de outro. Não mudou, o que foi acrescentado é que o que é que fazemos, o que é que o árbitro geral faz, se o atleta utilizar a vara de outro sem autorização. E seja a situação A, em que o atleta, em que nós até temos conhecimento de que ele queria utilizar, lhe dissemos para não utilizar e ele utilizou. Ou B, ele utilizou e nós só sabemos depois, a decisão é a mesma. Ensaio nulo, mesmo que tenha sido válido, e intervenção disciplinar, como quase sempre nas nossas regras, em casos sérios, in serious cases. Pronto, é o que dá. E se for eu árbitro geral daqui, de certeza que lhe mostrava o cartão amarelo, porque mesmo que a regra diga em casos serious, não sei se pode ter, serious quer dizer graves, né? Pronto, mais graves. Um atleta estar a utilizar a vara do outro sem autorização não é grave. Para mim é suficientemente grave para lhe mostrar um cartão amarelo. E claro, a gente já sabe que se for o segundo, é vermelho. Saltos horizontais, condições de falha. Opa, revejam, a mais óbvia é aquela que eu já utilizei, que eu já vos disse. Deixem-me dar só aqui um saltito para ver uma coisa. Ou se. Sim, revejam. Revejam, não há assim nada talvez muito particular. Que é básico, mas revejam, pronto. Revejam as condições e aquelas em que não se considera que o atleta tenha cometido falha, né? Olha, ainda há bocado disse que é fazer a chamada, está bem ao lado, mas basta tocar um bocadito, que já é considerado como uma chamada em condições. Há outra que é pode ser considerada um bocado estúpida, mas pronto, está escrito, que é que o atleta pode correr fora da pista de balanço. Correr. Está lá escrito, é verdade, sim, que pode, e pode. Agora, a correr fora, bem, fora talvez não acerte, mas as marcas, se o atleta for correr fora da pista de balanço, vai dar pontapé a não sei quantas marcas dos outros atletas e até das suas, portanto é assim um bocado esquisito. Mas pronto, está lá escrito isso. Isto ainda deve ser do tempo em que se calhar nem havia marcas. Não sei, talvez. Pronto, mas podem. Portanto, não tem problema. Embora a chamada depois já não podem fazer fora da zona. Mas isso é lá mais para a frente. A seguir, implementos oficiais. Sim, também pode sair alguma pergunta de qual é o peso, por exemplo, o peso dos séniores ou do sub-20. Pode ser uma treta destas, desculpem, mas é verdade. Implementos pessoais, sabemos que sim, senhor, podem ser utilizados. Epá, e é desde provas regionais nossas até Jogos Olímpicos. Podem utilizar implementos pessoais. Já sabemos que têm que estar homologados, não é? Certificados, porque têm que estar, e têm que ser controlados pela equipa da direção técnica, em princípio. Deve ser esse grupo ou essa pessoa que faz isso. Uma coisa que foi alterada recentemente, talvez já não tanto, o tempo vai passando e nós esquecemos. Até há algum tempo, os atletas não podiam apresentar para implemento pessoal modelos que já tivessem na lista oficial. E a partir desse momento passaram a poder. Portanto, já existe um modelo A
Na lista oficial pode vir um atleta com o modelo mesmo, o modelo A, apresentar como implemento pessoal. Tem, como eu digo, está certificado e deve estar, certificado deve estar porque está na lista oficial. Mas ser controlado, se tem o peso, as dimensões, essas coisas. Depois, uma pequena alteração, acrescento, cada atleta pode apresentar até dois implementos pessoais em cada prova. Havendo o delegado técnico, quer dizer, quando eu digo havendo, é porque a regra diz que o delegado técnico pode autorizar até 4. Agora, se não houver delegado técnico, se calhar temos que partir do princípio que se não há, só podem apresentar 2. A não ser que haja alguém que substitua, que faça as funções de delegado técnico, pelo menos para algumas coisas. Assistência. Aqui há uma coisa engraçada, que eu já vos digo. Temos nesta regra da assistência, da 32.4, algo parecido com a utilização da vara sem autorização, que é a decisão do árbitro, é a mesma. Quem utilize um destes tipos de assistência, ou a gente já deu por isso antes do ensaio, dizemos que não pode e faz a mesma, ou se só temos conhecimento disso depois, é a mesma coisa que me para a vara. Ensaio nulo e intervenção disciplinar em casos mais em serious ou em repetição, diria eu. Opa, e os casos são conhecidos, não é permitido unir os dedos juntos com fita adesiva. Lembrei-vos há bocado, se for nos ensaios de prática, não tem problema. Proibido borrifar ou espalhar qualquer substância dentro do círculo ou nos sapatos. Isto é antigo, também, não é novo. Este tipo de assistência é que mudou de regra. Porque, por acaso também fomos nós que propusemos. Se eles consideraram a proposta, se receberam a proposta da Federação Portuguesa, eu propus à Federação que incluísse isto. Porque era proibido já cuspir ou fluidos corporais no engenho, ou na mão, se for na mão e depois vai meter no engenho, vai dar parecido, não é? Estava no 32.3. 32.3. Portanto, não era considerado assistência, esquisitamente. Portanto, se um atleta fizesse isto, o que é que a gente podia fazer? Nós, árbitros gerais, nada. Nada de especial. Talvez uma intervenção disciplinar se repetisse, porque era proibido, o atleta estava a repetir, ok. Portanto, a proposta que nós apresentámos foi de passar da 32.3 para 32.4, porque o 32.4 é assistência, está coberto. O que fazer? Isto está definido o que é que nós devemos fazer. Portanto, passou para o 32.4, não podem, e se fizerem, já sabem, ensaio nulo e consequências para os atletas, está dito, ensaio nulo e possível intervenção disciplinar. Isto também não é que seja propriamente muito recente, mas até já não é recente, mas que existe também no salto na distância e no triplo, uma coisa parecida. Ou seja, não é considerado como nulo se uma parte solta do calçado ou da roupa ou qualquer outro item que estiver preso ao corpo no início do arremesso e que se desprenda durante ou após a tentativa. Não é considerado como falta. Opa, há muitos casos. Olha, um dos vídeos, não sei se saiu já algum de vocês, que são Silver ou Gold, mas lembro que um dos vídeos de um dos exames nesta nova fase, acho eu, de exames online, era um atleta no lançamento do disco que tem um boné. Vocês dizem boné? Boné. Boné. Que tem um boné e durante o lançamento o boné salta, quer dizer, vai pelo ar e cai, e neste caso cai fora do círculo. Nem interessa, fora, dentro, é igual. É esta regra que deve ser utilizada. Não tem problema absolutamente nenhum. Ok? E podemos falar partes soltas do calçado. Eu acho que agora não é muito habitual, acho eu, haver sapatos e para lançadores, estamos a falar de lançadores, que tenham cordões, diz cordões também, não é? Aqueles para atar o sapato. Aham, É. cordões. Por exemplo, sei lá eu, num lançamento qualquer, de círculo, pronto, para ser mais fácil, que há um atacador, nós dizemos atacador, não é? Atacador que está solto e durante o lançamento ou no fim do lançamento, mas o atleta ainda dentro do círculo, o laço toca na antepara, na parte superior da antepara, toca no rebordo, fora do rebordo, não tem problema. Portanto, esse não é razão para se considerar como
como nulo. Eh, Estamos a falar de partes soltas, e como eu digo, no distância e no triplo é precisamente a mesma coisa. Não há um problema de um laço, de um atacador passar e mesmo tocar a linha de chamada. Aqui também não há problema. Pode não ser necessário para o vosso exame, mas agora permitam-me rever, não é? Sim, rever com vocês um aspecto que às vezes levanta dúvidas em alguns colegas, que tem a ver com saltos. Desculpem lá voltar um bocadinho atrás, mas que tem a ver com coisas soltas, que é na distância e no triplo, uma situação parecida com esta que eu disse para o disco, que é um atleta usa um boné, salta, seja durante o salto, seja ao cair na areia, o boné salta e salta para trás. Pode saltar para a frente, mas agora estou a pôr, salta para trás. E às vezes há dúvida entre alguns de juízes, árbitros, se eu vou ter que medir da parte de lá, da marca que foi produzida pelo boné, ou por outra coisa qualquer. Pode ser um. É capachinho que se diz, um wig, Claudinha. Quê? Um Aquele, aplique. aquele cabelo que às vezes é artificial, que mais as Uma senhoras. Um peruca. aplique. É wig. É A Luca. peruca, é isso. Epá, é igual a português. Pronto. Ou uma peruca que também se solta e que vai para trás. Não, não. As únicas, em coisas como estas, coisas que não pertencem sequer ao corpo do atleta, só vamos medir desde a marca produzida por essa coisa, seja o boné, seja a peruca, seja o que for, se essa coisa estava presa ao corpo quando produziu a marca. Só nessa condição. Se estava presa, se o boné estava na cabeça e depois, se calhar voltado ao contrário, e vai para trás, o boné ainda estava na cabeça e nessa altura produz a marca na areia, que é que fica mais próxima da linha de chamada, está bem, eu vou medir daí. Agora, se voou antes, foi não sei para onde, ou se a peruca também saltou, não me interessa. Não é a partir daí, e também não é nulo, como já se viu, não é a partir daí que eu vou medir. Depois, aqui acho que o que interessa, na 32.14.4, deixa-me só rever aqui uma coisita, se não se importam, que é para não falhar em dar-vos alguma informação que seja necessária. Estou bom na 14.4. Com 14.4. 14.4. Ok. Tu, tu, tu. Já disse. Já disse. Mas aquilo que lhe vou chamar a atenção relativamente aos engenhos é às vezes saem perguntas, mesmo que vocês saibam, tem a ver com o martelo. E é realmente a cabeça do martelo que interessa. Ou seja, se vocês têm uma situação na vida real ou em exame em que a cabeça do martelo cai, tudo correu bem lá para trás, a cabeça cai na zona de queda e depois temos a pega ou o cabo fora. Não interessa. A cabeça do martelo é o que interessa no caso do martelo, como vocês sabem, não é, enfim, novidade absolutamente nenhuma. Eu acho que aqui não é preciso mais nada neste momento e para o objetivo. Já está falado. Aqui também tem sido umas perguntas destas, até parece o arredondar os tempos, ou arredondar a medição da velocidade do vento. Pois às vezes também desapetece fazer uma pergunta como estas. Hum, Aqui a diferença é que nas medições em concursos horizontais, estamos aqui a falar de um lançamento, mas no caso da distância e do triplo ia ser a mesma coisa, nós arredondamos para o centímetro inferior, não é? Não é para o superior, como noutros casos, uma medição para o superior, porque se prejudica sempre o atleta. Se a gente não se esquecer que o atleta, coitado, é sempre prejudicado, é sempre o pior que conta. É a pior velocidade do vento, é a pior tempo e aqui é a pior distância. Portanto, se nós tivéssemos um registro eletrónico em que qualquer coisa falhou e nós temos que fazer à mão o arredondamento para centímetro, que é o caso, se terminar em zero, como aqui está, é fácil, esquece o zero. Se não terminar em zero, se tem 3 milímetros, o que não for zero vai para o centímetro anterior, não para o centímetro seguinte. Portanto, 54,023
não é 5403, que se era para beneficiar o atleta, a gente não pode, coitadinhos, beneficiar. Portanto, vamos ao centímetro anterior. O outro era fácil, era 0, adeus ao 0. Já estamos próximo do fim, felizmente para vocês, e para a minha vozita. Eu amanhã tenho que falar outra vez. Bom, provas combinadas. Ordem das provas pode ser alterada? Não. Toda a gente sabe que não. Não pode aparecer alguém, sei lá eu, numa prova combinada em que está a chover um salto com vara do Decathlon, imaginemos. E vem o árbitro, olha, o árbitro diz, epá, isto está a chover muito, vamos fazer primeiro o dardo e depois voltamos ao dardo, ou fazemos o dardo. Não pode. Não pode. Portanto, de acordo com a regra, não pode ser alterada. Pode ser alterada a elevação da barra? Também não pode. É o que está definido pelo regulamento e que vocês conhecem muito bem, não é verdade? Portanto, não vale a pena dizer. Podem precisar, mas não vale a pena dizer. Vocês sabem. Aqui não é aquelas situações em que o atleta está sozinho no salto em altura ou no salto com vara. Teoricamente ganhou, porque é a regra que nós temos para a altura e a vara normal. E depois dizer, epá, não quero subir 3 centímetros na altura, quero subir só 2 ou 4. Não pode, porque está definido é os 3 para a altura, não pode. Depois outra, esta é como o senhor de La Palice, empates são empates. O que é que isto quer dizer? Não há desempate nas provas combinadas, na classificação final das provas combinadas. Portanto, se tem o mesmo número de pontos, estão empatados. Ponto final, parágrafo. E o que é engraçado é que têm saído recentemente perguntas sobre estas, em que vem o número de pontos obtidos por X atletas, alguns com o mesmo número de empates, e há quem se dê ao trabalho de desempatar aquilo. Não é necessidade. Essa pergunta é muito mais fácil que há agora. Não há empate, não há desempate. Está empatado, está empatado. Como eu disse, sem ofensas minhas a vocês, não se esqueçam de, quando posicionam um atleta, ver quantos é que já foram posicionados. Ou seja, se há 2 terceiros, o seguinte é quinto, não é quarto. Desculpem eu coisa. E agora é que é a última coisa, quais? Provas de marcha atlética. Período aplicável na zona de penalidade. Também tem sido umas coisas destas, embora esta seja fácil de memorizar, outras não são. Porque o período que os atletas têm que esperar na zona de penalidade, quando recebem três, agora não lembro como é que se diz no português do Brasil, mas pronto. Hã? Aqui eles falam cartões vermelhos. Então é igual. 3 cartões vermelhos, portanto, quando recebem 3 cartões vermelhos, têm que ir para a zona de penalidade, em princípio, esperemos, e depois o tempo que tem que lá estar realmente é fácil de memorizar, porque está muito relacionado com a distância. Ou seja, 10.000 metros é 1 minuto, 20.000 metros é 2 minutos. Por acaso puseram a meia maratona só com 2 minutos, portanto é um bocadinho menos, ou a maratona com 4, tudo bem, ok. Mas é fácil de memorizar. Também tem saído perguntas sobre isto, que é coisa de fazer. Outra coisa, já que falamos de árbitros relacionados com a zona de penalidade, aliás, são duas. A primeira, se um atleta se recusar a entrar na zona de penalidade, é o árbitro que intervém, desclassificando. Se não houve tempo de informar um atleta para entrar na zona de penalidade, porque entretanto ele vai chegar, também é o árbitro que intervém, indo ao secretariado, ou lá quem quer que seja, acrescentando, ou pedindo para acrescentar o tempo que o atleta devia ter estado na zona de penalidade, ao tempo que obteve, e depois, se necessário, alterar o seu posicionamento, a sua ordem de chegada. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas é isso a sua função. Isto são áreas da página da World Athletics que vocês podem consultar, se fizerem esse favor e se quiserem. A parte que nos interessa está mais no livro C, da parte C, aqui da página web, que é a da competição. As outras, enfim, não podem interessar muito para o caso. Informações técnicas Hã? também as informações técnicas são bem interessantes para nós também. Quais, Na quais? barra Sim, superior, sim, na está bem. penúltima. Sim. Há outro sítio que não é aqui, que é, deixa-me cá ver, que é aqui no Technical Information, estou a apontar, no Essa aí. Technical Aham. Information, o que vocês encontram aqui é as alterações, aquilo que foi aprovado pelo Conselho em diversas alturas. Portanto, quando se quer ir ver só as alterações, vai só ao Technical Information e aparece lá. Se queremos ver o livro completo, vamos ao Constitution and Book of Rules, depois no C, Competition, e abre.
Claro, qual é o problema que nós padecemos? Nós, os nossos países. É que, quer dizer, uns mais, outros menos, porque aquilo está em inglês, às vezes, durante algum tempo, só em inglês, francês e espanhol. Portanto, para quem se está à vontade com essas línguas, ou qual é uma das línguas, tudo bem. Embora o inglês seja, dizem sempre, a versão que interessa em caso de desacordo, pode haver alguma tradução um bocado esquisita do inglês para francês ou espanhol, portanto é a versão inglesa que conta, ok? E acho que, não, ainda temos isto, deixe-se definir isso. Pronto, quem pode organizar, isto não vai interessar para o exame, para todos os efeitos, mas pronto, é para quem estiver interessado nestas coisas, isto já falámos, as regras da competição, o que é que está no livrinho, e na parte 2 as regras técnicas, que é para ler, e depois alguma apoio que possam ter do lado da World Athletics. Fundamentalmente o e-learning, embora o e-learning estará em inglês só, portanto não facilita muito a vida Não, a não, quem... ele está em português Mas também, já está. tá? Só que tem módulos que estão em português de Portugal, então Ah, a gente tem trabalhado o português de Portugal com engraçado, algum não sabia. dentro da BRAT, né, com uma listagem de correlação. Ok. Por isso que quem está na BRAT entende bem, você, Jorge, algumas palavras assim, porque a gente tem trabalhado com e-learning de Ok. português de Portugal. Ah, por acaso estava com a ideia que não está em português, não sei porquê. Isto quer dizer que eu não consulto muito. Ei! É o nível aprendiz. Nem que E seja para controlar o que é que lá está. Mas olha, então, o aprendiz. É no aprendiz que está em português, é? é o NAR, o Ok. aprendiz. Mas o é- bronze e o prata não estão, pois não. eu acho, eu não lembro, não Não, lembro. talvez não. Está bem, mas ok. Sim, sim. Mas para vocês, quer dizer, para os candidatos agora, era o bronze é que interessava, né? Mais, um bocadito mais. Embora não haja assim grandes diferenças relativamente ao aprendiz. Há algumas, mas não completamente. E pronto, olha, desculpem lá que isto foram 4 horas e tal, não é? Pois. E 20 quase. Olha, se Jorge, não conseguir falar amanhã, diga que a culpa é tua. eu digo, não tem problema, eu assumo. Quero agradecer de novo aí todo o teu empenho, né, todo o teu esforço e dedicação para o atletismo, não só aqui para a área sul-americana, mas para todo mundo aí. Eu fiz esses dias uma fala da preparação aqui da América do Sul e eu fiz questão de colocar assim a sua fotinho, né, dizendo que você é um grande incentivador da arbitragem no mundo todo. E agradecer também aí ao Andrés, que está traduzindo aí essas 4 horas, né, para o Olha, espanhol. peço desculpa ao André também. Ó, André, desculpa, desculpa. O trabalho. E quem esteve aqui conosco todo esse tempo aí, agradecer, né, não só para quem está estudando, se preparando, porque a gente sabe, né, de que quem está se dedicando para fazer um exame é porque realmente gosta do atletismo, né, quer continuar se dedicando, fazendo esforço e contribuindo para esse esporte aí que, assim como o Jorge, eu e muitos que estão aqui, que também são prata e ouro, que estão aqui acompanhando, é porque realmente amamos esse esporte. Bom, Antes de despedir tu, em primeiro lugar, boa sorte, não é? Como não estamos no teatro, ou isso não dizia uma palavra mais feia, não é? Começar por M, mas acho que não se utiliza aqui nisto, não é verdade? Mas é a palavra que vocês quiserem. Mas boa sorte para o exame. E uma coisa que tomar atenção, atenção, não se distraírem, ok? Lerem bem as perguntas também e depois não se distraírem. E uma coisa que não é ser pessimista, à partida. Se não correr bem agora, epá, não desistam. Não desistam. É tentar outra vez. Eu costumo dar, às vezes dou como exemplo um colega, sem dizer quem é, um colega nosso que há vários exemplos, mas este porque foi, epá, é muito, pronto, é muito de opostos. Um colega nosso que fez o exame, na altura não se chamava assim, Silver, em 2017, e que podia ter reprovado. Quer dizer, tinha nota para passar, mas houve umas manobras para reprovar alguns que não conseguiram ter sucesso. Dos piores, praticamente o pior. Uh, o tempo passou, fez exame Gold já neste novo sistema, foi um dos melhores.
Portanto, epá, há coisas que acontecem, há maus dias também, às vezes. Há melhor preparação, não podemos negar, às vezes não estamos tão bem preparados e depois percebemos que opá, temos que nos preparar. Eu lembro-me, desculpem lá, eu até vou dizer o nome, há quem conheça, há quem não conheça, mas já há bastantes anos, o nosso amigo de alguns de nós, amigos, o Luca e a Gema fizeram o exame da mesma altura. E ao Luca passou, mas não lhe correu muito bem. E ele estava consciência que aquilo não tinha corrido bem. Eu lembro que no fim do exame, nem sabia ainda o resultado, nem eu, quase que me veio pedir desculpa, disse, a antecipar. Disse, pá, tudo bem, se calhar consegues passar, mas atenção, se quiseres na próxima possibilidade de fazer exame Gold, tens que te preparar melhor. Pronto, se foi um problema de preparação. E prepararam-se os dois, aliás, os dois, foram os dois melhores do exame Gold, na altura que não se chamava Gold. Portanto, há coisas que mudam na nossa vida, mas uma que é importante mesmo para vocês. Há uns que lidaram com as regras melhor do que outros, isso é absolutamente normal. Epá, mas estudem, mesmo que tenham consciência que eu sei isto, não preciso estar a estudar. Opa, vejam outra vez as regras, façam uma vista de olhos, não é perder tempo. E depois boa sorte, pronto, tudo bem, como eu digo, como tudo na vida, a Claudinha, eu, outros colegas aqui, já lidámos e somos amigos de pessoas que já reprovaram a exames e que nós temos consciência que são conhecedores das regras e que são bons árbitros. Opa, e às vezes acontecem, pronto, coisas diversas na nossa vida ou na vida de outros que implicam resultados que não são aqueles que nós esperávamos e que até merecemos. Mas outra vez, é assim, aconteceu, infelizmente, à próxima vou lá outra vez. Ok? E é tudo da minha parte. Obrigadão, Jorge. E para o pessoal aqui da região da América do Sul, a gente vai mantendo contato no grupo de WhatsApp para passar as orientações em relação à prova, né? Olhem no e-learning, tem bastante coisa legal. No site da Brat também tem os quizzes com alguns questionários, né? A maioria deles o Jorge nos ajudou a olhar as respostas, né? Os questionamentos são bastante interessantes. O pessoal que é da Abrat aqui do Brasil, a gente vai amanhã já, hoje eu já lanço como que a gente vai finalizar a questão da preparação, tá bom? Jorge, de novo, beijo grande, E já agora também muito obrigado a algumas mensagens muito simpáticas que alguns estão a escrever. Pronto, várias. agradecer, ok? Tchau, Beijo, tchau. E boa sorte, mais uma vez. Tá? Tchau. tchau, tchau. Chao. Tchau para todos. Tchau, Gracias. obrigado. Chao, gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta Chao, la chao. próxima. Hasta luego. Andrés. Adiós. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, 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 Chao. bendiciones.